do ano, a primeira de 2026, você ouve primeiro aqui na Bandeirantes com ele. Fala, Bruno Migliozzi! Vamos lá, Capri, escalando o primeiro Palmeiras de 2026 pro duelo daqui a pouco contra a Lusa. Quem esperava um time força máxima, muito parecido com o que jogou na reta final do ano passado, vai ficar decepcionado. Mais um time forte aí montado pelo técnico Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol, na direita 4, Giai. Zagueiros 26, Murilo, 43, Benedetti, pela esquerda meia dúzia, Jefté. Meio de campo de 27, Marlon Freitas, 48, Larson, 40, Alan e 18, Maurício. No ataque 19, Sosa, 31, Luigi. Time bem modificado pro duelo logo mais contra a Lusa, Capri. Dá um repeteco aí, vamos lá porque tem estreia aí no Verdão, hein, Migliozzi? Marlon Freitas, Capri, grande novidade, reforço, acabou de chegar e já veste a camisa pela primeira vez. Carlos Miguel, Giai, Murilo, Benedetti e Jefté. Marlon Freitas, Larson, Alan e Maurício, Ramon Sosa e Luigi, equipe do Verdão pro jogo de logo mais. Já já o Léo Gens vai analisar essa primeira escalação do Palmeiras na temporada 2026, mas agora sobe o hino da Portuguesa, o hino da Lusa. Vamos lá, Michel Lopes, e é você, Bruno Migliozzi, escalando a Portuguesa. Vai, Migliozzi! Vamos lá, Capri, escalando a Lusa, também pro seu primeiro jogo, no comando do técnico Fábio Matias, que manda a campo 1 no gol, Bruno Bertinato, na direita 2 para João Vitor, linha de zaga de 3, Gustavo Henrique, 4, Eduardo, pela esquerda o Salomão, veste a 6, meio de campo de 5, Hudson, 8, Zé Vitor, 10 para o Gabriel Pires, capitão, a grande contratação aí, ex-Botafogo, Fluminense, também de muito tempo no futebol europeu. No ataque, 15, Igor Torres, 19, Maceió e 21, René. Tá escalada a Lusa para a estreia na temporada, Capri. Eu tava olhando a escalação da Portuguesa e quase ia dar uma nota 10, porque até o meio de campo foi linda a escalação da Portuguesa, como nos velhos tempos, né? Será que vai ter de 1 a 11? Não teve. O ataque não tem 7, 9 e 11. Tem 15, 19 e 21. Quase que a Lusa ganhou nota 10 aí, viu, Bruninho? Quase, mas até o meio de campo tá bonita a escalação da Portuguesa. Estão no banco, Capri, o 7, o 9, o 11 começam no banco de reservas. Que pena. Podiam começar aí como titulares pra gente voltar aos bons e velhos tempos, quando de 1 a 11 o futebol era escalado. Mas atenção, porque nós temos aqui um convidado muito especial. Ele já esteve conosco recentemente aqui, vocês, claro, vão se lembrar dele porque analisou com brilhantismo, com precisão, a divisão dos grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Agora, recentemente, comecinho de dezembro, quando nós tivemos o sorteio dos grupos lá nos Estados Unidos. É um grande conhecedor do futebol, sabe tudo da bola e hoje estará conosco aqui, hoje e amanhã também, para Mirassol e São Paulo, o Léo Gens, comentarista Bandeirantes para Portuguesa e Palmeiras. Boa noite, Léo, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Capri? Uma boa noite para você, para o Pedro Martelli, para o Migliozzi, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. A expectativa é pela estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Escalação bem modificada em relação ao que a gente viu em 2025. Em 2026, eu acredito que o Campeonato Paulista não seja a prioridade do Palmeiras. Por isso é preciso jogar limpo com o torcedor. Acho que Leila Pereira, Abel Ferreira deveriam falar sobre o assunto. Palmeiras busca o título brasileiro e da Libertadores, ou uma competição ou a outra. Na escalação de hoje, Marlon Freitas, a estreia é a grande novidade. Acho que a gente deve ver um Palmeiras num 4-2-3-1, Capri. Mas você acredita que o Palmeiras vai usar o Paulista como uma espécie de laboratório, assim, Léo? Uma espécie de preparação para as outras grandes competições da temporada? Eu acredito que essa deveria ser a estratégia do Palmeiras. E para que não seja cobrado de maneira desproporcional em relação ao que já aconteceu em outros anos, acho que é preciso uma boa comunicação entre diretoria, técnico e torcida. Porque o fim de ano do Palmeiras foi muito frustrante, com a perda da Libertadores, do Campeonato Brasileiro em 2025. Então o Palmeiras será muito cobrado nesse início de 2026. Para que as cobranças não sejam desproporcionais, é preciso uma boa comunicação, ressalto novamente, entre diretoria, técnico e torcida. O que você acha do Marlon Freitas do Palmeiras, Léo? Você gostou da contratação do Marlon Freitas aí para dar mais poder de fogo aí a esse meio de campo do time? Acho uma ótima contratação. Ficou nítido que o elenco do Palmeiras era um tanto quanto inexperiente em 2025, até pelas mexidas,
pela forma como foi conduzido o ano, por séries feitas, mostrando bastante os bastidores. Havia pouca liderança dentro do elenco do Palmeiras. Rafael Veiga, o Everton, alguns outros poucos jogadores, Gustavo Gomes, o capitão, eram jogadores que demonstravam essa liderança. O Marlon Freitas tem esse perfil também. No Botafogo já era uma das principais vozes e acho que isso vai se repetir no Palmeiras. Foi muito elogiado ao longo dos últimos anos nas coletivas de Abel Ferreira. Era um desejo antigo do Palmeiras, o Marlon Freitas. E da Portuguesa, Léo, o que você pode falar aí para o nosso ouvinte da Lusa, que segue, não é, um drama aí com questões financeiras, questões administrativas, muitas dificuldades, né, para montar um time, para manter um time. É SAF Portuguesa, aí tem problema com a SAF, problema com os sócios. É uma confusão impressionante a Portuguesa, difícil ter paz, mas principalmente parece ser difícil retomar os tempos de glória aí, com Portuguesa na Série A, com grandes times, investimento. O que é que dá para você antecipar para o torcedor da Lusa para essa temporada 2026 e principalmente a Portuguesa agora aí no Campeonato Paulista? O que você imagina que a Lusa vai fazer nesse Paulistão, hein? Portuguesa mexeu bastante no seu elenco de 2025 para 2026. Foram muitas trocas. Campanha no ano passado, uma eliminação precoce na Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa está trabalhando desde outubro do ano passado, olhando com bastante carinho para esse Campeonato Paulista. Inclusive, em outubro, chegou o Fábio Matias, técnico já conhecido, comandou o Botafogo de forma interina, também foi técnico do Juventude, times de Série A à época do Campeonato Brasileiro. É ele quem vai ter que conduzir a Portuguesa para que faça um campeonato digno. É bom a gente lembrar, o Campeonato Paulista deste ano tem um formato parecido com o que era a fase de liga da Champions League, em que os 8 primeiros colocados se classificam à próxima fase. Serão 12 datas destinadas ao Campeonato Paulista. Acho que para a Portuguesa avançar seria o ideal, mas acho que se permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista já seria um avanço e tanto, Capri. Acho que essa é a missão, né? Permanecer aí na Série A do Paulista, porque ano passado sofreu nessa permanência. Acho que é o melhor a se pensar para a Portuguesa nessa temporada 2026. E tentando aí, não é, ô Milhozzi, como é que tá a questão administrativa da Lusa, SAF, eleição para diretoria aí, como é que tá essa confusão toda aí da Portuguesa, hein, Milhozzi? Vamos lá, Capri, falar um pouquinho sobre isso, porque, bom, a Portuguesa já está no seu segundo ano de SAF, é um ano em que os investimentos prometem ser um pouco maiores, Capri, e claro que em ano eleitoral existem movimentações quentes acerca disso, diante do cenário que a Portuguesa tem mais uma vez um ano com Série D. A disputa da Série D também é algo fundamental para a Portuguesa nessa temporada. Capri, o que a gente acompanha de fato é que a SAF está cada vez mais dentro do clube social também, né? Administrando para além do futebol, além da sociedade anônima do futebol, também mais presente no dia a dia da Portuguesa, e por isso a gente sabe que a crise política que acontece por lá tem sim envolvimento importante dentro da SAF, da organização da Portuguesa como equipe. E justamente por isso a gente sabe que o investimento, que inicialmente era de R$1 bilhão, ainda não chegou a esse valor, ainda é aguardado para quem sabe ter um ano um pouco mais forte, Capri. Mas a princípio, a SAF, que já foi ameaçada de desmonte ali, desmonte de parceria, impedimento por parte do clube social, hoje em dia vive novamente um comando mais, como posso dizer, centralizado na sociedade anônima do futebol e menos com influência da parte política da Portuguesa, que é sempre muito agitada. Ô Léo, a gente imagina, não é, quando chega uma SAF, que todos os problemas serão resolvidos, que vai virar o paraíso, aquele time que está falido, está quebrado, vai passar a ser um clube vencedor, vai disputar títulos, fazer grandes investimentos, mas eu diria que é uma minoria onde isso acontece. A realidade é que a SAF muitas vezes também tem as mesmas dificuldades que os dirigentes, que os diretores tradicionais têm para gerir um clube. Me parece que na Portuguesa essa dificuldade também está pegando ali no Canindé, não? E varia muito de caso a caso, né, Capri? Se a gente for olhar para o Vasco da Gama, por exemplo, com a 777, foi algo que não deu certo. O Vasco não deu certo, é nítido isso, que as coisas não correram da maneira esperada para o torcedor vascaíno. O Botafogo já é uma outra história com o Textor, o Cruzeiro agora com o Pedrinho.
Veremos quais serão as cenas dos próximos capítulos. O investimento é gigantesco, mas passa a vigorar no futebol brasileiro em 2026 também o fair play financeiro. Quais serão as consequências? Haverá uma grande injeção de dinheiro num curto espaço de tempo? Isso será permitido pelo fair play, mesmo que o faturamento dos times não seja compatível com esse investimento feito? Receita versus o que você lucra, o que você arrecada, como é que vai funcionar essa equação? É algo complicado. A SAF não é a solução para todos os times, e acho que também o modelo associativo não é algo falido no futebol brasileiro. E se a gente for olhar um pouco para o planeta, Real Madrid e Barcelona seguem no modelo associativo. Na Alemanha você tem um outro tipo de modelo mais híbrido. Então acho que não há solução perfeita. É caso a caso que você tem que ir analisando, Capri. 7h42, daqui a pouquinho tem ele, Pedro Martelli, já, na melhor transmissão de Palmeiras e Portuguesa, Portuguesa e Palmeiras, é a estreia no Paulistão para essas duas camisas gigantes do futebol brasileiro. E quem é que vai apitar o jogo aí no Canindé, Bruno Milhozzi? Me conta aí, Bruninho. Vamos lá, Capri. Lucas Caneto Belotti, árbitro que já teve ali passagem pelo Série A do Campeonato Brasileiro, sempre presente no Campeonato Paulista. É o primeiro apito que vai ouvir a equipe do Palmeiras em 2026. O VAR é do experiente Vinícius Furlan, essa equipe de arbitragem. O Capri, só uma informação importante, até para contextualizar o palmeirense que viu uma escalação bem modificada, não é só entre os 11, viu, Capri? No banco de reservas, vários jogadores sequer foram relacionados. Flaco Lopes está fora, Veiga também, Vitor Roque não estão na relação sequer no banco de reservas. Muitos garotos, alguns jogadores também consagrados presentes, caso do Andréas Pereira, mas imagino que o Abel vai mesclando também o banco de reservas ao longo do Campeonato Paulista para que a carga seja mais controlada ao longo desse início de competição, Capri. Bruno, e Paulinho? Me conta aí sobre o Paulinho. Havia uma expectativa de que na retomada dessa temporada, no início dessa temporada, o Paulinho já estivesse à disposição. O que é que o Palmeiras está falando sobre o Paulinho, que segue se recuperando daquela cirurgia na perna direita já há muito tempo, né? Acho que em julho ele operou, logo depois do Mundial de Clubes. Como é que tá a situação do Paulinho, hein? E Capri, não é só uma impressão que vem de fora, né? A expectativa de ver o Paulinho jogando em 2026, mas internamente também, o Departamento do Futebol do Palmeiras acreditou que esse seria o ano para que o Paulinho começasse a disposição, começasse voando e, enfim, finalmente jogasse, tivesse uma sequência com a camisa do Palmeiras. Não é o que acontece. Quando a gente recebe informações diretamente do Verdão, ainda falam em recuperação por conta da cirurgia na perna direita. Nesse início de atividade, nas primeiras semanas, o Paulinho não foi para o campo em nenhum momento, não saiu da academia fazendo ainda trabalhos de recuperação. A tendência é que leve mais um tempo, quem sabe ali já pro fase mata-mata do Paulistão, imagino, pode demorar um pouco menos, mas o Paulinho não iniciou ainda nem a transição, então vai demorar um tempinho, viu, Capri? Digo aí que é mais algumas semanas para que o Paulinho volte a jogar. A cirurgia aqui é grave, é verdade, vai ter impactos aí na sequência da carreira do Paulinho, isso todo mundo já sabia, mesmo quando o Paulinho foi contratado pelo Palmeiras, mas ainda é uma decepção o fato do Paulinho não estar à disposição no início de temporada, imagino que nem para esse e nem para os próximos jogos, viu, Capri? E acho que o Palmeiras tinha que se posicionar, não é, Léo? Tinha que falar, assim, claramente. O departamento médico do Palmeiras, que é comandado pelo Dr. Pedro Pontin, que é um médico muito competente, eles deveriam se posicionar ali, explicar, falar, vai demorar mais um mês, vai demorar mais uma semana, não vai jogar esse semestre, tá fazendo fisioterapia, tá fazendo reforço muscular. Explicar, porque a gente não sabe, não é? Havia essa esperança aí pro torcedor palmeirense de que ele começasse já a temporada, mas por enquanto não começa. O Bruno falou que ele nem pro campo ele foi essa semana, então, quer dizer, a gente fica aqui só especulando e acho que o Palmeiras tinha que explicar porque o Paulinho seria um reforço importantíssimo quando ele pôde jogar, e mesmo com dores lá na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi fundamental, não, Léo? Capacidade técnica ele tem de sobra, é um jogadoraço. O Paulinho, uma pena que esteve pouco à disposição de Abel Ferreira ainda com a camisa do Palmeiras. Concordo totalmente com você. Essa comunicação, departamento médico / assessoria de imprensa dos clubes com o torcedor, com o público, precisa melhorar muito. Acho que o Palmeiras precisa ser mais claro em várias coisas. Falei aqui inicialmente, no meu destaque inicial, sobre a comunicação e falar sobre as prioridades do time, porque não vai dar para ganhar tudo em 2026, mas precisamos fazer esse adendo aqui também. A situação do Paulinho precisa ser esclarecida. Há uma meta, há um prazo para que ele possa entrar em campo? Quando ele estará disponível para Abel Ferreira? Acho que tudo isso precisa melhorar no Palmeiras para 2026.
Paulinho, ele muda o time de patamar. Por isso há uma expectativa muito grande aí sobre essa volta dele após a cirurgia. E tomara que uma cirurgia definitiva para corrigir esse problema, porque ele vem arrastando isso já desde os tempos do Atlético Mineiro. Ele vem arrastando isso já há bastante tempo e tomara agora, de maneira definitiva, o Paulinho, o Palmeiras possam solucionar isso. Esse rapaz tem bom. Eu sou fã também do futebol do Paulinho. Sou fã, acho um baita jogador e tomara que ele consiga voltar a jogar rapidamente, voltar em alto nível. Mas atenção, são 7h47. Daqui a pouquinho o Pedro Martelli, ele tá chegando para assumir o comando da Jornada Esportiva Bandeirantes. Em instantes, hein? Já é o Martelli. Antes, eu quero saber do Pedro Cohen. O que é que tá rolando nesse sábado, Pedro Cohen? Porque já teve jogo do Campeonato Paulista, tá tendo jogo do Paulistão, mas tem bola rolando pelo mundo. Me conta tudo aí, o que é que tá acontecendo nesse sábado. Fala, Pedro, boa noite. Fala, Capri, ótima noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na jornada, quase jornada esportiva, né, da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos falar, ó, começou, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, Santos 2, Novo Horizontino 1. Só que mais cedo, às 3 horas da tarde, teve São Bernardo 4, Capivariano 0, jogo disputado lá no ABC Paulista, em São Bernardo. E nesse momento, o Guarani e o Primavera que subiu recentemente para a primeira divisão do Campeonato Paulista, os dois vão empatando em 0-0, jogo que vai sendo disputado em Campinas. No Campeonato Gaúcho, o Guarani de Bagé e o Monson vão empatando em 0-0. O Juventude e o Ipiranga jogaram hoje às 4 horas da tarde e empataram em 1-1. Às 9 horas da noite tem time de Série A em campo, tem Grêmio e Avenida, ou melhor, Avenida e Grêmio, às 9 horas da noite. No Campeonato Mineiro, rolando agora, o Cruzeiro vai perdendo em casa, no Mineirão, para o Pouso Alegre por 1-0. O Mineirão lotado e o Pouso Alegre vai vencendo o Cruzeiro, gol de Alexandre Pena. Mais cedo, às 4 horas da tarde, o Uberlândia e o Tombense empataram em 0-0, assim como Itabirito e Democrata de Getúlio Vargas, que vão empatando em 0-0. O jogo começou às 6h30, mesmo horário dessa partida entre Cruzeiro e Pouso Alegre. No Paranaense, o Coxa acaba de empatar com o Londrina, estava perdendo até esse momento. Thiago Azaf faz o gol de empate do Coxa e agora o jogo segue em 1-1. Mais cedo, às 4 horas da tarde, o Operário recebeu o Maringá e empatou em 1-1 também. No Campeonato Cearense, o Ceará venceu os Floresta por 1-0, jogo que começou às 4h30 da tarde e agora às 7h49 do primeiro tempo por lá, o Quixadá e o Maracanã vão empatando em 0-0. No Goianão, Capri, o Atlético Goianiense venceu a Anápolis por 2-0, o Vila Nova venceu o Abecate por 2-1 e o Craque vai vencendo o Jataiense pelo placar de 1-0. Agora, para finalizar o nosso giro esportivo aqui no futebol brasileiro, Capri, o Sport entrou em campo às 5 horas da tarde, 17 horas, e empatou com o Jaguar pelo placar de 2-2. Vamos pegar o nosso avião aqui, Capri, vamos lá para a Europa agora, mais precisamente para a Inglaterra, porque teve bastante jogo da Copa da Inglaterra, bastante jogo importante e time de primeira divisão sendo eliminado para time da sexta divisão, hein? Foi o que aconteceu com o Crystal Palace, que perdeu para o Macclesfield pelo placar de 2-1. O Macclesfield chegou a abrir 2-0 para cima do Crystal Palace, time da sexta divisão, que eliminou aí o Crystal Palace, time da primeira divisão, a Premier League. Outros times de Premier League que jogaram hoje: o Wolverhampton venceu o Shrewsbury por 6-1, o Everton e o Sunderland empataram em 1-1, só que o Sunderland passou nos pênaltis por 3-0. Também tivemos o Brentford vencendo por 2-0 o Sheffield Wednesday, dessa vez sem gol do brasileiro Igor Thiago, que joga lá no Brentford, está fazendo uma ótima Premier League. O Southampton venceu o Doncaster pelo placar de 3-2, o Fulham venceu o Middlesbrough pelo placar de 3-1, e aí um jogaço, hein? O Newcastle e o Bournemouth jogaram, empataram em 3-3 e o Newcastle venceu nos pênaltis pelo placar de 7-6, uma disputa longa de pênaltis aí. O Burnley venceu o Millwall por 5-1 e o Manchester City aplicou simplesmente 10-1 no Exeter City. Eu tô até conferindo aqui, Capri, para ver se alguém
quantos jogadores, melhor dizendo, fizeram um hat-trick, mas aparentemente ninguém fez 3 gols nessa partida. Os gols foram bem divididos, hein? E aí, para fechar esse giro inglês de times da Premier League, o Tottenham perdeu pro Aston Villa por 2-1 e foi eliminado da Copa da Inglaterra. E o Chelsea venceu fora de casa o Charlton pelo placar de 5-1. O Estevão Neto não marcou gol nessa partida, Capri. Muito bem, aí o Pedro Coin dando um panorama desse sábado do futebol no Brasil e no mundo, porque é isso, a temporada tá começando aí, nós estamos com tudo já, e que bom, não é que tá começando antes, já mais cedo, hoje é dia 10 de janeiro, normalmente nessa época aqui a gente ainda tava aí, às voltas, com pré-temporada, reapresentação dos times, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que aliás está rolando também, não é, Pedro? Tem aí, você já tem sim, Capri. Destacou aí, não é, a Copa São Paulo, mas está rolando a Copinha. Enfim, a gente estaria nesse momento aqui no marasmo, mas não, a gente já está aqui no dia 10 de janeiro com o pé fundo lá no acelerador, acelerando forte, porque 2026 promete muito e como sempre na Bandeirantes com muito mais emoção. São 7h52, já Pedro Martelli no comando da jornada esportiva Bandeirantes para Português e Palmeiras, a estreia do Verdão, a estreia da Lusa no Paulistão 2026. Quero mais um destaque do Palmeiras, Milhose. Vamos lá, me dá mais uma informação do Verdão aí, do Abel Ferreira, da Leila Pereira e de milhões e milhões de palmeirenses em todo mundo. Fala, Bruninho. Vamos lá, Capri, contextualizar o palmeirense, que hoje vai já se acostumando com outros jogadores que começam entre os titulares, garotos da base, que é bom a gente apresentar, principalmente o Larsson, que larga como titular o Benedetti. Já jogou bastante pelo time profissional, o Larsson fez aí poucos jogos na reta final do ano passado. 20 anos de idade apenas, ele pertence ao Goiás, está emprestado ao Palmeiras, mas já com um acordo pronto aí para que ele seja comprado, cerca de 4 milhões de reais, já acordado aí com o Esmeraldino. E Capri, além dele, também tem outro garoto de muita expectativa e que também está fazendo o Palmeiras pensar em não ir mais atrás de volantes na temporada, porque além do Larsson, que é um segundo volante, tem também o Luiz Pacheco no banco de reservas, menino de apenas 17 anos, uma grande promessa que deve ser utilizado não só hoje, como também ao longo da temporada. E repito, né, um nome de muita força, não à toa, fez com que o Palmeiras freasse aos poucos seu interesse em busca de volantes em 2026. O Marlon Freitas veio, né, 33 milhões de reais gastos em relação à equipe do Botafogo, pagou 33 milhões de reais ao Botafogo. Marlon Freitas até então o único contratado pelo Palmeiras, mas também tem movimentações na janela e a gente vem trazendo informações de uma sexta-feira muito quente do Palmeiras no mercado de transferências, porque os nomes da vez são Thiago Almada e John Arias. Acredito que o palmeirense está ansioso para saber em relação a essas duas contratações e no momento as conversas seguem em andamento nos dois casos, viu, Capri? São valores parecidos, cerca de 20 milhões de euros cada um dos jogadores. O que está pesando nesse momento é a decisão dos atletas, se o John Arias e o Thiago Almada querem ou não vir jogar no Brasil, vir jogar no Palmeiras, é o que está em debate. O Thiago Almada, por exemplo, não vem sendo muito utilizado no Atlético de Madrid, jogador que por conta de lesão perdeu espaço por lá e joga pouco. Já o John Arias é peça importante no Wolverhampton, equipe inglesa que vive uma fase muito ruim e está na zona de rebaixamento da Premier League. Propostas feitas, Capri, na mesa nos clubes europeus. Agora é aguardar se o Palmeiras consegue ou não essas duas contratações para a mesma posição, né? O armador, algo que faltou no ano passado. O Palmeiras está se movimentando no mercado nesse sentido, Capri. E o Everton, ô Milhose, por que ele não tá jogando hoje? Essa história dele com o Grêmio vai adiante ou o Palmeiras vai bater o pé e vai fazer com que o Everton permaneça por aqui, hein? Capri, Everton, que nesse momento inclusive aquece no gramado do Canindé, tá por aqui, ele que aliás tem passagem pela Portuguesa, foi lembrado pelos torcedores. É o seguinte, a atualização importante sobre o Everton, Capri, é de que o agente do jogador foi o responsável por trazer essa oferta à diretoria do Palmeiras. O agente procurou esse contato com o Grêmio, depois de ter conversado também com o Bahia, e a oferta a princípio é de um contrato mais longo, de um salário maior. O Everton tem contrato com o Verdão apenas até o final do ano, mas o Palmeiras quer oferecer uma renovação de mais um ano para o Everton, para que ele permaneça com mais tranquilidade em 2026, brigando por posição. Hoje não joga por opção técnica, o Carlos Miguel é o titular, o Everton vai ter que recuperar essa posição, pelo menos é o que dá a entender o técnico Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras não tende a facilitar muito não essa saída, Capri, no que puder fazer, porque quer contar com o goleiro, que foi peça importante no ano passado e que pode de novo ser fundamental em 2026. A questão é vontade do jogador. Caso ele decida para o Grêmio, aí dificilmente o Palmeiras vai conseguir segurar a vontade do goleiro já experiente, ídolo do Palmeiras, mas que pode, quem sabe, ser mais um a encerrar o seu ciclo nessa temporada, Capri. Você, Léo, liberaria o Everton para o Grêmio ou seguraria o goleiro por mais um tempo no Palmeiras, hein, Léo?
Fosse eu, o Palmeiras não liberaria. E eu acho que há disputa ainda no gol do Palmeiras. Não acredito que o Everton seja um reserva já neste momento da temporada. Até porque quando ele saiu do gol no final do ano passado, ele saiu por uma lesão, não por uma falha técnica, por um erro dele em algum jogo. Acho que existe uma competição entre o Carlos Miguel e o Everton. Mas pensando pelo lado do jogador, claramente o Palmeiras contratou o Carlos Miguel para ser o goleiro dos próximos anos. Ele já foi muito bem na reta final do ano passado. Qualquer deslize do Everton, se ele iniciar ou se ele tiver alguma oportunidade, pode ser fatal para que ele fique no banco de reservas do Palmeiras e não saia mais. Eu, fosse o jogador, tivesse uma boa proposta, eu mudaria de time. Seguiria para um novo rumo. O Everton já é um goleiro muito experiente, tá mais próximo do fim da carreira do que do começo dela, então é importante que ele tenha minutos. Se no Palmeiras ele não tiver minutos, é importante que ele siga o ciclo dele em outro lugar. 7h57, é isso aí, já já ele chega. Pedro Martelli, a melhor transmissão para Português e Palmeiras aqui na Bandeirantes. Aliás, vocês que estão conosco aí pelas ondas do rádio, muito bom ter a companhia de todos vocês. Vocês que estão conosco em todo o Brasil e no mundo, nos nossos canais digitais. Você não tem ainda o Band Play aí no seu smartphone? Baixa aí na sua Smart TV, no seu notebook, o aplicativo Band Play reúne todas as emissoras do Grupo Bandeirantes e, claro, também a Rádio Bandeirantes, onde você pode nos ouvir em todos os cantos do planeta. E a nossa live, que já está no ar, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venham conosco aí, áudio e vídeo, na melhor transmissão de Português e Palmeiras. É aqui, é conosco, é com a Rádio Bandeirantes. Um abraço aqui na nossa live do José Hélio Bosco. Grande Zé Hélio. Alô, Mariceu. Um abraço a você, Mariceu. Quem está conosco também é o Laureano. Mariceu, Laureano, o Adilson Motoca, Gilmar Costa, Capri. Tá conosco também o Adilson e o... Cadê o rapaz que tava mandando? O Giro Mundo Esportivos. Todos vocês aqui que estão conosco na nossa live no YouTube, muito obrigado pela audiência, venham com a gente aí, a gente vai atualizando ao longo da nossa transmissão. Quem chamou? Eu, Pedro Cohen, Capri, só pra informar aqui, em estreia do Tite lá no Mineirão, e o Pouso Alegre acaba de fazer 2-0 pra cima do Cruzeiro no Mineirão. O Tite vai perdendo na sua estreia aí com o Cabuloso. Repita aí, por favor, essa informação que é importante, Pedro. Vamos lá, Capri. Estreia do Tite, jogo no Mineirão. Cruzeiro 0, Pouso Alegre 2 nesse momento. 19 minutos da segunda etapa. Que isso? A estreia do Tite. Hein, Léo Gens? Perdendo pro Pouso Alegre por 2-0. Que estreia é essa do Tite, Léo? Pois é, um longo tempo de inatividade das equipes. O Cruzeiro até disputou as fases finais da Copa do Brasil, foi eliminado na semifinal pelo Corinthians. Com um novo técnico, novas ideias, acho que deve ser um time bem diferente em relação àquele comandado pelo Leonardo Jardim, que era um time de mais contra-ataque, de velocidade. O Tite, nos últimos trabalhos, era um técnico de mais posse, de imposição. Então será uma mudança, para mim, drástica no comando do Cruzeiro, e os primeiros sinais não são positivos para o torcedor da Raposa, Capri. Que coisa, hein? Que estreia. Que dá pra mudar ainda, mas tá estreando e tá tomando 2 logo de cara. O poderoso Cruzeiro do técnico Tite. O Quintinal vai marcar 8 da noite, hora oficial do Brasil. Vem aí um show de transmissão. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil para um clássico nesta abertura do Campeonato Paulista, primeira rodada do Paulistão. O estádio é o Canindé. Frente a frente, Português e Palmeiras. E no microfone Bandeirantes, ele vem aí. Agora é com você, porque eu vou voltar no intervalo do jogo e depois de Português e Palmeiras no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Mas para comandar a jornada esportiva Bandeirantes, ele já está aqui, da cabine do Canindé, pro Brasil e pro mundo. Solta a voz e vem. Vem, Pedro Martelli. Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes, para você ligado em todos os cantos do Brasil, para a rede de rádios do futebol da Bandeirantes. Boa noite a você curtindo o ano de 2026.
Começa agora a caminhada para a Sociedade Esportiva Palmeiras na temporada de 2026. O futebol da Bandeirantes na abertura deste início de janeiro. 10 dias depois de um ciclo se iniciar em 2026, o Palmeiras já está em campo e a Bandeirantes presente no Canindé para transmitir o jogo de daqui a pouco. Portuguesa e Palmeiras vão jogar no Canindé pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, Palmeiras em campo. O futebol da Bandeirantes transmite para você em todos os cantos do Brasil. Na cabine da Bandeirantes, veja à minha frente à esquerda. Jogadores do Palmeiras batendo bola, se aquecendo. Com uniforme alternativo, uniforme também sendo lançado nesse ano de 2026. À direita, a Portuguesa também se aquece. A Portuguesa de Desportos se aquecendo, buscando fazer uma campanha melhor do que a último ano. Não foi bem não. Última colocada do seu grupo. O Palmeiras vem em um Campeonato Paulista vice-campeão. Um ano de jejum, um ano sem títulos, um ano em que poucos torcedores do Palmeiras imaginariam que terminaria dessa forma. Por isso, vira a página no Verdão. Palmeiras em campo daqui a pouco para você no FM 90.9. Na faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil, 86.3. O futebol da Bandeirantes vai transmitir para você. Alô, torcida do Palmeiras, aquele abraço, Verdão em campo. O Palmeiras em campo para a abertura do Campeonato Paulista. Bandeirantes tá na área, tá presente no Canindé, no gramado do jogo, trazendo as primeiras informações dos times, começando com o destaque da Portuguesa. Joga em casa, Lusa, joga com seu torcedor, mas estádio dividido, hein? Um feliz ano novo pra você. Boa noite, Bruno Milhões, o destaque da Lusa. Tudo bem, Brunão? Fala, Martelli, tudo bem, meu amigo? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes para a primeira jornada esportiva do Palmeiras em 2026. Começando a trajetória do Verdão, que, claro, briga por tudo, quer todos os títulos, quer papar todas as taças dessa temporada, a equipe do técnico Abel Ferreira. E para isso, meu caro Pedro Martelli não vai contar, pelo menos hoje, com todo o seu elenco à disposição. Paulinho tá fora por lesão, Evangelista também ainda não voltou, mas além disso, opções técnicas de Abel Ferreira. Vitor Roque não tá por aqui. Nem Flaco Lopes, Rafael Veiga, todos preservados nesse início de temporada, um time bem diferente, mas que conta com estreia. Marlon Freitas, novidade, a única contratação do Palmeiras até aqui, começando entre os 11 da equipe do Palmeiras. Martelli. Palmeiras e Portuguesa vão jogar, microfone da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a 27 minutos, rola a bola. Teve um jogador que eu vi ali que ficou sentindo no aquecimento do Palmeiras, antes do destaque da Portuguesa. Sosa caiu, Sosa, viu, Martelli? Né? Mas pelo que eu vi já levantou, tá de pé, teve um probleminha ali o atacante paraguaio que hoje inclusive tá confirmado, pelo menos por enquanto, entre os titulares da equipe do Verdão. Palmeiras está escalado, a Portuguesa também está escalada para você ligar para o microfone da Bandeirantes. Já os 20 jogadores, os 22 jogadores em campo. O futebol da Bandeirantes começou oficialmente no ano de 2026. Mais cedo o Rogério Assis trouxe a vitória de virada, hein? O Santos venceu o Novo Horizontino por 2-1. Gabigol voltando depois de 8 anos a vestir a camisa do Peixe. Gabigol fez seu gol. Gabigol faz o primeiro gol com a camisa do Santos. O Palmeiras já joga, o microfone da Bandeirantes transmite para você. Quero o destaque da Portuguesa buscando uma campanha melhor em relação ao ano passado. A Luz aqui à direita, treina e bate bola no gramado. O destaque da Portuguesa, Biriossi. Destacando a equipe da Lusa, que estreia hoje seu técnico, hein? Fábio Matias, ex-Botafogo, passagem pelo Juventude também, tá desde outubro treinando e preparando a Portuguesa para essa estreia no Campeonato Paulista. Não teve pausa, não teve férias, a Lusa emendando uma longa preparação para esse campeonato. Vale destacar, viu, Martelli, 13 saídas e 11 chegadas, muitas mudanças para essa Portuguesa que busca, dentre outras coisas, a permanência na elite do futebol paulista. Começa hoje a trajetória da Lusa, que volta ao Canindé. Trajetória da Portuguesa está de volta ao Canindé. A Portuguesa, primeiro clube a representar, primeiro clube a ser um clube paulista no Campeonato Brasileiro, hein? Portuguesa que tem título do Paulistão, é tricampeã. A Portuguesa está de volta e está tentando buscar. Fábio Matias já falou que, claro, busca um acesso, busca melhores colocações nos torneios nacionais, mas pode sim, porque não, a Portuguesa brigar para avanço nas quartas de final do Campeonato Paulista. Começa nesta primeira rodada, Palmeiras, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Galera ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá esperançoso, tá na expectativa o torcedor do Palmeiras. Tá querendo o campeonato, claro, diferente em relação ao do ano passado.
vai querer brigar por títulos, tem contratações, tem novos jogadores, alguns que foram, mas o Palmeiras vem para mais um ano, para brigar pelos títulos, para brigar pelo Paulista, Brasileiro, Libertadores e outras tantas competições pelo Brasil afora. Na análise do microfone da Bandeirantes nessa noite, Léo James, meu parceiro, meu amigo, trazendo a primeira participação dele, um prazer recebê-lo aqui no microfone forte da Bandeirantes. A expectativa para o jogo, a análise, a leitura da partida. Léo James comenta. Português e Palmeiras, boa noite a você, Léo. Boa noite, Pedro Martelli, o prazer é todo meu. Boa noite também ao Milhose e a todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. A expectativa hoje é pela estreia de Marlon Freitas, a única contratação do Palmeiras para 2026. Hoje ele deve dividir esse papel na cabeça da área com o garoto Larson. Marlon Freitas foi muito bem no Botafogo, foi campeão brasileiro de Libertadores e será uma liderança importante também dentro do elenco do Palmeiras. Como Flaco Lopes e Vitor Roque não têm reservas à altura, acho que Abel Ferreira deve montar um Palmeiras um pouco diferente hoje. Maurício como camisa 10, fazendo a ligação meio-ataque, Sousa mais pelo lado esquerdo, Alan pela direita e o Luigi deve ser a peça mais avançada do Palmeiras de Abel Ferreira hoje, na estreia no Campeonato Paulista, Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a pouco no Fibra 90.9, no tradicional da Ilha de São Paulo, no Fibra 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Conosco aqui Maurício Lariano, tá conosco o Laureano, tá conosco também o Adilson, Roberto Santos. Muitas mensagens aqui nessa abertura do Campeonato Paulista, na expectativa de um grande jogo, que o Palmeiras consiga fazer uma grande participação no Paulistão. A esperança do torcedor do Palmeiras. Conosco o José Hélio também, mandando mensagens aqui, valeu Maricel, a Hélio, conosco Adilson Cachomata, também curtindo o microfone da Bandeirantes, Omar Costa, muita gente ligada na Bandeirantes, nesta noite de futebol brasileiro, já tem Palmeiras e Portuguesa, Portuguesa e Palmeiras, vou passar pelo plantão esportivo da Bandeirantes, no QG, tá lá meu xará, feliz ano novo, bom ano pra você também no plantão esportivo, fala Pedro Cohen. Fala Martelli, ótima noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha, feliz ano novo meu amigo, primeira vez que nos falamos aqui no ar, hein? Vamos lá, Campeonato Paulista, hoje às 3 horas da tarde o São Bernardo goleou o Capivariano pelo placar de 4-0, Echaporã marcou 2 vezes para o Bernô, às 4 horas você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, o Santos venceu o Novo Horizontino de virada, por 2-1, gol do Gabigol, hoje teve gol do Gabigol, hein? E o Guarani abriu o placar agora contra o Primavera, Rafael Rodrigues faz o gol do Bugre, que vai vencendo o Primavera por 1-0, e às 8h30, claro, tem Portuguesa e Palmeiras. No Campeonato Gaúcho, Martelli, às 4 horas da tarde, Juventude e Ipiranga, o jogo terminou empatado em 1-1. Jogo que começou às 7 horas da noite, o Guarani de Bagé e o Monson vão jogando e empatando 0-0. Às 9 horas tem Avenida e Grêmio, inclusive o Grêmio anunciou agora há pouco o atacante colombiano José Enamorado, colombiano que chega do Júnior Barranquilha. Obviamente não estará na partida de hoje, mas fica a curiosidade. No Campeonato Mineiro, às 4 horas da tarde, o Uberlândia e o Tombense empataram em 0-0. O Democrata de Getúlio Vargas vai vencendo o Itabirito pelo placar de 1-0 e a grande surpresa da noite, Martelli, o Pouso Alegre vai vencendo o Cruzeiro no Mineirão pelo placar de 2-0, estreia do Tite, Mineirão lotado, 29 minutos da segunda etapa e o Pouso Alegre vai ganhando, vai vencendo o Cruzeiro por 2-0. Às 8h30 tem o RT e Norte. No Campeonato Paranaense, o Operário e o Maringá empataram em 1-1 e o Coxa virou para cima do Londrina. Iago Teles abriu o placar para o Londrina, para a equipe do interior, mas o Coritiba virou com gols de Thiago Assaf e Matheus Dias. No Campeonato Cearense, o Ceará venceu por 1-0 o Floresta, o Quixadá e o Maracanã vão empatando em 0-0. No Campeonato Goiano, 2-0 venceu o Atlético Goianiense, 2-0 venceu o Anápolis. O Atlético Goianiense venceu o Anápolis por 2-0. Por 2-1, o Vila Nova venceu o Abecate e jogo encerrado agora. Jataiense 1, Craque também 1. No Campeonato Catarinense, o Figueirense venceu o Marcílio Dias por 1-0 e o Barra, que subiu de divisão na última temporada, vai empatando em 0-0 com o Joinville. No Pernambucano, o Sport empatou com o Jaguar pelo placar de 2-2 e no Campeonato Alagoano, o CRB venceu o CSE pelo placar de 1-0.
2-0. Vamos agora, Martelli, para a Copinha, antes de partir para o futebol europeu e outros continentes. Vamos lá, de times da primeira divisão. O Santos venceu o São Carlense pelo placar de 2-1. Hoje o jogo foi às 11 horas da manhã. Também às 11 da manhã, o Nacional da Barra Funda, o Nacional de São Paulo, venceu o Internacional por 3-0. Outros times de primeira divisão que entraram em campo hoje pela Copinha. Vamos aqui, o São Paulo joga neste momento contra o Real Soccer e vai goleando pelo placar de 4-1, e o Botafogo vence o Taubaté por 3-0. O Atlético Mineiro entra em campo daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, contra o Osasco Audax, e foram definidas as semifinais da Copa Africana de Nações. 2 jogos disputados hoje, Argélia e Nigéria, que jogaram, e a Nigéria venceu pelo placar de 2-0 e está na semifinal, venceu a Argélia. E também tivemos Egito 3, Costa do Marfim 2, ou seja, as semifinais definidas ficaram assim: Senegal e Egito, Nigéria e Marrocos. Vamos lá agora para o futebol europeu. Perdão, Martelli, na França, o Troyes venceu o Bastia pelo placar de 2-0, o Angers empatou com o Toulouse por 1-1 e o Mônaco venceu o Orleans pelo placar de 3-0. No futebol alemão, União Berlim e Mainz empataram em 2-1 e o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen por 4-1. RB Leipzig São Paulo foi adiado por conta do mau tempo. Vamos lá, vamos dar uma passada agora no futebol inglês, Martelli, que teve goleada, hein? O Manchester City fez 10-1 no Exeter City, 10-1. O Burnley fez 5-1 no Millwall, o Newcastle e o Bournemouth fizeram um jogaço, empataram em 3-3 e nos pênaltis o Newcastle venceu por 7-6. Teve surpresa, hein? O Aston Villa eliminou a equipe do Tottenham ao vencer por 2-1. Só que essa nem foi a maior surpresa do dia, hein, Martelli? Um time de 6ª divisão, o Macclesfield, eliminou o Crystal Palace da Premier League por 2-1 e nem foi de virada. Chegou a abrir 2-0 e o Yeremy Pino, aos 44 minutos do segundo tempo, apenas diminuiu para o Crystal Palace, que está eliminado da Copa da Inglaterra, Martelli. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a pouco o jogo entre Portuguesa e Palmeiras. Manuel Zaidan tá ligado, tá abrindo também o ano de 2026. Valeu, Manuel Zaidan. Júlio Gomes tá conosco, curtindo aqui na Rádio Bandeirantes, manda mensagem. Um abraço para ele, um abraço também pro Felipe, de apenas 6 anos. Especial hoje a noite dele, primeiro jogo, primeiro clássico no Canindé. Que você tenha uma grande noite, viu, Felipe? Parabéns para a Portuguesa e que você seja muito feliz aqui no Canindé. Felipe de apenas 6 anos, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes, galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também ligados conosco, mandando mensagem aqui, Lauriano, já vamos escalar as equipes. Moacir pergunta, tá de férias ainda, não gosta de trabalhar muito não, viu? Ele tá de férias ainda, por isso que não tá aqui. Futebol da Bandeirantes, 8h30, 17 minutos pra bola rolar. E o Canindé ficando completamente tomado, hein? Dividido o estádio. Bacana de ver a torcida do Palmeiras, bonito de ver a torcida da Portuguesa. Já rola a bola, 8h30, tem Portuguesa e Palmeiras da Bandeirantes, abrindo o Campeonato Paulista, porque você sabe. E nós vamos juntos, sempre no microfone da Bandeirantes. O futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar
Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Muito prazer, somos a Wonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Estaremos juntos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Chegamos com uma seleção especial do mix mais completo do mercado, de ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho. Com a Wonder, o seu trabalho ganha sempre e de goleada. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem quem ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. É o início do ano para a torcida do Palmeiras, é o início do ano para a torcida do Verdão, é o início do ano numa caminhada para as equipes do futebol paulista. Já já a bola vai rolar na noite de São Paulo, na noite do Canindé. Palmeiras e Portuguesa, Portuguesa e Palmeiras estão prontos e escalados e definidos. 8h30 da noite rola a bola no microfone da Bandeirantes. Vamos tirar o destaque das outras equipes de São Paulo, trazendo a informação do Timão. Corinthians joga amanhã contra a Ponte Preta, 4 da tarde, Neoquímica Arena. Ulisses Costa transmite o jogo. O destaque, a informação do Timão. Chega mais Luiz Fabiani. Oi Martelli, um abraço para você e para todo mundo ligado na jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians poderá contar com a presença de sua torcida na estreia do Campeonato Paulista de 2026, neste domingo, contra a Ponte Preta. Por meio do departamento jurídico, o clube conseguiu reverter no STJD a decisão do próprio órgão que havia derrubado a liberação concedida pelo TJ. O destaque, informação do São Paulo Tricolor Paulista, que amanhã joga também com transmissão do microfone da Bandeirantes. Fala, Paulo do Vale. Em carta endereçada aos conselheiros que votam na sexta-feira pelo afastamento ou não do presidente Júlio Casares, o mandatário são paulino se defende e diz estar indignado, não com as investigações, mas sim com a tentativa de transformar vazamentos em instrumento de pressão política e de julgamento antecipado. Outen Aires, presidente do conselho, garantiu que a votação será 100% presencial. Trazendo o destaque do Santos, o Peixe, que mais cedo o Rogério Assis transmitiu para você ligado no microfone da Bandeirantes. A vitória de virada 2-1 para cima do Novo Horizontino. O destaque do Peixe, falando do Santos, Everton Ramos. Salve Martelli, boa noite para você e pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Aqui na Vila Belmiro deu Peixe de virada 2-1 para cima do Novo Horizontino. O Santos saiu perdendo no primeiro tempo, gol do Diego Galo da base do Novo Horizontino, e o Peixão foi buscar a virada na segunda etapa com gols dele. Gabriel Barbosa marcou no retorno, 2.604 dias depois, retornando a vestir a camisa do Santos e marcando o gol de empate, e com gol de Tassiano. Terminou a temporada bem, começa marcando o gol da virada. O Santos vence por 2-1 e já vira os olhos rapidamente, porque o Campeonato Paulista é assim, Martelli. Próximo jogo, quarta-feira, contra o Palmeiras, clássico na Arena Barueri. O destaque do time de jornalismo da Bandeirantes, a informação de Vitor Lopato.
Fala, Martelli, uma ótima noite a você e a todos. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade abriu uma investigação para apurar o caso de uma turista que foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha. Tayane Dalazen, de 36 anos, estava em um passeio de mergulho em frente à Associação de Pescadores da ilha. Imagens mostram que momentos antes de morder a turista, o tubarão foi atingido por um suporte de câmera carregado pelo guia. Tayane ficou com um ferimento na perna, foi levada ao hospital e já teve alta. Este é o segundo caso de mordida de tubarão nas últimas 2 semanas em Noronha. Por isso, o ICMBio avalia também a proibição de mergulho na área. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco. O Português e Palmeiras vão jogar no Canindé em 10 minutos. Rola a bola para o timaço da Bandeirantes na mesa de som de Michel Lopes. Na central de Roberto Dias, equipe de externas aqui comigo, Daniel Xingotti. Parla como parla. E Wesley Ortega. Switcher Alexandre Marques. Marques está ligado no digital com Alessandra Wadi. Timaço da Bandeirantes pronto para o jogo. Em 9 minutos, rola a bola no estádio do Canindé. O Bruno Migliosi. Ingressos esgotados. Tem mais algum para vender ali fora? O estádio, tô vendo aqui à minha frente, tem um anel, né? O único anel que tem, inclusive, né? À frente da cabine de transmissão da Rádio Bandeirantes, coberto pelos torcedores do Palmeiras. Aqui embaixo tem também um pouquinho de torcedor do Palmeiras e à direita toda a torcida da Lusa. Tem alguns espaços aqui perto dos Leões da Fabulosa, né, Milhões? Sim, Martelli, ainda tem ingressos à disposição e a expectativa da Portuguesa é de que cerca de 13 mil lugares sejam ocupados hoje. Eram 15 mil ao princípio disponibilizados. Imagino que fica aí nessa média. Não deve ter capacidade máxima não o estádio do Canindé, que teve desses 15 mil à disposição para as vendas. 10 mil para palmeirenses, 5 mil para torcedores da Portuguesa. Então, o dobro de palmeirenses hoje na estreia do Verdão no Campeonato Paulista, Martelli. Você mergulha com tubarão se tiver oportunidade, Milhões, ou não? Oi? Você mergulha com tubarão se tiver oportunidade ou não? Dentro de uma jaulinha ali, seguro. Dá pra brincar, mas não coloca a mão pra fora de jeito nenhum. Futebol da Bandeirantes, já rola a bola. Portuguesa e Palmeiras nesse momento, os reservas do Verdão vindo programado, já vem o protocolo oficial e as escalações de Portuguesa e Palmeiras. Olha lá, Lomba e o Everton, hein? Lomba e o Everton. Carlos Miguel titular. O Everton faz um sinal pro torcedor. Saúda o torcedor do Palmeiras aqui, hein? O Everton no banco, o Carlos Miguel titular. Tem campo, tem condição de jogo, não sei se fica no Palmeiras. Afinal de contas, o cara quer jogar, né? Não sei se quer ficar brigando por posição aqui no Verdão. Lomba também tem contrato. Carlos Miguel, desde que machucou o Everton, assumiu a posição de titular e tá ali, ó, puxando a fila do Verdão. Titular nessa noite, iniciando os trabalhos de 2026. No microfone da Bandeirantes, já tem Portuguesa e Palmeiras. Tem o Verdão buscando mais uma grande caminhada no ano de 2026 de um campeonato paulista. Vai buscando o seu 27º título de um campeonato estadual. O torcedor do Palmeiras começa a subir algumas faixas. 43 anos, imagina em relação à torcida organizada. Tem algumas faixas em branco ali. Ao meu lado esquerdo, sobe também o mosaico da torcida dos Leões da Fabulosa, a torcida da Portuguesa trazendo todos os escudos, os símbolos da Portuguesa durante todos os seus anos de história. A Portuguesa também no início importante na caminhada de 2026. Palmeiras e Portuguesa abrindo o Campeonato Paulista no microfone da Bandeirantes. É o primeiro jogo do Verdão, é o primeiro jogo também da Portuguesa da Bandeirantes para você ligado em todos os cantos do Brasil. Nós vamos escalar os times, começando com a Lusa. Portuguesa, a Lusa, tricampeão paulista, já foi vice-campeã brasileira. Tem o título de uma Série B, o título nacional da Portuguesa, na Bandeirantes, para os Leões da Fabulosa, pro torcedor da Lusa, vem a escalação da Portuguesa. Vamos à luta, ó campeões, vamos vibrar os nossos corações. Escalando a Lusa, pronta para a estreia no Campeonato Paulista no estádio do Canindé, voltando à sua casa com o Bruno Bertinato no gol, na direita 2 para João Vitor. Linha de zaga de 3, Gustavo Henrique, 4 para Eduardo, pela esquerda o Salomão veste a 6, meio de campo de 5, Hudson, 8, Zé Vitor, o 10 é o capitão Gabriel Pires, no ataque 15, Igor Torres, 19, Prata da Casa, Maceió e 21 para o atacante René
equipe do técnico Fábio Matias. Martelli. E o banco de Fábio Matias Milhossi. Opções para o técnico estreante: João Paulo Botiguim, Carlos Lima, Caio Roque, Ciência Denis, Guilherme Portuga, Sequini, Everton Cadorini, Cauê Coloni e Lohan. Escalada e definida a equipe da Portuguesa, escalada pronta para o jogo, a luz para o confronto de daqui a pouco, 8h30 da noite, rola a bola para você ligado em todos os cantos do Brasil, no microfone da Bandeirantes. Portuguesa e Palmeiras se enfrentam, você curte no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9. Vamos para o outro lado do jogo, Verdão em campo, torcedor do Palmeiras querendo mais uma grande temporada de disputa de títulos. Na Bandeirantes vem o 12 vezes campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, 26 paulistas no currículo. Na Bandeirantes você confere a escalação do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta aguarda. O primeiro Palmeiras de 2026, comandado pelo técnico Abel Ferreira, manda a campo 1, Carlos Miguel, na direita 4 para Giai, linha de zaga de 26 Murilo e 43 para Benedetti, pela esquerda o Jefté, veste a camisa 6, meio de campo de 27, o estreante pela primeira vez vestindo o alviverde, Marlon Freitas, ao lado de 48 Larson, na frente 40 Lan, 18 Maurício, 19 Sousa, Luigi veste a 31 no comando de ataque do Verdão. Martelli. Repeteco do Verdão. Com Carlos Miguel, Giai, Murilo, Benedetti e Jefté, Marlon Freitas, Larson, Alan e Maurício, Sousa e Luigi. E o banco de Abel Ferreira, Milhossi. Opções para o português. Hoje não lotou o banco não, apenas 9 jogadores. Lomba, Everton, Kelvin, Bruno Fux, Luiz Pacheco, Andreas Pereira, Riquelme, Eric Pelé e Bruno Rodrigues. Muitos jogadores preservados da estreia do Verdão no Campeonato Paulista. Escalado e definido o Palmeiras, que vem com o seu novo uniforme, o segundo uniforme inteiro de branco com os detalhes. Na cola, aquela gola estilo polo, manja. Estilo as que o Léo James usa. Só que aí a polo é nas cores da Itália. Tem vermelho, tem branco, tem verde. Bonito novo uniforme do Palmeiras. Ali no centro do campo estão de preto e azul. Quero saber quem apita o jogo. Dono do apito, Lucas Caneto Belotti, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Enderson da Silva. O quarto árbitro é Fagson Júnior dos Santos. Quem cuida do VAR é Vinícius Furlan. Vai começar o jogo, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Portuguesa e Palmeiras do estádio do Canindé. Aprovadas as escalações, Léo James. Aprovada a polo do Verdão, Léo James. Aprovadíssima. Aprovada também a escalação, é uma escalação muito modificada do Palmeiras, até porque faz menos de uma semana que o time se reapresentou para a temporada de 2026, mas é uma grande oportunidade para vermos Marlon Freitas na sua primeira exibição pelo Palmeiras. Vai jogar como primeiro volante, vai jogar como segundo homem ou vai dividir esse papel com o Larson? Dúvidas que serão sanadas a partir de agora, Pedro Martelli. E o Marlon Freitas já entra como titular, veio do Botafogo, não saiu muito bem de lá não, é titular. A expectativa depois até para repor o Aníbal Moreno, é um jogador que veio de uma certa forma com investimento alto, hein? Marlon Freitas chega, vai embora Aníbal Moreno, foi embora também o Micael, tem desfalques, mas ele vem para ser titular ao lado de Andreas Pereira, ou na sua imaginação aí do que é traçado o objetivo do ano pro Palmeiras, os dois não podem jogar juntos, hein, Léo? Titularíssimo, acho que até o Andreas em 2026 pode jogar um pouquinho mais à frente, assim que o Lucas Evangelista estiver à disposição, a gente pode pensar no Palmeiras com Marlon Freitas e Evangelista à frente da linha de 4, com o Andreas Pereira como de fato um armador. Com a lesão do Evangelista na temporada passada, o Andreas Pereira teve que dar alguns passinhos para trás. Será um Palmeiras diferente para 2026. Vai começar no jogo, tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo na fibra 90.9, na faixa estendida em todos os cantos do Brasil, 86.3. Curtindo também, galera, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, trazendo todas as informações, todos os toques da bola. É mais um ano de futebol da Bandeirantes. Tá só começando o ano de 2026. Muita gente conosco aqui, Moacir Maricel, José, Vanir também, de Pierre, Luiz de Jesus. Curtindo no microfone da Bandeirantes, Wagner Contreira, Cleiton. Conosco também, deixa eu pegar a mensagem aqui, ó. Pessoal que tá curtindo lá da Zona Leste de São Paulo, José Hélio. A Lusa pode ganhar. Tem condições de ganhar o jogo? Tem sim. Palmeiras está começando o ano, a Lusa também. Tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Palmeiras inteiro de branco com os detalhes em sua camisa nova, o seu novo uniforme com os detalhes em verde. À direita fica a equipe da Portuguesa com seu tradicional primeiro uniforme. A Portuguesa na abertura também.
na abertura também do Campeonato Paulista de 2026. Palmeiras à esquerda do microfone da Bandeirantes, Portuguesa à direita do microfone da Bandeirantes. 8h30 da noite de um futebol brasileiro que começa cedo na temporada de 2026. E se tem futebol, nós estamos aqui. Se tem futebol, a Bandeirantes está presente. E se tem Bandeirantes, tem você em todos os cantos do Brasil. Curtindo o sonsaço de Portuguesa e Palmeiras. Relógio já marca 8h30 da noite. Ergue o braço, Lucas Caneto, Benote apita. Começa o jogo no Canindé. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de abertura de Campeonato Paulista. Sai pro jogo, a Portuguesa sai pro jogo também o Palmeiras. Portuguesa até a primeira posse de bola pela meia direita do campo de defesa, domina Gustavo Henrique. Ele gira para seu companheiro de zaga, pela meia esquerda, Eduardo vem pro domínio, solta a bola para canhota para Salomão. Salomão domina pelo campo de ataque, ele tenta o lançamento à frente, vem por baixo o capitão. Murilo nesta noite, veste a braçadeira de capitão. Ele tentou tapar a frente, saiu do impedimento, Tizão não deu. Lançamento para Luiz na cara do gol, chegou na cobertura, zaga com falta. Falta de ataque na primeira descida do Palmeiras. A bola foi boa, bem espetada. É falta do atacante do Verdão Milhossi. É incrível, né? Já sairia cara a cara com o goleiro ali, o Luigi. Não consegui ver quem deu o lançamento. Me pareceu o Alan. O Marlon Freitas estava por ali também. Por pouco, viu? Foi o camisa 2, João Vitor, que impediu que seria o gol do Palmeiras. Começo de jogo agitado no Canindé. Começa o jogo no Canindé, primeiro minuto de bola rolando, sai pro jogo inteiro de laranja, tá bem fluorescente o uniforme de Bruno Bertinato, que quebra pro campo de ataque, está jogando a Portuguesa, trabalha a bola, Gabriel volta jogando pela quarta zaga, é para Gustavo Henrique, o zagueiro aberto pela meia direita, gira o jogo por dentro, Hudson no círculo central do gramado, chama pro jogo João Vitor pela meia direita, tenta o lançamento à frente, é boa a bola na velocidade, René chegou aqui na da grande área, ponta direita, dois na grande área, ele cruza, explode na marcação, Jefté vem por baixo, explode na marcação, tá nas mãos de Carlos Miguel Milhossi. Mostrando suas asinhas também a Portuguesa, atacando pelo lado direito com velocidade. Claro que o Jefté na marcação ficou para trás, na sequência ficou fácil pro Carlos Miguel. Reposição do Verdão, 0-0 Canindé. Verdão pro campo de ataque, bolão solta pela ponta esquerda, Sousa não soltou, perdeu. A jogada do Verdão foi cirúrgica, Luigi por dentro passava, mas livre de marcação. Ninguém soltou a bola. Na sequência, falta de ataque, bola pra Portuguesa na meia direita. É isso, Milhossi. Ele deu só lateral. Ele dá lateral, viu, Martelli? Não, é isso. Falta marcada. Agora, realmente, a marcação só pra pontuar, hein? Quem tava preocupado com a situação do Sousa, correu meio campo. Correu demais agora o paraguaio que caiu durante o aquecimento. Tudo certo com camisa 19 do Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Portuguesa tenta descer para o campo de ataque, lançamento à frente, passa por todo mundo, vai-se embora pela linha de fundo. Carlos Miguel vai para a cobrança de tiro de meta. 2:30 jogados neste primeiro tempo da estádio do Canindé, por enquanto, placar de 0-0. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, desce para o campo de ataque o Palmeiras e começa no campo de defesa na meia esquerda. Jefté por dentro, boa bola, Marlon Freitas dominou no corredor central de sua intermediária, soltou pela ponta direita, Brasil, adiantou demais, já vem pela ponta direita, por baixo Salomão tira, Manuel pro Palmeiras bater no campo de ataque pela ponta direita, já vai pra cobrança de lateral, arremessa a bola nos pés de Maurício toca pra Jai erra o passe por dentro, chega na marcação, desde faixa Gabriel, e toma a bola para a equipe da Portuguesa, sai jogando, Eduardo tenta o lançamento à frente nas costas da zaga para ninguém. A cobertura estava muito bem posicionado na quarta zaga, Jefté. Volta o jogo para Carlos Miguel dentro da grande área pela quarta zaga, trabalha para Murilo para Jai, já para Marlon Freitas não recebe o passe, Alan ficou sentindo o Alan, juizão não deu, volta a bola para o Palmeiras, está fora do gramado, vai ser atendido. Na frente de Abel Ferreira, o garoto do Palmeiras, camisa 40, cai e sente, hein, Milhossi? E já é preocupação ali a situação do Alan. Claro que terminou a temporada em alta para esse ano. Imagino que seja assim o titular da equipe do Palmeiras, mesmo jogando na partida de hoje. Aos poucos se levanta o Alan com dores ali na perna direita. Só para destacar, viu, Martelli? Comecinho de jogo. Que barulho faz a torcida da Portuguesa, cantando demais, tá dando mais lusa do que Palmeiras nas arquibancadas, pelo menos, Martelli. Palmeiras está jogando o placar de 0-0, estádio dividido no Canindé. Palmeiras por enquanto empata em 0-0, tentou entre as pernas do jogador, o Jefté lá pela ponta esquerda, não completou o Rolinho, volta jogada por Palmeiras. Palmeiras está jogando no campo de defesa, Marlon Freitas de primeira para Maurício, fez o giro, Maurício pela meia direita, bota a bola nos pés de Jai tentou passe à frente, é forte para Alan para Jai, por baixo, rasga Salomão, disputa no alto, Salomão sobrou o braço e vai pintar cartão amarelo pro Salomão. Salomão toma cartão amarelo na chegada para cima do jogador do Verdão.
É o primeiro do jogo, hein, Milhossi? E foi em cima do Marlon Freitas, camisa 27, já tomou um alô, viu? Jogar no Palmeiras é isso, tem que ser com raça, e o Salomão realmente soltou o braço, cartão amarelo, o primeiro do jogo. Imagino que o primeiro também de muitos jogos do Campeonato Paulista que a gente já teve hoje, mas sem tantos amarelos, Salomão amarelado pela equipe da Luz. E aí, Léo James, foi pra cartão? Para cartão amarelo bem aplicado, primeira falta no Marlon, que já consegue alguns bons passes. Detalhe, Marlon Freitas mais próximo dos zagueiros, com o Larson jogando como segundo homem, uma peça um pouco mais avançada, o garoto do Palmeiras. Já tentou lançamento à frente na linha de fundo, Alan chegou na cobertura. Eduardo toma a frente, a bola vai se embora, acabou o campo. Linha de fundo, tiro de meta para Lúcio, só isso. Só isso, reposição de bola para a equipe da Portuguesa. O Alan, que há pouco sentiu, já mostrou que tá tudo certo. Correu bastante até a linha de fundo, por pouco não conseguiu o cruzamento. Palmeiras marca pressão no estádio do Canindé. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Tá calor, hein? Tiro de meta para a equipe da Portuguesa bater, toma distância, vai para a cobrança, não é o goleiro. Toma distância, Gustavo Henrique, chapa, a bola volta para o goleiro. Aí sai jogando por baixo a Portuguesa. Boa reposição de Bruno pela meia esquerda para Salomão, ele pisa na bola, perde espaço, perde a bola. Salomão se atirou contra a bola, bandeira não deu, mas ganhou Salomão para cima do Alan, voltou a jogada pela quarta zaga. Eduardo dentro da grande área, sem brincar, quebra de perna direita para o campo de ataque na ponta. Bom domínio do Igor Torres por dentro, meteu o bolão para a descida, Zé Vitor. E estaciona no círculo central do gramado, volta a jogada para Hudson. Hudson escapou pela meia esquerda, vai flutuando para cima da marcação do Palmeiras. Ele gira pela meia esquerda para Salomão. Salomão não cruza, rola a bola nos pés de Maceió. Maceió pela ponta esquerda, passe curto. Na linha de fundo, só para ninguém. Tiro de meta, Carlos Miguel na bola aí, Milhossi. Já uma postura diferente da Portuguesa, né? Que não veio ao Canindé apenas para se defender. Dessa vez na boa turma pela esquerda, comandada sempre nas ações ofensivas pelo Igor Torres. Por pouco não encontrou espaço, apenas reposição de bola pro Verdão. Larson está jogando para a equipe do Palmeiras pela meia esquerda, volta a jogada pela quarta zaga do campo de defesa para Jefté para Marlon Freitas. Se posiciona entre os zagueiros, Marlon Freitas na meia lua de sua grande área, ele gira pela meia direita para Giai. Já pisa na bola, volta a jogada do campo de defesa. Recomeça Murilo, capitão. Murilo de zagueiro para seu companheiro de zaga, Benedetti domina pela meia esquerda, rola a bola nos pés lá pela ponta, livre de marcação, Jefté dominou, soltou, passe por dentro, perdeu a jogada lá, só vem pro contra-golpe, a Portuguesa tenta descer o carrinho. Falta a Portuguesa, lado direito do meio de campo. E agora a reclamação do cartão. Só falta, Biliossi. Até porque consegue encostar na bola o Larson, viu? Ele dá o carquinho, realmente estava perdido no lance, acabou perdendo o tempo da bola, mas acerta o jogador da Portuguesa, o camisa 2, João Vitor, que é rápido e ligeiro, sofre a falta e já repõe. Já lançou na ponta esquerda para Maceió, no quarto de círculo, dominou na bandeira de escanteio pela ponta esquerda, pedalou, balançou, escapou do Jair, voltou pela meia esquerda, é pro domínio de Zé Vitor, olha pra grande área, cruzou, toque pro gol! Pra fora do gol! Cruzamento do Zé Vitor na segunda trave, o toque de cabeça quase, Igor Torres marcou. Passa a direita do Carlos Miguel, linha de fundo, e só isso aí, Milhossi. Sobe o volume no estádio do Canindé, a boa chegada da equipe da Portuguesa. O Igor Torres subiu, ninguém subiu com ele, hein? A linha de zaga do Palmeiras com o Benedetti, Murilo só olhou e por muito pouco não abre o placar. A Portuguesa é a primeira a assustar na estreia do Campeonato Paulista. 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Carlos Miguel está jogando na pequena área. É bom gramado no Canindé, hein? É bom gramado no Canindé. De primeira para Laço pressionado, volta a jogada pela linha lateral da grande área, pela meio direita para Murilo, para já para Marlon Freitas. Boa bola por dentro, espaço criado. Maurício tentou o lançamento nas costas da marcação. Corta a marcação, sai jogando a Portuguesa. Domina no campo de ataque. Gabriel, capitão à frente para Rini. Boa bola para Igor Torres escapou na ponta direita aqui na da grande área. Escorregou o Jefté, soltou na linha de fundo, tentou a devolução por baixo. Vai firme a marcação do Verdão, foi para fora. Manuel para a Portuguesa bater no campo de ataque da ponta direita. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Portuguesa tem arremesso lateral no campo de ataque, quase 9 minutos jogados deste primeiro tempo. É lateral que vai para a meio da grande área. Levantamento vem por baixo, tira a marcação do Palmeiras, afasta, volta a jogada pelo campo de defesa na meia esquerda. Larson está pressionado pela marcação, deu tapinha à frente, é para Souza escapou na ponta, vem por baixo. Hudson na cobertura, põe para fora. 9 jogados primeiro tempo. Por enquanto, Portuguesa 0, Palmeiras 0. E o jogo em Léo James. Partida equilibrada até aqui, a melhor chance do lado da Portuguesa, um cruzamento que na segunda trave o Jefté é um lateral baixo, é mais baixo em relação, por exemplo, ao Piquerez, que é o titular da posição.
O Palmeiras tenta trocar passes na saída, a Portuguesa sobe para pressionar. Quando o Palmeiras consegue escapar, há um espaço atrás que pode ser explorado pelo time alviverde. Você ligado no microfone da Bandeirantes, por enquanto o placar de 0-0, abertura do Campeonato Paulista, a primeira rodada por enquanto no Canindé 0-0, sai jogando dentro da grande área, livre de marcação, Bruno Bertinato, goleiro da Lusa, inteiro de laranja de perna esquerda, ele olha para o campo de ataque, quebra de perna esquerda na ponta direita para Torres, Igor Torres sobe para tocar de cabeça, ganhou do zagueiro, escorou para René, opa, pegou na mão do zagueiro, Benedetti não viu. Recua, o zagueiro tá nos pés de Carlos Miguel. Sai jogando mal. Falhou a zaga do Verdão, caiu o jogador da Lusa dentro da grande área, mandou seguir. O Carlos Miguel deu a bola nos pés do René dentro da grande área e tem falta de ataque. Vai fechar o tempo, hein? E tem falta de ataque, quero rever os lances, quero ouvir a opinião Bandeirantes. Mas antes, o que vê do campo, Bruno Migliossi. Que momento, hein? O jogo vai ficando mais quente, Martelli, porque o Luigi, logo após o lance polêmico ali, o lance que seria uma verdadeira lambança do Carlos Miguel, ele faz uma cama de gato no jogador da Portuguesa que cai e sente muitas dores. O camisa 3, Gustavo Henrique, numa disputa pelo alto, falta marcada por enquanto sem amarelo para o camisa 31 do Palmeiras. E o Carlos Miguel, hein, arrumou um problemão, entregou a bola de graça pro René, mas a zaga palmeirense salva o Carlos Miguel, consegue afastar o jogo. Tá quente no estádio do Canindé. O René tá caído até agora lá na área. Você viu algo do lance ou só foi um encontrão, por isso que o René tá caído, hein, Léo? Acho que só foi um encontrão. Agora, é o primeiro erro de Carlos Miguel na saída de bola do Palmeiras em 2026. Nesse duelo, nessa briga entre o Everton e Carlos Miguel pela titularidade do Palmeiras, o goleiro mais experiente, no caso o Everton, ainda tem uma saída de bola melhor do que o seu principal concorrente, a meta alviverde. Tem disputa por posição, hein? Dizem que tá aberto. Tá caído o jogador da Portuguesa no meio da grande área. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Abertura do Campeonato Paulista, primeiro jogo do Paulistão para Portuguesa e Palmeiras no Canindé, primeira rodada. Relógio marca 10, 11, 12, agora 12 jogados no primeiro tempo. Portuguesa 0, Palmeiras também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Pedro Cohen. Na estreia de Tite, o Cruzeiro perde para o Pouso Alegre no Mineirão por 2-1. O Pouso Alegre chegou a abrir 2-0 e Cauã Prates diminuiu aos 50 do segundo tempo. Daqui a pouco, contra o Avenida, a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Alô, minha Pouso Alegre, família Ferreira, Claudinei, estão felizes, né? Estão felizes da vida. Pousão, hein? Pousão vencendo o Cruzeiro na primeira rodada do Mineirão. 12-13, quase 12-13 jogados desse primeiro tempo. Portuguesa Sá jogando no campo de defesa com a bola nos pés, tranquilo, goleiro Bruno. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. A Portuguesa saiu jogando mal, ganhou o Palmeiras na ponta esquerda, Larson emendou, bateu pro gol, com desvio, tá nas mãos do Bruno Bertinato Migliossi. Primeiro chute do Palmeiras no Campeonato Paulista, era a temporada nos pés de Larson, garoto de 20 anos está tendo oportunidade, não pegou bem, a bola desvia, defesa fácil pro Bruno, goleiro da Portuguesa, segue empatado o jogo no Canindé. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes do Tradicional FM de São Paulo, no Dial FM 90.9 na faixa, estendido 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também tô escutando aqui o esbravejar de longe de vários ouvintes da Bandeirantes no YouTube. Tem falta, hein? Falta a Portuguesa lá do direito, campo de ataque, falta do Sousa. Falta que dá pra cobrar lá pro meio da grande área, não dá não, Migliossi? Com certeza, e já tá posicionado lá o camisa 10, o Gabriel Pires, que inclusive é um jogador de passagem internacional considerável, e passou pelo Benfica, times em La Liga, Botafogo, Fluminense, é a grande novidade da Lusa, ele que vai bater essa falta com a perna esquerda. Falta para a Portuguesa bater no campo de ataque pela ponta direita. Igor Torres toma distância, se apresenta junto com ele. Gabriel Cartão também, que veste a camisa de número 10. A expectativa do torcedor da Lusa de uma bola caprichada lá para o meio da grande área. O torcedor do Palmeiras quer essa bola longe do gol de Carlos Miguel. A marcação perfeita ali do Palmeiras fazendo a linha de impedimento. Toma distância, vai para a cobrança. Dominou Gabriel. Já não vale mais nada. Não vale mais nada. Mal cobrou o Gabriel, o juiz já parou o jogo, imagino, com falta de ataque, foi isso?
É isso, tenta dar uma confusão por posição, né? O Palmeiras colocou muita gente na marcação, os jogadores da Portuguesa tentaram avançar, fizeram falta de ataque. Reposição pro Palmeiras, falta cancelada. Abra as Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ana conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse Presspress.com. Jogo picado, mais uma vez parado lá no campo de defesa do Palmeiras. A ponta esquerda foi falta no Jefté, foi isso, Milhossi? É isso, Jefté que inclusive ganhou oportunidade hoje. O Piquerez, sequer no banco de reservas, é o único jogador ali tirando o uruguaio à disposição do lado esquerdo, sendo testado, observado por Abel Ferreira. Desce pro campo de ataque, equipe do Palmeiras de Aiteto, o toque me foi com o Alain, perdeu, ganha a Portuguesa aos 15 jogados do primeiro tempo. A Portuguesa desce pela ponta esquerda, Zé Vitor dominou, clareou, ergueu a cabeça, busca a jogada, é obrigado a voltar. Recua no campo de defesa, Eduardo se apresenta, rola, bola nos pés de Hudson no círculo central do gramado, que toma pelo campo de defesa na meia direita. Gustavo Henrique pela ponta para João Vitor, o lateral direito da Portuguesa para Hudson volta pelo campo de defesa para o domínio de Gustavo Henrique, sobe a pressão do Palmeiras, quase que ganha a bola do zagueiro. Em extrema competência ali o Luigi. Manuel para a Portuguesa bater no campo de defesa pela meia direita. Por pouco o Luigi não ganha a bola e sair na cara do goleiro. Até por isso o João Vitor não tem pressa para repobra em campo. 16 jogados deste primeiro tempo. Lateral para a Portuguesa bater no campo de defesa pela meia direita. Toma distância, João Vitor vai para a cobrança. Arremessa a bola lá para o meio da... Não tem ninguém, né? No ataque ali da Lusa, não tem ninguém. Na cobertura, Benedetti gira, volta a jogada para Carlos Miguel. Carlos Miguel dentro da grande área. Atenção, hein, Carlos Miguel. Atenção, hein, Carlos Miguel. Carlos Miguel sai jogando de perna esquerda dentro da grande área pela meia direita. Tá livre de marcação, Murilo, zagueiro, capitão nessa noite, trabalhou para Lana, voltou a jogada para Jai lança para o campo de ataque, vem por baixo na marcação. Firme, Eduardo de perna esquerda, põe para fora. Dessas para carro, moto, caminhão, é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul pela frente. Palmeiras tenta descer para o campo de ataque, lançamento do Murilo, mal no meio do campo, ganha a bola mais uma vez, a Lusa tenta descer, tentou o passe de perna esquerda, mal, Gabriel. E o jogo tá aberto, hein? O jogo tá aberto. Desce o Palmeiras em contra-golpe, Larson dominou, soltou na quina da grande área, na ponta esquerda, Luigi pedalou, balançou, escapou da marcação, não soltou. Bateu fraquinho, ganha escanteio. Luigi ganha escanteio, Verdão na ponta esquerda, Emiliossi. Pode criticar a parte técnica de vez em quando, mas entrega não falta. O Luigi correndo demais, se dedicando, consegue o primeiro. Escanteio do Palmeiras, Sossi Maurício por ali. Escanteio pro Palmeiras, já bateu, curtiu, Maurício toma distância, de perna direita, levantou na segunda trave, vai subir para tocar de cabeça, sobe Benedetti pro meio da grande área, quarta marcação, voltou Benedetti, insiste pro meio da grande área, voltou Benedetti, 3 vezes Benedetti, na linha de fundo, Murilo tentou cruzar, escanteio, mais um escanteio, Palmeiras agora na ponta direita, tome pressão do Verdão, Milhossi. E agora ocupando o campo de ataque com mais tempo a equipe do Palmeiras, o Alain é quem se posiciona, é o segundo escanteio na sequência para o Alviverde. Escanteio mais um pro torcedor do Palmeiras, que renovar as esperanças, jogadores na primeira grande área, são 5 do Palmeiras na boca do gol, toma distância Alain para fazer a cobrança, encosta Maurício, vem mais uma cobrança ensaiada de escanteio do Palmeiras, Maurício foi pra área, fica só o Alain. Escanteio pro Palmeiras bater, 17 jogados deste primeiro tempo, escanteio pro Verdão no gol, onde fica o torcedor organizado da Portuguesa, Alain de primeira na boca do gol, tá aqui por cima, vai pela linha de fundo, subiu livre, hein? Subiu livre, me parecia. Seu Larson, ele toca de cabeça e por cima do gol, hein, Milhossi? É uma boa novidade do Palmeiras em 2026. 2 chutes até aqui do Verdão no jogo, os 2 do Larson dessa vez. Uma cabeçada firme, por pouco não abre o placar. Ela se perde, vai por cima, segue 0-0, Canindé. Ferramenta profissional é Wonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Léo Dias, Palmeiras cresceu no jogo, melhorou, não melhorou não, Léo? Ligeiramente, muitos erros técnicos do Palmeiras aqui que demonstra ser uma equipe desentrosada, é até natural pelo pouco tempo de trabalho em 2026, o Palmeiras se reapresentou há menos de uma semana e por ter o seu time alternativo, reserva, mas não é uma noite das mais inspiradas para o Palmeiras até aqui. Placar de 0-0, 18 minutos jogados deste primeiro tempo. Você curtindo, ligado no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida, pegando legal. Em todos os cantos do 86.3, do tradicional FM 90.9. Só dá Bandeirantes para você, a torcida da Luz, hein? Só dá Portuguesa nas arquibancadas, hein?
A Portuguesa tem um apoio aqui no Canindé e repito a você, estádio dividido. Torcedor do Palmeiras em todos os cantos do Brasil, apreensivo nessa estreia do futebol paulista. Falta para a Portuguesa bater no campo de ataque pela meia esquerda. Vai para a cobrança Portuguesa, placar de 0-0, 19 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando para você, curtindo em todos os cantos do Brasil. Abertura do Campeonato Paulista, abertura do Paulistão, e é claro que se tem Paulistão, se tem futebol. Tem o microfone da Bandeirantes trazendo para você todos os toques da bola. 0-0 a Portuguesa, está jogando no campo de defesa, trabalha mais uma vez, Eduardo para Gustavo Henrique pela ponta direita, ele tenta o lançamento para ninguém, quarta marcação do Palmeiras, desce contra-golpe, acelerou o laço, boa bola na ponta direita para Maurício, entrada da grande área, pedalou, balançou, chamou para a perna esquerda, não dá para bater, só para falta, árbitro para o jogo. Falta Palmeiras, campo de ataque, lado direito, próxima grande área, Emílio Assis. E o Hudson tá pedindo desculpas aí para os jogadores do Palmeiras, porque ele apelou. Ele segura o Maurício pela camisa, depois dele ter feito já 2 dribles para cima da marcação na Portuguesa. Se desculpa, mas a falta é perigosa, hein? Próxima da intermediária, é a chance do Verdão de abrir o placar. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Paulistão, primeira rodada, Canindé, relógio marca 20 do primeiro tempo. Portuguesa 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes QG de Esportes, fala Pedro Cunha. Atualizando resultados da Copinha, o São Paulo goleou o Real Soccer pelo placar de 6-1, jogo em andamento, Botafogo 5, Taubaté 0, e daqui a pouco às 9 horas tem Atlético Mineiro e Osasco Audax. Futebol da Bandeirantes trazendo para você, Portuguesa 0, Palmeiras também 0, 20 minutos jogados e a falta para o Palmeiras bater a barreira da Portuguesa, está 1 metro para fora da grande área, cobrindo o canto esquerdo, tampando o canto esquerdo de Bruno Bertinato, toma distância, vai para a cobrança, tá na Sousa. Sousa e tem mais um, Maurício, né? São os dois. Sousa e Maurício na bola, falta pro Palmeiras bater, toma distância, Sousa, Maurício canhotou, Sousa pra bola autorizada, bateu por baixo da barreira, Bruno! Por baixo da barreira, Bruno não cai no golpe do Sousa. Boa a defesa do Bruno e boa a cobrança de falta, hein, Milhões? É, porque ele chutou a bola forte, rasteira, e o Bruno foi buscar no cantinho. Olha a Luz, Torres botou a bola, Zé Vitor, linha de fundo, cruzou, Marlon Freitas por baixo. Já não valia mais nada, impedimento marcado. Aonde, hein? Aonde, hein, seu Bandeira? Mas o fato é, Marlon Freitas foi cirúrgico no corte, hein? O que ele tá fazendo? Sinaliza o seu juiz. Pausa para hidratação. Pô, lá e cá o jogo, hein, Milhões? Uma falta aqui e o lançamento a colar. E pau a pau também nas arquibancadas, viu, Martelli? Agora cantando muito as duas torcidas. Que defesa, viu, do Bruno Bertinato. Foi buscar essa bola no cantinho, era um chute forte com desvio. Na cobrança de falta do Sousa. Na resposta, a Portuguesa sempre veloz. Mais uma vez pede uma interceptação. Ó. Na pausa para hidratação, o Abel mal participa da rodinha. Fica mais entre os jogadores, dá orientações curtas do técnico português, que está estreando também em 2026. É, mas tá calor aqui no Canindé, hein? Tá explicado essa pausa para hidratação. Tá quente, hein? E começou a chover, hein? Ah, tem que dar uma refrescada. Tá de capa? Ah, tá guardada. Por enquanto a garoa aqui não pede capa, não. Léo James, jogo parado, jogadores se hidratando aqui no forte calor de São Paulo. Canindé, 0-0, Léo James. Primeiro tempo até aqui equilibrado. Os dois times sobem para pressionar a saída de bola do adversário. A Portuguesa aproveita o fato do Palmeiras ser uma equipe desentrosada e ainda sem ritmo de jogo para subir marcação. Quando o Palmeiras escapa dessa primeira pressão da Portuguesa, aí consegue campo e espaço para acelerar. Foi o que gerou o último lance. Depois o Sousa teve uma bela cobrança de falta à la Ronaldinho Gaúcho nos grandes tempos. É, o Ronaldinho guardou. O Ronaldinho foi o cara que inventou isso aí? Deixa eu ver aqui. Dos mais jovens, né? Quem viu ele batendo por baixo da barreira foi o Ronaldinho. Fez gol assim fez gol naquele 4-3, inclusive, hein? 4-3 contra o Santos na Vila Belmiro. Fez gol no Galo. Foi bem o Sousa ousado, hein? Botou a bola embaixo da barreira e foi lá, o goleirão pegou, diga. Eu lembro de uma cobrança do Ronaldinho contra o Werder Bremen na Liga dos Campeões, foi assim, bateu por baixo da barreira, no caso ele fez, né? O Sousa não. Tá chovendo, aperta a chuva aqui no Canindé, hein? Pra ver se dá uma refrescada. Torcedor do Palmeiras respondeu, responde a torcida da Portuguesa. Bola vai rolar mais uma vez depois da pausa para hidratação.
Todo mundo hidratado. Carlos Miguel com a bola nos pés dentro da grande área. 23 jogados, volta a rolar a bola no Canindé. Sai jogando o Palmeiras no campo de defesa. Murilo volta a jogada para Carlos Miguel na pequena área, pressionado. Gira pela meia esquerda para Benedetti. Benedetti mal. Benedetti perdeu, ganhou a portuguesa. Jefté vem por baixo. Vem o Jefté, hein? Salva o Palmeiras, que tenta descer para contra-golpe na ponta direita. João Vitor vem de pé na direita, põe para fora. Manuel Palmeiras do campo de defesa do lado esquerdo. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 24 minutos jogados desse primeiro tempo na noite de São Paulo, quase 9 da noite. Futebol da Bandeirantes transmitindo para você, Portuguesa 0, Palmeiras também 0. Tenta Sá jogando no campo de defesa, trabalha a jogada pelo campo de defesa, na meia direita mais uma vez, Murilo capitão. Murilo acelera para Alain. Alain escapou da marcação, quente a linha lateral dos técnicos, abandona a ponta, vem por dentro, girou o bolão na ponta esquerda, criou espaço, boa jogada de Alain, é para velocidade, desceu. Larson trabalhou para Jefté para Larson na entrada da grande área, ameaçou cruzar, volta para Mano Freitas. Malo Freitas domina do círculo central do gramado, volta com a jogada no campo de defesa para Benedetti. Benedetti na meia esquerda para meia direita para Murilo. Murilo para Malo à frente para Maurício para Luigi antes dele. O Bandeira para o jogo, marca impedimento no ataque do Verdão, Miriossi. E era o Luigi que sairia cara a cara com o goleiro, só para destacar, age mesmo como um centroavante, o camisa 31, sempre atacando espaço em busca dos passes, e o armador Maurício ainda não conseguiu conectar essa bola perigosa do Palmeiras. Olha, é o primeiro jogo do Marlon Freitas, hein? Mas vai ser difícil tirar o cara de campo. Com 26 minutos, já digo que vai ser difícil tirar o Marlon Freitas de uma posição de titular no ano do Palmeiras, viu, Léo? Ele chega para jogar, para ser titular. A questão é quem será o parceiro dele. Vai formar a dupla com o Lucas Evangelista ou o Andrés Pereira novamente vai jogar como segundo homem, o Marlon Freitas como um 5, teoricamente. Mas o Marlon é titular absoluto durante boa parte do ano. Será preservado em alguns jogos, mas é titular da equipe. 26 jogados deste primeiro tempo, desce para o campo de ataque o Palmeiras, a torcida do Verdão quer gol, cadê o torcedor do Palmeiras no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já vou para a live, você curtindo também no FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, 86.3, futebol da Bandeirantes na abertura do Paulista para Portuguesa 0, Palmeiras também 0, 26 jogados, desce para o campo de ataque a equipe do Palmeiras, laço para Marlon Freitas, que visão de primeira, inverteu o balão na ponta esquerda para Jefté, aqui da grande área, tentou cruzar em cima do zagueiro, volta para Jefté pisa na bola, rola a bola nos pés de Luigi escapou da marcação, no meio de dois, Luigi por dentro, saiu a tabela, vai pitar o gol por baixo, rasga de qualquer jeito, João Vitor tira. Palmeiras na pressão, quase saiu na cara do gol, Emiliossi. Era um bom passe do Maurício, mas o João Vitor foi muito inteligente. Lateral direito intercepta o passe, ganha espaço e tira. É pressão palmeirense que vai pra cima na troca de passes rápidos, quase encontra espaço na área da Lusa. Placar de 0-0, sai jogo do futebol da Bandeirantes, transmite pra você, Palmeiras sai pro jogo no campo de defesa, Carlos Miguel sem pressa. Futebol pede uma boa ideia, hein? E tá calor. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Está jogando o Palmeiras para o campo de ataque, mais uma vez fez a tabela, por dentro escapou, Larson soltou ponta direita para Jai, armou, bateu no gol por cima do gol do Bruno. Ele tinha o Alain, mas tinha o gol aberto, bateu a bola, subiu, foi na torcida, tiro de meta para Lusa. Fechando pelo meio, lateral direito argentino, e o Alain que ainda vai lá na ponta, e aí o Jai, que não teve ali o ano dos sonhos do ano passado, quis fazer o golzinho dele, buscou o ângulo, manda por cima, mais uma chance perdida pelo Verdão. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tiro de meta para Lusa, está jogando no campo de defesa, Gustavo Henrique cobra, tiro de meta, quebra para o campo de ataque na cabeça de Jai, ele toca de cabeça, põe para fora, manual, lateral para a Portuguesa, bater no campo de defesa do lado esquerdo, 28 minutos jogados neste primeiro tempo no Canindé, por enquanto na primeira rodada do Paulistão, 0 Palmeiras, 0 também para a equipe da Portuguesa, lateral para Lusa, bater no campo de defesa, na meia esquerda, toma a distância, Salomão vai para a cobrança, arremessa a bola à frente, toca de cabeça, quarta marcação do Palmeiras, volta para Jai devolve de cabeça para o campo de ataque, na ponta esquerda para ninguém, mais um lateral para a Portuguesa que ganha metros do lado esquerdo, caminha com a bola nos pés, Salomão, 0-0, placar do jogo, já vem ele, o intervalo inteligente para Ricardo Capriotti chegando para subir o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Zé Vitor carrega a bola para a equipe da Portuguesa, para a ponta esquerda, cruza a fronteira, escapou de 3, soltou o balão na Salomão, na frente de Jai vem por baixo, tira e põe para fora, lateral para equipe do Palmeiras bater no campo de defesa ao lado direito. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar.
Palmeiras tem a posse de bola, Luiz escapa da marcação, tenta o passe à frente, corta, interceptado pelo Salomão, Salomão perdeu, Luiz ganhou mais uma, ponta direita no meio de 2, perdeu mais uma também, nos pés vem Eduardo, zagueiro ganha, cruza a fronteira, mete a bola pela ponta esquerda por elevação para Zé Vitor pisa na bola, pede alguém, único a se aproximar, era o Gabriel, a bola não chega para o Gabriel, volta no campo de defesa, Gabriel agora sim, se aproxima do zagueiro do lado esquerdo, Gabriel cruza a fronteira, tenta descer para a equipe da Portuguesa, caminha com a bola nos pés, rola a bola nos pés de Salomão, Salomão escapou, toma falta do Alain. Falta a Portuguesa lado esquerdo também, mais uma que dá para cruzar em Milhossi. Deu um trançapé no Salomão, lateral esquerdo, que se lançava para cima, é perigosa, mas cobra curtinha a Portuguesa no campo de ataque. Portuguesa está jogando no campo de defesa, Eduardo do Silco central do gramado, gira pela meia esquerda, 9 da noite, marca o microfone da Bandeirantes, já vem o intervalo inteligente da Bandeirantes, domina no campo de ataque na ponta esquerda da Portuguesa, escapa da marcação, 10 e faixa, Gabriel pra Maceió no meio de 2, escapou, Maceió, clareou, bateu no gol, pra fora do gol, o Maceió escapou de 2 na entrada da grande área e encheu o pé, uma pancada na cara da bola. Carlos Miguel com 2 e tralala, não chegaria nela, passa a direita do gol do Palmeiras, linha de fundo, tiro de meta, só isso, Vinhossi. É liso, hein? Saboado o tal do Maceió, que já tá na Portuguesa há 3 anos, inclusive foi destaque no Paulistão de 24, também jogou em 25 e esteve emprestado ao Mirassol no último Campeonato Brasileiro, por pouco não abre o placar no Canindé. Palmeiras vai pro campo de ataque, tenta a resposta, Maurício girou, ponta esquerda, boa bola pra Sousa, pedalou, balançou, Sousa levou na linha de fundo, dá pra cruzar, demorou demais. E quando cruzou, mandou a bola fora do Canindé. Só isso. Né, Milhões? Ficou feio, viu? Na minha frente aqui o Sousa, na hora de fazer o bonito, ele se confunde, a perna direita com a esquerda, não consegue o cruzamento, manda pra fora, o lance bizarro do paraguaio, tá buscando espaço, tem que fazer melhor do que isso o Sousa, que mandou mal pelo lado esquerdo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando pra você. Campeonato Paulista, primeira rodada no Canindé, abrindo a temporada pra você ligado na Bandeirantes, é a Paulistão, relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Portuguesa 0, Palmeiras também 0, e vem Portuguesa, entrada da grande área e passou mal, Gabriel, repito a você, Portuguesa 0, Palmeiras também 0, QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Pedro Cunha. Definidas as semifinais da Copa Africana de Nações. Hoje a Nigéria venceu a Argélia pelo placar de 2-0 e o Egito bateu a Costa do Marfim por 3-2. Os 2 jogos das semis na quarta-feira, Senegal e Egito às 2 horas da tarde, Nigéria e Marrocos às 5 horas da tarde. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress, braspress.com. Daqui a pouco o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume para todos os cantos do Brasil. 0 Portuguesa, 0 também para o Palmeiras. 32 jogados deste primeiro tempo. Carlos Miguel da meia-noite, sua grande área está jogando, está inteiro de marca-texto. Aquela cor é meio amarelada, meio com verde, aquele verde que você, torcedor do Palmeiras, está tradicionalmente acostumado a acompanhar. Na Bandeirantes, por enquanto 0-0. Marlon Freitas está dando uma aula de distribuição, distribuiu lá pela ponta esquerda, bola para Jefté, abandona a ponta, vem por dentro, tentou cruzar, explode no zagueiro, volta para o contra-golpe a Lusa, tentou descer, Torres chega forte, mas me pareceu leal o Benedetti, mas não é por isso que não dói, né, Milhões? Segue caído ali o lateral, o ponta direita perdendo a Portuguesa, o Igor Torres. Benedetti chegou firme, mas sem maiores problemas, apenas lateral para a Lusa, que está encurralada nesse momento no campo de defesa. 33 jogados, análise do microfone da Bandeirantes. Está gostando do jogo, Léo Dins? Uma atuação tímida ainda do Palmeiras, mas o Marlon Freitas tem bons 33 minutos até aqui. Como você disse, distribuindo o jogo do Palmeiras desde os primeiros metros de campo, e pode ser um acréscimo importante caso ele seja o primeiro volante. Tem um passe melhor do que o Aníbal Moreno, por exemplo, que foi titular durante boa parte da temporada passada. Para mim, o destaque até aqui nessa atuação, que repito, é tímida do Palmeiras, é o garoto Larson. O jogo tá parado, tem falta marcada, a Portuguesa ganha mais uma falta importante na quina da grande área, lá do lado direito, hein, Milhões?
A Portuguesa aos poucos vai também se lançando, tendo oportunidades. Bola parada, o Gabriel já tá por ali. O camisa 10 se posiciona, também o Igor Torres. Mais uma chance, da última vez deu trabalho. O cruzamento na Portuguesa, vem mais um. Ferramenta profissional é Vonder, da obra oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Falta para a Portuguesa bater na quina da grande área. Toma distância com a perna esquerda, Gabriel 10 e faixa. O capitão ergue o braço direito, sinaliza a jogada. Também tem por ali a opção com a perna direita, Torres. Jogadores da Lusa lá para o meio da grande área. Todo mundo do Palmeiras dentro da grande área. Autorizado, Torres partiu, saiu da bola. Gabriel cruzou, segunda trave, no alto, toca de cabeça. Firme a zaga do Verdão, tira, Benedetti afasta, sai em linha lateral, arremesso manual para a equipe da Portuguesa, bater no campo de ataque para a meia esquerda, sobe o volume, torcedor da Luz, quer o primeiro gol, placar de 0-0 da Bandeirantes, para todos os cantos do Brasil, lateral, futebol é com a Bandeirantes, 0-0, placar do jogo, Manuel para a Portuguesa, bater pela meia esquerda, Salomão levantou para o meio da grande área, quarta marcação, mais volta, toca de cabeça, Hudson pela meia esquerda, de novo insiste, Salomão pressionado por dois, Salomão tentou pentear a bola, levou para a linha de fundo, vai tentar escorar o escanteio, bateu no gol, na rede pelo lado de fora e pra ninguém. Linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras bater e só isso. Não tinha espaço o Salomão, não tinha mais o que fazer pelo lado esquerdo, buscou um cruzamento com as forças que tinha, manda pra fora sem direção. Sai jogando o Palmeiras mal, hein? GFT perdeu para Torres, é bom, Torres levou na linha de fundo, oportunidade para Lusa, Torres prendeu a bola, soltou de trás o chute pro gol, estica a perna, Benedetti tirou. Quase a Luz abre o placar, quase a chance, Igor Torres ganhou mais uma em Milhossi. De novo, no erro de saída de bola do Palmeiras, não consegue dar andamento na jogada do Jefté. Mas o Verdão responde na sequência, com velocidade, o jogo pau a pau dos dois lados, Pedro Martelli. É bom o jogo do Canindé, é bom o jogo de Portuguesa 0, Palmeiras também 0. Vou te falar uma coisa aqui que eu tô vendo lado esquerdo e lado direito, desde que o Milhossi falou da disputa, as torcidas também no duelo, tá bonito de ver. Uma hora os Leões da Fabulosa sobe o volume, uma hora a Mancha também sobe o volume, aqui ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Agora o Maurício deu uma viajada, né? Quase isolou mais uma do Canindé, hein, Milhossi? Isso aí, inclusive se fosse um pouquinho mais alto, se perderia na marginal Tietê. Por pouco não coloca a bola no rio. O Maurício, chute muito torto, muito ruim, e que se pede a linha de fundo. A Portuguesa repõe com o seu goleiro Bruno Bertinato. Tiro de meta para a Lusa. Tiro de meta para a Portuguesa bater, toma distância para fazer a cobrança de perna direito, o zagueiro Gustavo Henrique, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco, intervalo inteligente com Ricardo Caprotti. Marlon Freitas ganhou a bola no corredor central de sua intermediária, abriu jogada meio direita para Giai, na quina da grande área. Giai por baixo, boa bola, Maurício girou, voltou, Marlon Freitas bateu no gol, com desvio. Desvia na marcação, volta para a Portuguesa. Essas para carro, moto, caminhão é na Cata, sabe por que? Ora, porque era Cata. E é tudo azul pela frente. Lateral tá marcado. Bandeira não deu lateral. Tinha uma disputa à direita, a próxima bandeira de escanteio. A bola sai, o Bandeira não ergue o mastro. Bandeira, hein? E aí ele dá o lateral pro Palmeiras, que realmente acho que tocou por último jogador da Portuguesa. Mas a bandeira tá aí e operada pelo Bandeira. Não tô, cara, era lateral para Portuguesa, para ser operada, para ser utilizada, né, Milhões? Mas tudo bem. A bandeira foi só um adereço agora, realmente marcação confusa. E a bola do Verdão que segue no ataque. E vem Palmeiras, cruzamento de Murilo para o meio da grande área, toque de cabeça em cima da marcação, sobra, rasga a zaga da Lusa, volta na entrada da grande área, tentou ganhar Benedetti, já corre atrás dela, bom giro da marcação, afasta a Portuguesa, tirou o zagueiro e vai pintar o lançamento, vai chegar René, recuo de cabeça errado, Carlos Miguel fora do gol, René dentro, bateu, Carlos Miguel pegou! O Murilo recuou de cabeça. O Carlos Miguel fora do gol dentro da grande área. O René bateu, o Carlos conseguiu fechar o ângulo. Quase o gol, Milhossi. Importante a velocidade do Carlos Miguel na recuperação, porque sairia sem goleiro. Cara a cara o Igor Torres para abrir o placar no estádio do Canindé. Muito bem no lance, Carlos Miguel, depois de uma cabeçada confusa, um chutão que virou lançamento. Ele salva o Palmeiras de levar 1-0, Martelli. Léo James. Agora o Murilo quase deixou o Carlos Miguel vendido. E o Carlos Miguel saindo para ficar com a bola nas mãos dentro da grande área. Quase, hein, Léo? Recuo do Murilo não foi bom, o Carlos Miguel salvou. E nisso ele vai muito bem, né? Para fechar o ângulo do atacante, fazer com que o jogo permaneça 0-0. A Portuguesa pressiona a saída de bola do Palmeiras, que tem muita dificuldade para sair, principalmente com o Jefté, lateral esquerdo. Palmeiras, a atuação do lateral esquerdo do Palmeiras é bem abaixo por enquanto. Cartão amarelo pro Murilo, falta marcada em cima do Zé Vitor, que meteu
Uma caneta na entrada da grande área. É bom o jogo no Canindé, hein, Milhões? E também é bom de bola o tal do Zé Vitor, hein? Camisa 8 da Portuguesa. Ousado esse segundo volante, tem qualidade, vai pra cima depois de ter roubado a bola. Teve que apelar. Falta marcada, amarelo para Murilo. Mais uma bola importante, perigosa a favor da Lusa. Olha, tudo bem que tem gente que não gosta. E vai sair o risoto, hein? Ô Xingote, vai sair o risoto, hein? Tá sentindo o cheiro? Cara, os caras fazem risoto aqui no Canindé. Você acredita nisso, Léo? Ó a recepção pra imprensa. Traz um pra mim. Ó a recepção. Pô, vou levar. Guarda pra nós. Os caras vão fazer o que isso? Que esquema. Ó, essa história de futebol começando antes. Ah, mas não vai ter. O jogo é bom no Canindé, viu? O jogo é lá em cá, não tem aquela história de amarrar. Ah, toca de lado, toca pro... O jogo é bom. O jogo é bom e realmente aberto, bacana pra quem tá vendo o jogo. Pra quem tá trabalhando no jogo, que é bacana. E a Portuguesa demonstra, é muito cedo, claro, é verdade, mas tá jogando com uma disposição gigante aqui em casa, hein? E tem uma falta perigosa. Cartão amarelo. Bom, nas minhas anotações aqui é um pro Murilo e teve um pro Salomão pra cada lado. É isso, Bilhões? Perfeitamente, um amarelo pra cada lado até aqui nesse primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes presente no Canindé. A Bandeirantes presente para mais um ano, para mais uma temporada de futebol brasileiro. 40 minutos jogados deste primeiro tempo. É falta para Lusa bater. Zé Vitor toma distância, 6 jogadores da barreira. Cobrindo o canto direito de Carlos Miguel. Zé Vitor com a perna direita, Gabriel com a canhota. Autorizado o árbitro, momento para Lusa. Gabriel partiu, a bola bateu por cima do gol. Por cima do gol. Tem desvio na marcação do Palmeiras. Juiz está dando escanteio para a Portuguesa do lado esquerdo na cobrança do Gabriel, hein, Milhossi? E realmente teve desvio, marcação acertada da arbitragem. O Gabriel vai se posicionar para a cobrança, o camisa 10 e faixa da Lusa, para colocar mais uma bola na área, o primeiro escanteio da Portuguesa no jogo. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, essa é boa, a boa ideia do Brasil. Escanteio para a equipe da Portuguesa bater do lado esquerdo, toma distância, vai para a cobrança Torres. Torres saiu da bola, deixou para Maceió, jogadores lá para o meio da grande área, tentando atrapalhar a saída do goleiro Carlos Miguel. Vai para a cobrança de escanteio, quase 41 minutos jogados, atenção torcedor brasileiro, na Bandeirantes o placar de 0-0, escanteio Maceió, levantou na primeira trave, Carlos Miguel deu soco na bola, voltou de Mike, cortou que tentou virar Mike, não deu. E agora, hein? Tome contra-golpe pro Palmeiras, inteligente, a marcação da Portuguesa faz a falta. Para matar o contra-golpe, né, Milhões? João Vitor agora foi malaco, né? Soube acertar a marcação, não deixou que o Palmeiras jogasse e tivesse o contra-ataque à sua disposição. Portuguesa já reposta no campo de defesa, entrega a bola ao Palmeiras. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Daqui a pouco vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti a subir para todos os cantos do Brasil. No tradicional Dial de São Paulo, na fibra 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, 86.3. 41 minutos jogados deste primeiro tempo. Eu quero a galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Palmeiras desce, lançamento para o campo de ataque. Luiz no mano a mano, invadiu a grande área, pedalou, balançou, deixou o zagueiro na saudade, bateu no gol. Pra fora! Jogadaça do Luiz, pra quebrar a coluna do zagueiro que ficou para um lado, para o outro, Gustavo Henrique. Dentro da grande área, o Luiz bateu cruzado, passa raspando a trave. Rápido, rasteiro e ligeiro na ponta. Mas na ponta da chuteira, quase o primeiro gol do Palmeiras em Milhossi. E que lançamento do Giai. Ele coloca a bola no ponto futuro e praticamente quebra a defesa da Portuguesa pro Luiz. Depois encarar a marcação, driblar e chutar a bola, passa raspando na trave direita. Grande lance do ataque do Palmeiras no primeiro tempo. Quase que o Palmeiras abre o placar, a Portuguesa tenta a resposta, vai bem na marcação, Benedetti corta a marcação, volta pela quarta zaga para Mano Fritas, deixa a bola para Murilo, Murilo de perna direita, lança para o campo de ataque, Maurício toque de cabeça, Alan tentou ganhar no alto, volta para Salomão, Salomão está jogando para a Portuguesa. Quase, hein, Léo James, vai terminar o primeiro tempo, 42, quase 43, 0, Portuguesa, 0, Palmeiras, Léo. Portuguesa subiu para marcar a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu uma boa bola no espaço, talvez essa seja uma saída. O Palmeiras tenta muito esse jogo de pé em pé, mas como a Portuguesa sobe, haverá um espaço que pode ser explorado com a velocidade de alguns jogadores, Alan ou então Luiz. 43 minutos jogados, vai terminar o primeiro tempo, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes, Edgar tá conosco, Zeca também curtindo, direto de Eleonora Heights, isso aí é outra língua, hein? Narrabin, não sei se é Narrabem ou é Narrabin na Austrália.
Mas tudo bem. Muita gente aqui conosco, Moacir também conosco, deixa eu ver, Adão ligado, querendo gol do Palmeiras, 0 pro Palmeiras, 0 pra Portuguesa, a Lusa vai por enquanto empatando em 0-0 com o Verdão, já vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Ricardo Caprotti a subir pra todos os cantos do Brasil, vem pro campo de ataque, a Portuguesa domina no campo de ataque pra meia esquerda, Zé Vitor para Gabriel 10 e faixa, canhotinho, é o 10 e capitão da equipe da Luz, ele chama pro campo de ataque, Maceió pela ponta esquerda, mandou na ponta, vem por dentro pra Gabriel desarmado, Gabriel perdeu, Luigi vai ser lançado, ia ser lançado, Maurício no lançamento, intercepta a marcação para botar para fora. Manuel pro Palmeiras bater no campo de ataque, do lado direito. Dracena e São Paulo também conosco. Cidade de São Paulo curtindo com a gente, Bernardo do Campo. Mancha Gomes, tá aqui de Alvarenga. Muita gente ligada na Bandeirantes, finzinho do primeiro tempo. Desce Verdão, Larson, boa bola, ponta esquerda, linha de fundo pra Jefté, cruzou na boca do gol, vai bater, perdeu! Inacreditável gol que perde o Verdão. O Maurício ganhou uma bola na entrada da pequena área. Depois de um bom lançamento do Jefté rasteiro. Que chance teve o Palmeiras, que empilha mais uma chance perdida, Milhossi. De novo, na reta final do primeiro tempo, tem a bola dentro da área para matar e fazer o gol. Maurício teve que chutar rápido, é verdade, cercado por 3 marcadores. Manda por cima, perde a chance, sobe a plaquinha. Mais 3 minutos de acréscimo na primeira etapa. Vamos até 48 desse primeiro tempo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser o mais premiado do Brasil. Se assim pode confiar. Ô Léo, que chance perdeu o Palmeiras, hein, Léo? Primeira boa combinação pelo lado esquerdo. Sousa ao ponta por aquele lado, pro Jefté, que conseguiu chegar no fundo, cruzou para trás pro Maurício finalizar para fora. Maurício é outro que não tem uma noite das mais inspiradas. Se o Palmeiras tem dificuldades e erra muitos passes, é também por conta do seu principal meia. Placar de 0-0, 45, quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Está jogando a Portuguesa no campo de defesa. Você em todos os cantos do Brasil curtindo a Bandeirantes transmitindo para você a primeira rodada do Campeonato Paulista do Canindé. Desce Salomão pela ponta esquerda para Maceió. Maceió encara a marcação do Diabo na ponta, vem por dentro. Escapa do primeiro bote, 46. Maceió por dentro, na linha de fundo, não tinha ninguém, levou para Gabriel. Gabriel ganha do Giai. É forte a marcação, mas insiste Maceió. Maceió, a entrada da grande área para Zé Vitor. A devolução não foi legal. Linha de fundo, cobertura do Verdão, tiro de meta, só isso para o Carlos Miguel Milhossi. Lance rápido, mas errado da equipe da Portuguesa. A tabelinha não funcionou, o Carlos Miguel só acompanha. Pro tiro de meta, o Abel Ferreira tá bem agitado, viu, Martelli? Começou o ano com a mão na cintura, conversando, orientando seus jogadores. Não tá tão satisfeito não com o primeiro tempo desse Palmeiras, que tá empatando 0-0. Vai terminar o primeiro tempo, 46-30 jogados desta primeira etapa no microfone da Bandeirantes, por enquanto 0-0. 0-0 na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, CSU. Pode confiar. Carlos Miguel quebra para o campo de ataque, quase 47, toca de cabeça, tenta escapar da marcação, Verdão, Luigi perde a bola, ganha a equipe da Portuguesa pela ponta direita, Igor Torres tenta escapar da marcação pela ponta direita, consegue o passe à frente, é para René, fez a proteção da bola, pediu a falta, o juiz não deu. Contra-golpe agora para o Verdão, Larson carrega a bola pela ponta esquerda, tenta escapar, erga a cabeça, gira pela meia direita, da ponta esquerda para a ponta direita, é para Lana nas costas, e o passando em velocidade, já pediu, já na queda da grande área para Maurício escapa, mandou na ponta, vem por dentro, carregando, chamando para a perna esquerda, recomeça no círculo central para Marlon Freitas para Maurício erga a cabeça, busca espaço, 47,5, vai terminar o primeiro tempo. Ricardo Caprotti vem para subir, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, na ponta esquerda, Verdão insiste, por dentro uma bola para Luigi escapou, ergueu a cabeça de cara pro gol, não bateu, desarmado e vem, contra-golpe para a Portuguesa, vinha Marlon Freitas, ganha mais uma. Que partida de Marlon Freitas, hein? Que jogo, 47 minutos, mas assim, a credencial do Marlon Freitas vai acessar tudo no Verdão, hein? Alan escapa da marcação pela ponta direita, passou do primeiro, do segundo, bateu no gol, Bruno! Sensacional, Bruno, com a ponta da luva no canto inferior direito, salva a pancada do Alan no gol, tiro de meta, não, o juiz não vai dar escanteio. Escanteio depois da boa defesa do Bruno, não pega ninguém, escanteio pro Verdão aí, Milhossi. Que defesa, porque tinha endereço, morreria no cantinho, o chute do Alan, perigoso demais, o Bruno Bertinato vai buscar, manda pra escanteio, mais um pro Palmeiras cobrar. Escanteio, último lance do primeiro tempo, levantamento na primeira trave, corta a marcação da Portuguesa, ergue o braço, Lucas Canito Belotti.
Terminou o primeiro tempo no Canindé. Portuguesa 0. Palmeiras também 0. Um bom primeiro tempo aqui em São Paulo. Na Bandeirantes, o intervalo é seu. Tá refrescado agora, né? Ricardo Capriotti, fala Capri. Vamos lá, Martelli, tá calor, barbaridade, hein? Meu Deus do céu, tá muito quente. Mas vamos lá, vamos em frente, porque no intervalo inteligente, Bandeirantes, 0 pra Portuguesa, 0 pro Palmeiras. Vamos lá, Bruno Milhozzi, o que é que você tá vendo aí, Bruninho? Capri, jogadores do Palmeiras deixando o gramado nesse momento e, claro que muita lamentação, principalmente do Luigi. Foi conversar com o Abel Ferreira, o Abel nesse momento, inclusive, dá orientações ao Jefté, perguntando sobre a coxa do jogador, conversa rapidamente com o Luigi também. Preocupação porque o Jefté sentiu alguma coisa, não tem nenhum outro lateral esquerdo no banco de reservas. E o Luigi se lamentando muito pela última chance, buscou o cantinho, o goleirão foi buscar. Portuguesa, por outro lado, sai muito feliz com esse 0-0 parcial. Grande defesa no finalzinho do primeiro tempo, que vai garantindo pelo menos um pontinho para a Lusa na primeira etapa do jogo no estádio do Canindé. Capri. Valeu, Bruno Milhozzi volta já, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Léo Gens, que vai explicar pra gente em detalhes como foi esse primeiro tempo. E por enquanto, Léo, 0-0, Palmeiras apertou, tentou, mas não conseguiu marcar. O que é que tá acontecendo no Canindé, hein, Léo? O primeiro tempo, Capri, do Palmeiras não é bom até aqui. É compreensível pelo pouco tempo de treinamento. O Palmeiras se apresentou no domingo, mas alguns atletas estão muito abaixo. Ponto positivo da atuação do Palmeiras. Marlon Freitas dita o ritmo do Palmeiras desde os primeiros passes. O garoto Larson, que forma a dupla com ele, também vai bem. Criou 2 boas chances, um arremate de fora da área, conseguiu também uma boa cabeçada. O jogo é marcado por pressões na saída de bola, tanto o Palmeiras dificultando a saída da Portuguesa, quanto a Lusa também subindo para tentar dificultar os primeiros passes do Palmeiras. O lateral esquerdo, Jefté, sentiu um problema no final do primeiro tempo e tem errado muitos passes. Aliás, essa foi uma tônica do jogo. Palmeiras com muitos erros técnicos naturais de um time ainda em adaptação, voltando a praticar futebol depois de um longo tempo de inatividade. O Abel até falou sobre isso, né, Léo, na coletiva que ele deu, na entrevista, e a única que ele deu nesse retorno dele das férias, que ele até chegou a reclamar sobre isso, e os outros times, tirando os grandes, né, e que estavam no Campeonato Brasileiro, mas os times do interior, basicamente, a Portuguesa incluída também, já estavam treinando há mais tempo, já vinham de um processo de treinamento. E ele entende que essa é uma vantagem desses times, principalmente nesse comecinho de Campeonato Paulista. Deu para perceber isso em relação à Portuguesa, ou mesmo com essa diferença de tempo de treinamento, tecnicamente o Palmeiras é tão superior que acabou eliminando essa questão aí do tempo de treinamento? Acho que deu para perceber sim no primeiro tempo, Capri. A Portuguesa fez até um bom primeiro tempo dentro do que são as possibilidades da Lusa para esse Campeonato Paulista, e o Palmeiras sente a falta de ritmo de jogo, que não só aparece na parte física, e aliás essa será uma questão para o segundo tempo, quanto esses jogadores vão conseguir suportar os 45 minutos finais. O Abel tem 5 trocas para fazer, mas vários desses jogadores não devem suportar nem 60 minutos. O que seria o mundo ideal para o Palmeiras seria matar o jogo no primeiro tempo e depois, na queda física dos jogadores na segunda etapa, conseguir dosar o ritmo do jogo, esfriar a partida e com as trocas sobreviver até o fim da partida. Não é o que vai acontecer. Na segunda etapa o Palmeiras ainda precisará dos pontos, até porque o Palmeiras ainda terá uma série de clássicos até o fim dessa primeira fase, dessa fase de liga, fase de grupos do Campeonato Paulista. É uma questão para a gente ficar de olho no segundo tempo. Se o Palmeiras já teve dificuldades no primeiro tempo, como será o Palmeiras do segundo? Fala um pouquinho mais do Marlon Freitas pro palmeirense, Léo, porque palmeirense que você destacou aí que ele foi importante nessa primeira etapa, mas o palmeirense está empolgado aí com a chegada do Marlon Freitas e pode ser um jogador importante aí para a temporada. Como é que foi aí o desempenho dele nesses primeiros 45 minutos vestindo a camisa do Palmeiras, hein? Marlon Freitas foi bem, acho que é uma exceção dentro dos 11 que iniciaram pela escolha do Abel.
O Marlon tá jogando como um primeiro homem de meio campo, muitas vezes se mete entre os dois zagueiros para fazer a saída de bola, algo que já é tradicional. A saída de bola do Palmeiras permanece a mesma, com um dos volantes baixando e os laterais espetam um pouquinho mais pelos lados. E o responsável por qualificar esse passe nos primeiros metros de campo é o Marlon Freitas. A gente tinha uma dúvida, e acho que essa dúvida persistirá no decorrer desses primeiros jogos, se o Marlon será realmente esse primeiro volante, ou se ele vai jogar um pouquinho mais avançado, como um camisa 8 mais clássico, pisando na área, o que é mais, inclusive, que eu acho que é a característica dele. Mas nesse primeiro jogo, nessa primeira exibição com a camisa do Palmeiras, o Marlon Freitas joga como primeiro volante. Muito bom. Já volto com você aí, Léo. Vai tomar aquela aguinha ali. Já já nós vamos voltar para todo o segundo tempo. Em instantes, Canindé, com bom público, hein? Bom público no Canindé para essa estreia da Portuguesa e do Palmeiras no Paulistão 2026. Depois do intervalo, a gente vai dar uma passada com o Pedro Cohen, que vai atualizar o nosso placar, vai contar aí dos fatos importantes, porque tem muita coisa rolando além do Campeonato Paulista nesse sábado. Então é uma parada rapidíssima. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Muito prazer, somos a Wonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Estaremos juntos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Chegamos com uma seleção especial do mix mais completo do mercado, de ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho. Com a Wonder, o seu trabalho ganha sempre e de goleada. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. São 9h28 no intervalo inteligente Bandeirantes. Já já tem todo o segundo tempo e por enquanto 0-0 Portuguesa e Palmeiras no Canindé. Mas é um sábado bem movimentado no Brasil e no mundo. Pedro Cohen tá de olho em tudo e traz agora o destaque do plantão esportivo Bandeirantes. Fala pra gente aí, Pedro.
Fala, Capri, boa noite pra você. Vamos lá, jogo sábado bem movimentado mesmo. Em jogos do Campeonato Paulista, o São Bernardo goleou o Capivariano por 4-0, jogo disputado às 3 horas da tarde. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes, Santos 2, Novo Horizontino 1, jogo de virada. O Santos vence com gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o Guarani empatou com o Primavera por 1-1. No Campeonato Gaúcho, o Juventude empatou com o Ipiranga 1-1 e bola rolando, hein? Avenida 0, Grêmio 0, jogo fora de casa para o Grêmio, que vai tendo dificuldades por enquanto. No Campeonato Mineiro, Capri, a grande surpresa do dia, além do empate em 0-0 entre Uberlândia e Tombense, o Pouso Alegre foi até o Mineirão lotado para a estreia do Tite e venceu por 2-1, gols de Alexandre Pena e Gabriel Tota. Cauã Prates diminuiu para o Cabuloso já nos acréscimos do segundo tempo. Esse jogo chegou a ficar 2-0 para a equipe do Pouso Alegre. Vamos agora para a África, onde está rolando a Copa Africana de Nações e teve decisão hoje. As quartas de final rolaram hoje, os 2 jogos que faltavam. E as semis já estão definidas. A Nigéria venceu a Argélia por 2-0 e o Egito venceu a Costa do Marfim por 3-2. As 2 partidas das semifinais serão na quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 14 de janeiro. Teremos Senegal e Egito às 2 horas da tarde e também teremos Nigéria e Marrocos às 5 horas da tarde, Capri. Muito bem, aí o Pedro Cohen trazendo um balanço deste nosso sábado esportivo. Na Copa São Paulo, Pedro, já tem jogo encerrado aí na Copinha? Partidas encerradas hoje? Tivemos grandes clubes jogando aí na Copinha hoje, não é? Temos sim, Capriol. São Paulo goleou, inclusive, o Real Soccer pelo placar de 6-1 e venceu, está classificado para a próxima fase. E o Botafogo também venceu o Taubaté pelo placar de 5-0, inclusive bola rolando, 30 minutos do primeiro tempo para Atlético Mineiro 0, Audax Osasco também 0. Mais cedo, teve mais time da primeira divisão entrando em campo também. O Nacional da Barra Funda venceu o Internacional por 3-0 e o Santos venceu o São Carlense pelo placar de 2-1. É isso aí, e nós temos aí, com esses jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo garantindo 100% de aproveitamento e defendendo o título, né? Vai avançando aí, mostrando que tá forte para tentar o bicampeonato, o time do São Paulo. Aliás, por falar em São Paulo, amanhã tem Mirassol e São Paulo, 8h30 da noite, mas a semana do São Paulo vai ser muito importante e decisiva do ponto de vista político, porque na próxima sexta-feira, o Conselho Deliberativo do clube estará reunido para votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Ele pode ser afastado ou não, né? Dependendo ali se tiver um número de conselheiros. Pelo menos 170 conselheiros votando a favor do pedido de impeachment de um colégio eleitoral em torno ali de 260 conselheiros. O São Paulo vai afastar o presidente Júlio Casares, que aí vai para uma outra votação, né? Caso isso aconteça no conselho, o pedido de impeachment seja aprovado no conselho, aí os sócios depois é quem vão decidir o futuro do presidente Júlio Casares, confirmando, chancelando a decisão do Conselho Deliberativo ou não, não é? Então, em 2 etapas, esse eventual afastamento do presidente Júlio Casares. Hoje a torcida do São Paulo protestou no Morumbi, em frente à sede social do clube, nas arquibancadas do estádio do Morumbi, houve protestos hoje e a torcida vai se manifestando, exigindo a saída não só do presidente Júlio Casares, mas também do presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu, que foi o responsável por convocar essa reunião extraordinária do Conselho para a próxima sexta-feira. A reportagem da Rádio Bandeirantes vai acompanhar de pertinho, vai ficar de olho, vai trazer para você, ouvinte da Bandeirantes, ao longo da próxima semana, todos os detalhes, todas as informações dessa semana política agitada do São Paulo e que pode definir o futuro do clube. São 9h33, estamos com 13 de intervalo no Canindé. E aí, Bruno Milhozzi, os times já estão voltando aí, Bruninho? Capri, a Portuguesa já voltou e sem mudanças, viu? Fábio Matias gostou do que viu na primeira etapa, não muda em nada. O Palmeiras está se posicionando aqui no túnel, daqui a pouco também retorna. Ainda não consigo ver se vai ter alguma mexida do técnico Abel Ferreira, Capri. Que é dos medalhões aí, das estrelas palmeirenses, quem é que tá no banco de reservas, hein, Bruno? Capri, das estrelas mesmo, pouquíssimas, né? O Everton está à disposição, também o Andréas Pereira,
Aí tem outros jogadores de mais rodagem, né? O Kelvin tá no banco de reservas, também o Bruno Rodrigues. De resto é molecada que tá à disposição do Palmeiras, Capri. E pelo que eu tô vendo aqui, já volta a princípio sem mudanças. Palmeiras voltando pro segundo tempo, não tô vendo nenhuma mexida não, Capri. Era pra mexer ou não era pra mexer pra deixar assim mesmo, Léo? A gente não sabe em que estágio físico estão esses jogadores que ficaram no banco de reservas. Quanto tempo eles suportariam se iniciassem o jogo. A atuação do Palmeiras até aqui é ruim. Então eu acredito que o Abel vai mexer. Se não mexer agora no intervalo, deve mexer logo no início do segundo tempo. Muito bom. Os times já estão de volta. Vai mudar, Bruno? Vai, Capri, tá se movimentando ali a plaquinha, se ajustando, daqui a pouco a gente fala quais são as mexidas da equipe do Palmeiras, porque tem gente que não voltou para a segunda etapa. Ah, muito bem, então são mudanças, não é só uma mudança então, é mais do que uma, não é? Mais do que uma mudança. É isso, Capri, então. Pelo visto, mais de uma mexida, que a movimentação aqui é um pouquinho diferente, jogadores saindo do vestiário, cruzando todo o campo, daqui a pouco a gente confirma, mas eu tô vendo o Andréas Pereira se posicionando, deve ser novidade daqui a pouco no Palmeiras. Muito bom, então você vai confirmar aí ao longo do segundo tempo as alterações da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Portuguesa não muda, é o mesmo time do primeiro tempo. Vamos voltar para os 45 minutos finais. Torcedor do Verdão empurrando o time, o da Portuguesa também. E da Bandeirantes, quem vem é ele mesmo. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo, as mudanças no Verdão. Tô vendo que serão 3, hein, Milhose? Prepare a sua caneta e você, torcedor do Palmeiras, prepare porque vem 3 mudanças da equipe do Verdão. Vai começar o segundo tempo no microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. O futebol da Bandeirantes vai transmitir. Não sei se isso foi vaia ou aplauso para alguém que saiu, alguém que entrou. O fato é a galera que foi embora, hein? Vamos lá, Martelli, informando as 3 mudanças da equipe do Palmeiras. Saiu meia dúzia, Jefté, ele que foi previamente vaiado pelo torcedor. Entrou o 12, Kelvin, vai jogar improvisado ali o Kelvin na vaga do Jefté. Outra mudança na zaga, sai o 26, Murilo, vem o 3, Bruno Fux. Bruno Fux entra na zaga do Palmeiras. Além disso, o Alan, 40, foi descansar. Veio o 8, Andréas Pereira, a bola vai rolar pro segundo tempo. Apita Lucas Caneto Belotti, começa o segundo tempo no Canindé. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de futebol na abertura do Campeonato Paulista. Mais 45 minutos de bola rolando, invertem seus lados, a esquerda, Portuguesa, a direita, Palmeiras. Portanto, Andréas Pereira em campo. Em campo, Bruno Fux. Murilo foi embora, Alan também foi embora. Troca na lateral. Kelvin vai para a lateral esquerda. Sai. Quer dizer, não sei se ele vai fazer isso, né? Ou vai deixar o Kelvin na lateral esquerda, isso, ou vai fazer uma linha de 3. E vem o Andréas Pereira para jogar ao lado de Marlon Freitas, hein, Léo James? Kelvin vai jogar na lateral direita, o Giai vem jogar na lateral esquerda do Palmeiras. Bruno Fux entra para qualificar o passe e ajudar o Palmeiras a sair jogando. Foi uma dificuldade do time no primeiro tempo. O Alan teve uma atuação tímida, só um lance em que ele foi para dentro, usou o drible para uma boa finalização e uma defesa do goleiro da Portuguesa. Andréas Pereira vai jogar um pouquinho mais à frente. A missão do Andréas é ajudar o Maurício a armar os ataques da equipe alviverde. Começa o segundo tempo na estádio do Canindé para você ligado em todos os cantos do Brasil do futebol da Bandeirantes. Placar de 0-0, Portuguesa 0, Palmeiras também 0. Mudanças, tripla mudança do Palmeiras. Desce para o campo de ataque a equipe da Portuguesa. Salomão domina no campo de ataque pela ponta esquerda. Volta a jogada para Hudson. Hudson, volante, dá um tapinha de perna direita, recua. Trabalha pela quarta zaga para a equipe da Lusa. Eduardo caminha com a bola nos pés do campo de defesa. Eduardo gira pela ponta direita, mete a bola nos pés de João Vitor. João Vitor, lateral, está pressionado. João Vitor escorregou, perdeu o pé de falta. O árbitro para o jogo. Demorou, mas deu falta. Falta a Lusa, lado direito, bola para a Portuguesa. E o Abel Ferreira fica louco da vida, hein, Milhões? É porque foi na frente dele, viu? O João Vitor cai, fica esperando o apito que vem. E agora a galera nas arquibancadas já reclama. Homenageia o juiz pela primeira vez. O Palmeiras chega a arbitragem em 2026, Martelli. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com.
Placar de 0-0, comecinho do segundo tempo. A Portuguesa está jogando no campo de defesa. Trabalha pela meia esquerda. Salomão por dentro. Deu tapinha na bola. Frente Gabriel. Gabriel tenta descer para o campo de ataque para a Portuguesa no círculo central. Toca de cabeça. Torres pelo campo de defesa. Na meia esquerda. Eduardo pressionado pela marcação. Ele levanta para o campo de ataque. Na ponta direita. Bola para Torres. Que domínio. Torres foi puxado na queira da grande área. Pediu a falta. O juiz não deu. Bandeira também não deu. Torres dá um rapa. Bandeira também não marca, manda seguir, fica sentindo o Giai. E agora o juiz para o jogo, hein, Milhossi? Depois de 2 lances, Martelli, de muita reclamação nessa disputa, o Giai acabou de chegar do lado esquerdo, está improvisado, agarra o Igor Torres, que se lança com velocidade. Ele devolve esse bote e agora a arbitragem conversa com os dois, pede mais calma por um instante. Ânimos mais quentes aqui no estádio do Canindé. Léo James, 4 minutos jogados, jogo parado. Reclamações e o desenho do Palmeiras nesse segundo tempo. Realmente o Torres pega, né? O Torres dá o tapa no tornozelo esquerdo do Giai. Não sei se teve aquele puxão, não vi a repetição, não sei se você viu algo, viu, Léo? Ao toque no tornozelo do Giai. A principal ideia do Abel com as trocas é fazer do Andreas Pereira um meio-campista a mais. Ele vai sair da direita para dentro, uma posição similar à que ele jogou contra o River Plate pela Libertadores do ano passado, o jogo de ida no Monumental de Nunes. Andreas Pereira da direita para dentro e a ideia é liberar o corredor lateral para o Kelvin passar bastante. É uma dinâmica bem diferente em relação ao primeiro tempo, que tinha o Alan bem aberto e o Giai passando pouco. O Torres deu uma chegada, Torres vai ser expulso. O Torres vai ser expulso, ele deu uma chegada na canela do Larson, pede desculpa, é verdade, assolada, mas pelo protocolo do VAR ele vai ser expulso. Já tomou o cartão amarelo. A solada é da canela e é acima do tornozelo, né? Que eles falam que não pode, e o toque é forte. No VAR nós temos o Vinícius Furlan. Tô vendo a repetição aqui. Olha lá, ele vai pro VAR. É pra vermelho. Ele vai pro VAR, não tem como. Ele vai pro VAR, o Torres vai ser expulso. Não vai ter como, viu, Léo Dias? É pra vermelho, lance claro. Solada acima do tornozelo é cartão vermelho direto, não há discussão. Vai ser expulso o Torres, deu pra ver aqui, vai ser expulso. Xingote montou um retorno aqui, que olha, parabéns, viu, Xingote? Porque imediatamente já deu pra ver que ele ia ser expulso. Mas ele tomou o cartão amarelo e ele vai revogar a decisão, né, Milhões? Olha lá. Nesse momento a arbitragem volta pro campo, Martelli indica... É isso. Tira do bolso cartão vermelho. Tá expulso Igor Torres, camisa 15 da Portuguesa. Tá expulso Torres, fazia um grande jogo com 5 minutos do segundo tempo. E agora o que vai fazer o Fábio Matias, hein? Perde um jogador a Portuguesa e não qualquer um. Tava jogando demais o Torres. No primeiro jogo não faz o próximo jogo e realmente teve a solada. A sorte é que o pé direito do Larson descola. Ele pede desculpa, realmente ele foi... teve a empatia de lá falar com o Larson, peguei errado, mas o sem querer, o errado também rende o cartão vermelho. E agora como fica Palmeiras e Portuguesa, hein, Léo? Martelli, ele poderia ter quebrado a perna do Larson, ou então o tornozelo do jogador do Palmeiras. Entrada muito perigosa do Torres, merecidíssima a expulsão. Vem pro campo de ataque, a equipe do Palmeiras já levanta para o campo de ataque no meio da grande área, passa por toda a linha de fundo. 5 jogados, tiro de meta. E o jogo a partir de agora, hein, Léo? Como é que vai ficar o Palmeiras com um jogador a mais durante um tempo inteiro? A Portuguesa pressionou muito a saída de bola do Palmeiras na etapa inicial e vai ser difícil repetir esse comportamento. Eu acho que o Palmeiras teria dificuldades físicas em algum momento da partida, mas agora, com um homem a mais, talvez consiga dosar e encontrar mais espaços na defesa da Portuguesa. Placar de 0-0, o Palmeiras tem um jogador a mais agora durante todo o segundo tempo. Praticamente a Portuguesa vai ter que jogar com o jogador a menos. O Silicato no microfone da Bandeirantes, Tuques foi expulso. Palmeiras está jogando no campo de defesa com a calma. Tem que ter a calma também o Verdão. Palmeiras está jogando no campo de defesa na meio direita. Maurício perde a bola na manual. Lateral para a equipe do Palmeiras bater no campo de defesa ao lado direito. Ferramenta profissional é Vonder. Da Obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder.
Está jogando o Palmeiras, tá no Freitas, gira o jogo para meio, esquerda para Laço abandona a ponta, vem por dentro, tudo isso no campo de defesa, no círculo central, chamando o Bruno Fux para o campo de defesa. Trabalha para a equipe do Palmeiras, Fux abre a jogada pela ponta direita na velocidade, escapou da marcação, desarmado na bola, mas sobrou para Maurício, entrada da grande área, para Larson, para Maurício na cara do gol, vai fazer, Luigi! Luigi, o garoto do Verdão. Jogadaça construída pelo Palmeiras numa bola trabalhada, numa sequência de passes. O Palmeiras foi na infiltração, a jogada pela ponta direita na velocidade. Souza, ele escapou, trabalhou por dentro. Tava lá Maurício, tava lá Larson, tava inteiro o Palmeiras no campo de ataque, botando a Portuguesa na roda, botando a Lusa na roda. Palmeiras abre o placar na ponta direita. Souza mete a bola atrás, boa bola para Laço. Laço na devolução, levou para Souza na entrada da grande área. Ele só infiltra, entra, sai na cara do gol. Olha pro lado direito, tinha Luigi, Maurício para Luigi, embaixo da trave, deu a bola, deu o gol, deu tudo pro Luigi, Maurício para Luigi, embaixo do gol, gol aberto. Na marca dos 12 minutos jogados deste segundo tempo, para a explosão do torcedor do Verdão. Luigi marca o primeiro gol, é o primeiro do Verdão do Paulistão. Luigi, 1 pro Palmeiras, 0 pra Portuguesa, Milhossi. E o primeiro gol do Palmeiras em 2026 vem da base, nas categorias de base, cria da academia. Luigi, 19 anos de idade, subiu, desceu, tenta se firmar nos profissionais e recebe essa bola num grande lance do Maurício, tabelando com o Laço, ele invade a área e mostra muita qualidade. Serve o Luigi, que faz o gol e comemora demais o primeiro do Verdão no ano. É só o primeiro de muitos. O Verdão começa com o pé direito, a bola morre no fundo da rede. Luigi, o nome do gol, 1-0 Palmeiras, Martelli. Palmeiras à frente, gol de Luigi. Gol do Verdão no coletivo, gol confirmado pelo VAR. Léo Jameson, Palmeiras 0, Portuguesa, Léo. De pé em pé, boa combinação por dentro. A Portuguesa busca agora se fechar com duas linhas de 4 e o Palmeiras já conseguiu acessar um espaço. A estreia é do Marlon Freitas, mas o destaque é o Larson, garoto da base do Palmeiras, muito bem trabalhado, jovem, tem um potencial gigantesco. Ele é o melhor jogador do time até aqui, nesses pouco mais de 10 minutos do segundo tempo. Placar de 1-0, a Portuguesa tá perdendo o jogo, a Palmeiras vence o jogador a mais e conseguiu aproveitar, aproveitou demais, foi expulso, Igor Torres, o Palmeiras praticamente no lance seguinte, marcou 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe da Portuguesa. Relógio vai marcar 10 minutos jogados deste segundo tempo dessa Portuguesa, na ponta esquerda, Salomão tentou cruzar, bateu em cima da marcação, voltou para Gabriel pisa na bola, gira frente à marcação, passe errado, ganha Verdão, contra-golpe armado, Luigi lançado na ponta esquerda, acabou de fazer o gol, encarou a marcação, pedalou, balançou na quina da grande área, Luigi ganhou, não chutou, não cruzou, foi pro cruzamento, Marlon Freitas passou da bola. Por baixo, tira a marcação da Portuguesa. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. Sobe o volume o torcedor do Verdão. Na Bandeirantes, no toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, primeira rodada, abrindo o Paulistão 2026 no Canindé. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Portuguesa 0, Palmeiras 1, mas vem mais, Palmeiras pro meio da grande área, vai sobrar chute no gol, travado pela marcação. Portuguesa 0, Palmeiras 1, plantão esportivo, fala Pedro Cohen. O Fluminense informou nas redes sociais que o técnico Luiz Ubeldia passou na tarde desse sábado por uma angioplastia com stent, um procedimento no coração. A cirurgia foi bem sucedida e a previsão de retorno do técnico Luiz Ubeldia é de 15 dias. Mexe a Lusa. É isso, sobe a plaquinha, vai sair o camisa 10 da equipe da Portuguesa, Martelli. Vem o 20, mudança na Lusa, sai o 10 Gabriel, vem o 20, o Guilherme Portuga. Portuga em campo pra Lusa. Vai embora o Gabriel, e aí, Léo? Gabriel Pires teve uma atuação discreta.
A ideia era que ele fosse o nome para conduzir o meio-campo dessa Portuguesa, camisa 10, com passagem pelo Botafogo, pelo Fluminense, fora do país também no Benfica. Não teve uma grande atuação. Agora a Portuguesa vai ter que lidar com o fato de estar atrás do placar e com um jogador a menos. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. Você curtindo na Bandeirantes, no FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Do 86.3, Verdão começando o Campeonato Paulista, tá com o jogador a mais, está vencendo pelo placar de 1-0. 1 para o Palmeiras, 0 para a Portuguesa, gol de Luigi. Luigi marcou, foi para a rede, 1-0, comecinho do segundo tempo. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Portuguesa trabalha a bola nos pés do campo de defesa, vai ter que remar mesmo com o jogador a menos. Hudson tenta quebrar para o campo de ataque. Boa bola, não conseguiu domínio. Foi mal, Maceió. Enganado pelo kick da bola. Palmeiras está jogando no campo de defesa, fica aberto o campo no Canindé. Quebra para o campo de ataque para ninguém, vai nos pés do goleiro Bruno Bertinato. Bertinato está jogando para a equipe da Lusa. 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe da Portuguesa. 12 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes. Na Bandeirantes você curtiu também mais cedo a vitória do Santos de virada. 2-1 para cima do Novo Horizontino. Rogério Assis transmitiu na Bandeirantes. Boa finta, Eduardo no campo de defesa, escapando de Luigi. Eduardo para seu companheiro de zaga, Gustavo Henrique no campo de defesa para a meia esquerda. Ele carrega a bola com velocidade, acelera na ponta esquerda para a descida em velocidade do Salomão. Salomão desarmado. Desarmado pela marcação do Palmeiras, lateral para a Portuguesa bater o campo de ataque ao lado esquerdo. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Portuguesa tem a posse de bola no campo de defesa no círculo central do gramado. Tá livre de marcação, Eduardo carrega a bola à frente. Primeira participação, fez o giro frente à marcação. Guilherme Portuga perdeu o pé da falta. O juiz estava presente, estava próximo da falta. Jogo parado, falta marcada, a bola para a Portuguesa no campo de ataque. Miriossi. Benedetti foi a caça ali, o zagueirão do Palmeiras à frente da marcação. Faz a falta em cima do Portuga, acabou de entrar o camisa 20. A primeira alteração, jogador um pouco mais defensivo em relação ao Gabriel. Já repõe a bola para a Lusa, tá perdendo 1-0. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Hudson carrega a bola para a equipe da Portuguesa no campo de ataque, na ponta direita, tenta descer a Luz, aperta o jogo pelo placar de 1-0. Palmeiras recupera, mas sai com a bola e tudo. A sentidinha ali o Luigi. Daquela olhada para a perna direita, saiu em lateral. Manuel para a Portuguesa bater do campo de ataque ao lado direito. Toma distância, vai para a cobrança Lusa. Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo, quase 15 minutos jogados. Toma distância, João Vitor. Arremessa a bola, curtiu para Hudson. Hudson para João Vitor. João Vitor tentou levar para a linha de fundo, pedalou para sua frente, a marcação chamou para a perna esquerda. Ele cruzou para o meio da grande área, toque de cabeça, corta a marcação do Palmeiras. Volta na entrada da grande área, fica na disputa. Ganha, vem por baixo. Firme na marcação, Maurício põe para fora em novo lateral. Manuel para a Portuguesa bater mais um ao lado direito do campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Palmeiras tem a reposição no campo de defesa. Carlos Miguel tá com a bola em mãos tranquilamente, não é isso, Milhossi? É isso que põe a bola para a equipe do Palmeiras, o Carlos Miguel, que ainda não trabalhou na segunda etapa, né? Rapidamente uma expulsão e o torcedor que ligou o rádio agora, a Lusa com 1 a menos, tentando virar o jogo, segue 1-0 Palmeiras. Aí a tendência é que não trabalhe também, né, o Carlos Miguel? Se a zaga do Palmeiras fizer o trabalho certinho, estando com um jogador a mais, né? Praticamente aí o segundo tempo inteiro, a tendência é que não trabalhe. O Palmeiras que fez as 3 mudanças no intervalo e já abriu o placar depois, ô Léo, agora o próprio Abel Ferreira pode olhar de uma forma diferente para as 2 alterações que ainda restam para o português, né, Léo? Eu acho que não seria um bom negócio para o Palmeiras, Pedro Martelli, baixar muito as linhas e esperar muito a Portuguesa. Eu tentaria reter a posse da bola, já que o Palmeiras tem um homem a mais, para também condicionar melhor a equipe, entender em que estágio cada jogador está. Se o Palmeiras passar a correr atrás da Portuguesa, pode se complicar no jogo. A Portuguesa desce, boa bola dentro da grande área, Marcel Furão. A chance da Portuguesa, o cruzamento para a área, sobrou para o Maceió. Livre dentro da área, a bola ficou quicando e ele furou. Gol na frente dele, o Maceió fura a bola, era a chance da Lusa com a menos empatar o jogo, Bilhose. Uma chance rara, com um jogador a menos não dá para perder esse tipo de lance. O Maceió
moscou. A bola pinga dentro da área, ele não consegue a finalização. No primeiro tempo ele jogou bem, quase abriu o placar dessa vez. Manda a mão, camisa 19 e perde a chance pra Lusa. Desce a Portuguesa para o campo de ataque naquele da grande área, na meia esquerda, ele foi para a linha de fundo. Salomão levantou, toque de cabeça para o gol, para fora do gol. A marcação do Palmeiras falhou, Benedetti. Caiu na fita do René, ele subiu, testou para fora do gol. A esquerda do Carlos Miguel Milhossi. Pra fazer acreditar o torcedor da Lusa que tem jogo. A Portuguesa tá viva, a festa é bonita nas arquibancadas. Toque de cabeça, por muito pouco não morre no fundo da rede o Carlos Miguel. Vendido no lance, a Lusa mostra que tem condições de buscar o empate, Martelli. Léo James, a chance da Portuguesa, 2-1 e não empata o jogo, Léo James. Benedetti errou feio e o Palmeiras baixa suas linhas. Busca agora se defender e sair na boa. Eu não acho que essa seja a melhor estratégia para a equipe alviverde. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo para todos os cantos do Brasil. Você curte no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Pegando legal em todos os cantos do Brasil, futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes sempre trazendo para você mais uma temporada, mais um ano de futebol paulista, mais um ano de futebol brasileiro e pelo mundo todo. Palmeiras está jogando, Benedetti, perde a bola de novo, Palmeiras. Vai tentar descer a Portuguesa, boa finta, René escapando da marcação. Tô vendo 45 aqui aquecendo para entrar em campo, hein, Milhós? É isso, daqui a pouco o número 45, Eric Belé, jogador de... Belé? Belé, ah, com que B. susto. Eric Belé, da base do Palmeiras. Vem pro campo de ataque a Portuguesa. Salomão lançado na ponta esquerda, aqui na da grande área. Cruzou para René. Não era para René. Era mais para Carlos Miguel que faz a defesa, Biriossi. Seguro, tranquilo. Carlos Miguel avança e recupera essa bola na sequência. Tem falta no campo de ataque a favor do Palmeiras para confirmar a mudança, viu, Martelli? Já vai trocar ali o técnico Abel Ferreira. Sai o número 48 da equipe do Palmeiras, que é o Larson, destaque do primeiro tempo. E vem o 45, Eric Belé. B-E-L-E. Outro garoto da base alviverde. B-E-L-E. Belé, da base, né? Isso, da base. Eric Belé. Se não fosse Belé, não tivesse o acento, seria o Eric Belé, mas é o Belé. O Léo James, bom jogo do Larson. Vai embora com... Vou colocar aqui, vai. 1h05 jogados, mais ou menos. Deu as suas credenciais o Larson, o Léo. Larson, pra mim, foi o melhor jogador do Palmeiras até aqui na partida. Sai claramente desgastado na parte física. E, aliás, veremos como o Palmeiras vai suportar os 90 minutos. O Palmeiras se reapresentou no último domingo. Teve uma semana. Olha o Palmeiras chegando, escapou da marcação. Belé cruzou por baixo, corta a zaga da Portuguesa. Na boa descida do Verdão. Escanteio para o Palmeiras bater na ponta direita aí, Milhossi. No primeiro lance, o Belé se apresentando ao torcedor, cruza para dentro e por muito pouco não consegue a assistência. Ganha um escanteio o Maurício, agora com a faixa de capitão. Vai cobrar com a perna esquerda pro Verdão. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater na ponta direita, 20 minutos jogados do segundo tempo. Cobrou curtinho, jogada ensaiada. Andreas Pereira dentro da grande área, linha de fundo, bateu no gol, explode no Bruno. Explode no goleiro da Portuguesa na boa. Jogada de escanteio ensaiada do Verdão, Miriossi. Pegou de surpresa a zaga da Portuguesa. Inclusive o Bruno deu uma bronca geral no sistema defensivo. Como é que pode? Saíram cara a cara. Teve que fazer a defesa. O Palmeiras cresce no jogo no segundo tempo. Ferramenta profissional é Wonderdal, a Proficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, primeira rodada, abertura do Paulistão no Canindé. Relógio marca 20 jogados no segundo tempo. Portuguesa 0, com jogador a menos desde os 5 do segundo tempo. Palmeiras 1, gol de Luigi. Na Bandeirantes, o QG de esportes do plantão. Fala, Pedro Cunha. Amanhã tem mais Campeonato Paulista. Às 4 horas da tarde você escuta aqui na Rádio Bandeirantes Corinthians e Ponte Preta. Às 5 horas tem Velo Clube Botafogo de São Paulo. Às 6h15 Noroeste Bragantino. E às 8h30 também com transmissão da Rádio Bandeirantes Mirassol e São Paulo. Bandeirantes! Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo. Peças para carro, moto, caminhão Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente.
Jogo tá parado, tem falta marcada para a Portuguesa bater no campo de defesa. Pela meia esquerda, 21 jogadas deste segundo tempo na Bandeirantes. O Palmeiras vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vem pro toque de bola tranquilamente. A Luz, olha lá. Aí sai jogando, a Lusa tá perdendo por 1-0, mas tá na dela, ó. Eduardo sem pressa nenhuma. Não tem tantas opções, ele deixa a bola pro goleiro, ó. Vai lá Bruno Bertinato, ele sim, agora sim. Bola volta a rolar no Canindé. Bruno quebra para o campo de ataque, ele briga por ela dentro da grande área. Corta a marcação do Palmeiras, tira pela meia direita. Kelvin afasta para a equipe do Verdão, sobe para tocar de cabeça. Escora na primeira participação, agora a segunda equipe, Belé perdeu a bola. O Verdão ganhou a Portuguesa na ponta esquerda. Tentou escapar da marcação, pedalou, balançou, vai para cima dela. Zé Vitor por dentro, saiu a tapela, devolução, ninguém chuta. Ninguém da Luz a chuta no gol. Portuguesa inteira no campo de ataque. Palmeiras encolhido, pressionado. Mas o Palmeiras tem um jogador a mais. O Palmeiras tem um placar na frente. O Palmeiras vence o jogo pelo placar de 1-0. Domina Hudson. Hudson pela meia direita. Chapa, bola de primeira para João Vitor. João Vitor, lateral direito da equipe da Luz. Ganha a lateral. Manual para a equipe da Portuguesa. O que foi, seu juiz? De novo. Vão lá se hidratar. Pausa para hidratação no Canindé. Tá quente ainda, hein? Que horas são aí no seu relógio, Milhões? 9h59, esse meu relógio tá ajustado. 10 da noite, cara. 10 da noite. E inclusive, tá o quê? Martelli, 30 graus? Eu tô vendo aqui, a cara. A sensação aqui na cabine é por aí, viu? Não, aqui no campo choveu bastante, então não sei, não tá muito calor, não. Tá fresco aí? Tá bem refresquinho, os jogadores se aproveitam, né? Vão tomar uma água, conversar, mas calor não tá fazendo mais, não. Já tomou seus 2 litros hoje? 3,5. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Léo James, essa pausa que vira um tempo técnico também. Aí é o momento de Fábio Matias, Abel Ferreira alinharem Português e Palmeiras respectivamente. Fala, Léo James. Palmeiras tem um homem a mais, mas ainda não consegue tirar vantagem disso. A Portuguesa cresceu no jogo, conseguiu ter 2, 3 chances claras para de repente empatar a partida. Veremos como o Palmeiras, ressalto mais uma vez, suporta os 90 minutos. O Palmeiras se reapresentou há menos de uma semana. Essa história também de começar o Campeonato Paulista dia 11, hoje é dia 10, né? Mas tudo bem, não muda tanto. Ano passado ele começou, vocês lembram? Acho que foi lá pro segundo final de semana, não foi não? Dia 15? Ou foi depois até, lá pro dia 20? Não lembro, sinceramente, tá? Isso aí dá pra pegar facilmente. Mas pra times que jogaram, por exemplo, a última rodada do Brasileiro foi dia 7. 7 de dezembro. O Palmeiras fez esse jogo. Jogou dia 7 de dezembro, fez o jogo também da Libertadores. Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Fluminense foram um pouco mais longe. Corinthians e Cruzeiro ainda mais, né? Corinthians e Vasco, perdão, foram até o dia 21. Outros foram ali até o dia 17, até o dia 8, 10 de dezembro, 3 dias a mais. O Paulistão começou quando ano passado, hein, Milhão? Você lembra? Foi uma semana depois, viu, Martelli? Não lembra a data certinha, dia mas 15. Isso, uma Xingote, semana a mais. Hein? Ó, Xingote, tá falando que é dia 15. E só pra destacar, o Palmeiras, de fato, começou a preparação em cima. A Portuguesa tá desde outubro treinando com o Fábio Matias, pensando no Campeonato Paulista. Mas eu vou te falar, a bola voltou a rolar no Canindé. O Léo James, a Portuguesa parece um time treinado, literalmente. Lógico que tá perdendo o jogo, tem um jogador a menos, mas não é um time bagunçado, é um time treinado. Não, a Portuguesa faz... Já você fala, Léo, que tem, vai lá. Tem um escanteiozinho aqui na ponta direita. A Lusa já descolou uma, hein? Já na volta da pausa para hidratação, escanteio para a Portuguesa na ponta direita. Toma distância para a cobrança, Guilherme Portuga. Onde fica o torcedor organizado, tá no fundo do gol de Carlos Miguel, a esperança do torcedor da Lusa. Sobe o volume, o torcedor do Palmeiras. Partiu para a cobrança, primeira trave, o desvio de cabeça, sobra na linha de fundo. Reclamações de toque de mão, Milhose. Por enquanto não são escutadas pela arbitragem. Os jogadores reclamam e só agora que ele vai conversar com o goleiro Carlos Miguel, entender o que aconteceu. A arbitragem não marca nada, pedido foi de pênalti dentro da área do Palmeiras. Por enquanto nada marcado. Ô Léo, o Português é um time que parece ser treinado, né, Léo? Faz um bom jogo, faz uma boa partida até aqui, essa equipe comandada pelo Fábio Matias, que está treinando ali desde outubro, novembro. Enquanto isso, o Palmeiras com menos de uma semana de preparação. No último lance, uma bola parada a favor da Portuguesa. A bola parada foi o calcanhar de Aquiles do Palmeiras em 2025. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil.
Relógio vai marcar 26 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do Palmeiras feliz da vida no microfone da Bandeirantes. Palmeiras está vencendo pelo placar de 1-0. Já domina no campo de ataque pela esquerda. Volta jogado um pouquinho mais atrás para Sousa. Sousa para Andrés Pereira. Andrés Pereira para Mano Freitas. Mano Freitas para Andrés Pereira. Essa dupla vai dar trabalho, hein? Andrés Pereira gira pela meia direita. Mais uma vez chegou pro domínio de Maurício. Maurício na ponta. Chegou Kelvin. Kelvin à frente. Boa bola para Belé. Belé para Kelvin. Kelvin levou na linha de fundo. Tentou escapar. Desarmado pelo Salomão. Vem por baixo, o Salomão tira para a equipe da Portuguesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Falta pro Palmeiras na linha lateral da grande área ao lado direito, hein? Falta em cima do Luigi. E se cruzar pra área, vem perigo, hein, Milhose? Foi muito inteligente o Luigi, Martelli, porque ele coloca o corpo à frente. Quando tiraria a bola, a zaga da Portuguesa sofre a falta, tá com dores ali na lombar, estirado no gramado, mas tem uma falta muito perigosa na linha lateral da grande área. O Palmeiras vai ter mais uma chance no segundo tempo. E pintou cartão pro Hudson, não pintou não? Isso, cartão amarelo aplicado para Hudson, camisa 5 da Portuguesa, apenas o segundo, hein? Amarelo para Lusa, teve também o vermelho pro Igor Torres, a Lusa tá com um jogador a menos. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tempo vai passando aqui no Canindé, por enquanto o Palmeiras vencendo o jogo pelo placar de 1-0. 28 minutos jogados deste segundo tempo. É a falta para o Palmeiras bater na queira da grande área, na ponta direita, toma distância para fazer a cobrança de Andrés Pereira. Quem tá com ele ali é o Maurício. Maurício e Andrés Pereira posicionados para cobrar. Maurício é canhoto, Andrés Pereira é destro, são dois jogadores cobrindo o canto esquerdo do goleiro Bruno Bertinati. A falta para o Palmeiras cobrar. No fundo do gol fica o torcedor do Verdão querendo o segundo gol. Andrés Pereira toma a distância de pé na direita, ele Maurício, apita o árbitro autorizado, Andrés rolou, Maurício pisou na bola, Andrés levantou na primeira trave, vai no alto, o zagueiro tira, goleiro sai, dá um soco na bola, volta o rebote na entrada da grande área para Jai tentou passe à frente e perdeu, contra-golpe agora para a Portuguesa, tinha contra-ataque, quebra para o campo de ataque, desce a Luz, lançamento na ponta, tentou um chapéu, que isso, hein, Zé Vitor? Já pensou, você faz isso aí? Manuel, lateral para a equipe da Portuguesa, bater no campo de ataque ao lado direito. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Lateral para a equipe da Portuguesa, bater no campo de ataque da meio direita. João Vitor toma a distância para fazer a cobrança. 1-0 para o Palmeiras, quase 30 minutos jogados deste segundo tempo. Na Bandeirantes já vem o apito final. Ricardo Caprati assume para todos os cantos do Brasil. Na Bandeirantes, amanhã tem mais, amanhã tem Corinthians, amanhã tem Palmeiras. Jornada dupla mais uma no futebol da Bandeirantes. Está só começando, é só o começo de 2026. Tem pro campo de ataque a equipe da Lusa, na ponta direita ganhou, boa jogada na linha de fundo, escapou, soltou passe à frente, ele chutou no gol, Maceió. Carlos Miguel espalma a bota em linha de fundo, escanteio para a Portuguesa em Milhossi. O drible ele tem, já mostrou o Maceió, mas agora podia ter feito outra coisa, né? Chutou em cima do goleiro, podia ter feito um cruzamento, buscar alguém dentro da área, ainda assim garante escanteio, mais um a favor da Lusa. Escanteio para a Portuguesa bater na ponta direita, toma distância, Guilherme Portugal autorizado para fazer o levantamento. A esperança do torcedor da Lusa é um golzinho na bola parada, é o golzinho de empate, o torcedor do Verdão quer a bola longe, Portugal levantou, Carlos Miguel sai, dá um soco na bola e tira, volta o rebote da Lusa, de novo Portugal na ponta direita, pedalou, balançou, não dá pra cruzar, insistiu, cruzou em cima da marcação, volta pra Portugal, perdeu e agora vai tomar o gol, contra-golpe agora pro Verdão, Luiz escapou, puxado pelo zagueiro, pelo Hudson, vai ser expulso. Hudson toma o cartão amarelo e o juiz... O Hudson não tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Deixa eu ver se foi pro Hudson, ele deu pro zagueiro da Lusa. Só se no lance... É o Hudson sim, hein? O Hudson toma o cartão, acho que no lance anterior então... Isso. Não tinha sido amarelo pro Hudson, viu, Milhões? É isso, Martelli. Vou tentar corrigir aqui o lance confuso, o outro. Esse ficou muito claro. Agora sim, amarelo pro Hudson. Não tá expulso, viu? Segue só com um jogador a menos a Portuguesa. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Campeonato Paulista, primeira rodada, abertura do ano de 2026 no Canindé. Relógio marca 30 jogados do segundo tempo.
Palmeiras entra pro campo de ataque, Maurício dentro da grande área, soltou, vai pintar o gol, Luigi, passou da bola, furou por baixo, rasga a zaga da Lusa, envolve a Lusa, vem Palmeiras, já levantou, segunda trave, passou, Bertinato furou, vai sobrar, rasga a zaga da Lusa, o Bruno Bertinato saiu, caçando borboleta. Respira, torcedor da Portuguesa, Milhose. E também teve um erro bizarro do Eric Belé. Ele cabeceou para baixo. Tá coçando a cabeça porque ele fura o cabeceio que seria o gol dele. O primeiro pelo profissional do Palmeiras. Só para destacar, Martelli, amarelo do outro lance foi pro camisa 4, Eduardo, companheiro de zaga aí da Portuguesa do Gustavo Henrique. Boa. Então 4 Eduardo e 5 Hudson amarelados. Por pouco, hein? Não sai o 2-0 do Verdão. Girando o placar para você, repetindo 30, agora 32 jogados do segundo tempo na Bandeirantes. Portuguesa 0. Palmeiras 1. Gol de Luigi. QG de Esportes pode falar. Chega mais, Pedro Cohen. No momento também bola rolando no Campeonato Gaúcho para a Avenida e Grêmio. O jogo acaba de voltar para o segundo tempo e aos 40 segundos da segunda etapa, Amuso abre o placar para o tricolor. Agora o Grêmio vai vencendo por 1-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Léo James, tempo passando, 32 jogados. 1-0 Palmeiras. Lusa teve suas chances e o Palmeiras agora não conseguiu fazer o segundo, hein, Léo? O Palmeiras precisa urgentemente fazer o segundo gol para ficar mais confortável na partida. Até porque a Portuguesa perdeu um jogador, mas cresceu no jogo. A Portuguesa é melhor do que o Palmeiras até aqui, que não consegue tirar vantagem do fato de ter um atleta a mais. Vai mexer a Lusa. Mexe a Portuguesa, vai sair o número 21 da Portuguesa, que neste momento deixa o campo, é o René, e vai entrar o 7, o Everton, é um reforço aí, recém-chegado na equipe da Lusa. Mas o camisa 5, viu, o Hudson não vai conseguir continuar não, sai de maca, Martelli, justamente por conta disso, que sobe a plaquinha nesse momento, sai o 5 da Portuguesa e entra o 26 da Lusa, que tá no banco. É o 25. 25, isso, Sekini entra na equipe da Portuguesa. Um monte de... São 5 Cs no nome, um monte de H. Esse Isso. cara é brasileiro, Milhões? É brasileiro, isso que é o pior. Mas tá chique, viu, Léo James? Sekini em campo. Ele e o Everton. Sem grandes alterações táticas, é mais para renovar o fôlego da equipe da Portuguesa. Vem pro campo de ataque a Portuguesa, o tempo vai passando, quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. A Portuguesa, eu repito a você, com um jogador a menos desde os 5 jogados deste segundo tempo. Luiz com câimbras. Abel joga pro banco, viu? Que o Luiz tá com câimbras. É o começo da... Aí o juiz para e diz que foi choque. Olha, eu vou dizer um negócio aqui, faz um ano e meio que eu tô cansado de ver, a gente perdeu, não tem mais a história de parar jogo só em choque de cabeça. O juiz hoje, ele para o jogo, e não é só esse, não todos, eles param o jogo por qualquer coisa. E antes o cara era atendido fora, tinha até aquela expectativa, o cara tá sendo atendido fora, vai ficar com um jogador a mais. Isso evitava que o cara fizesse cera, fosse atendido rápido. Hoje não tem mais isso, o cara fica ali, ele vai ser atendido em campo. A Portuguesa tinha posse, aí para o jogo, demora e tem cartão amarelo depois por reclamação. E a gente perdeu isso mesmo, o futebol foi mudando e mudou. Aí cada um pensa de um jeito, mas perde no dinamismo. Aí ele vai ser, agora sim ele sai de maca e vai ser substituído o Luiz. É a última do Palmeiras, né não, Milhões? Isso, sai o 31 Luiz e vem o 11, o Bruno Rodrigues, hein? Nas férias ele jogou o Campeonato Amador, se pegou muito mal nos bastidores do Palmeiras, o jogador podia ter se machucado, se colocou em risco. Ele que passou muito tempo lesionado, jogando de novo pelo Palmeiras, entra no jogo. Mas se o cara vai esquiar, aí ele vai esquiar, ele vai no esquibunda lá no Nordeste, aí ele anda de quadriciclo, aí pode. Aí não tem problema nenhum, mas se o cara for jogar bola, não pode. Ô, Léo James, mexe o Palmeiras. Mexe o Palmeiras, entra o Bruno Rodrigues para puxar esses contra-ataques. O Palmeiras tenta sobreviver nesses últimos 10 minutos de partida. Já andou de esquibunda, Milhosa? Cara, já andei, mas eu comecei a rolar, assim, não consegui manter ali a bunda na areia, digamos assim. Né? Placar de 1-0 pro Palmeiras pra cima da Portuguesa. E de jet ski?
Jet ski também, já até pilotei até dirigi o jet ski. É isso. 1 para o Palmeiras, 0 para a Portuguesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes, está só começando 2026 no Campeonato Paulista no Canindé. Calor aqui na cabine. Venta brisa boa lá no campo do Canindé, 1-0 para o Palmeiras. Relógio marca, 36 jogados. Caiu mais um agora da Lusa. Aí, pô, tem que ficar perguntando do que o Milhós já fez na vida. Porque vou falar o quê? Zé Vitor. Tá caído, não é isso? Já esquiou, Milhós? Esquiar o quê? Na neve? É, pô. Não, na neve ainda não. É outro patamar, né? É, aí é mais caro. Quem vai pra lá é PIB alto. Isso. Você já, Martelo? Não. Consigo parar em pé, com certeza. Zé Vitor tá caindo, deixa eu ver. Vai mexer a luz, então já aproveita. Vai, Fábio Matias. Muda a Portuguesa. Tira o Zé Vitor que não aguenta mais. Portuguesa tem quantas? Tem mais duas, né? Parou o jogo, duas. É isso, tem mais duas e vai ter que mexer duas ou vai perder uma. Vai mexer a Portuguesa aí, Milhós. Zé Vitor não vai estar mais pra ele e acho que não vai dar mais também pro Maceió, viu? Tá subindo as plaquinhas aqui, tem duas mudanças preparadas. Vamos lá, a primeira delas. Sai o número 19, na Portuguesa vem o 91, o Lohan. Troca de ordem dos números aí. Sai 19, vem 91. Lohan, atacante da Lusa. A outra mexida, né? Vai sair o Zé Vitor. Mostrou que não tá com condições de jogo. Sentiu alguma coisa. E entra o 16 na Portuguesa. Número 16 da Lusa é o Kevin Coloni. Kevin Coloni na Portuguesa. Kevin Coloni? Isso. Kevin Coloni em campo, portanto. Lohan também, ó. Mandar um abraço aqui, ó. Marlon, calma, Marlon. Calma, abraço a você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Moacir concordando aqui, obrigado. Pois é. Jet ski motocart. Boa, Vivaldo. Muita gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Palmeiras ganha a bola dentro da grande área. A zaga da Portuguesa aqui no circuito de tira, rasga de qualquer jeito. Gustavo Henrique põe pra fora. Conosco, Moacir, é isso, Moacir. Vivaldo Junqueira. Mancha conosco, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo. As últimas duas mudanças na Portuguesa. Léo James. Portuguesa mexeu e colocou o Lohan, que é um centroavante mais de área. O Maceió já é um jogador de lado de campo, de velocidade. Criou boas chances para a Portuguesa o Maceió. Palmeiras ia para o campo de ataque, lançamento à frente, Belé, nos pés dele o goleiro, volta a bola para o Palmeiras dentro da grande área, vai pintar o segundo gol, bateu em cima do zagueiro, trabalha Verdão, cruzamento para o meio da grande área, no alto, Eduardo toca de cabeça, tira de qualquer jeito, volta a bola para a equipe do Palmeiras com falta. Falta, jogo parado, bola Portuguesa, aqui da grande área, lado esquerdo, é isso, Milhossi? Isso, falta marcada pelo Eric Belé, que, repito, perdeu um gol feito há pouco, cabeceou para baixo, erra o cabeceio, seria o 2-0 do Palmeiras, agora faz uma cama de gato em cima do Kevin Coloni, reposição de bola para Lusa, que está perdendo por 1-0 no Canindé. Ferramenta profissional é Vonder da Ópera Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonder. Portuguesa desce para o campo de ataque, lançamento à frente, escora de cabeça, o centroavante era nas mãos do goleiro tranquilo. Nas mãos de Carlos Miguel, muita gente ligada no FM 90.9, o tradicional da de São Paulo, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil, em 86.3, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ronald Gimenez, o homem, tá ligado, tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Peças para carro, botou caminhão na Cata, sabe por quê? Porque na Cata é tudo azul pela frente. Portuguesa tenta roubar a bola no campo de ataque, mas o Palmeiras quem tem o domínio do círculo central do gramado, Marlon Freitas. Marlon Freitas chegou para ser titular absoluto no Verdão, ninguém tira. Marlon Freitas, ninguém tira, pediu a bola, recebeu no campo de ataque na ponta esquerda, levanta nas costas da marcação e os caras de cabeça, Salomão foi pra fora. O Maurício não foi, Salomão tirou, botou linha de fundo, escanteio pro Palmeiras na ponta direita em Milhossi. Achou o contra-ataque a equipe do Palmeiras e por pouco não sai o 2-0, o Salomão foi providencial. Maurício, capitão, vem com a perna esquerda para cobrar mais um escanteio do Palmeiras. O tempo vai passando, 37 minutos jogados, 37 jogados do segundo tempo. O Palmeiras vence o jogo pelo placar de 1-0. Escanteio batido, cobrado curtinho pelo Palmeiras. Palmeiras na jogada ensagada, vem cruzamento na primeira trave, era pro Belé, tirou. Era pro Belé, Eduardo no alto, tira, toca de cabeça, tenta buscar contra-golpe agora a equipe da Portuguesa. Perna esquerda na bola, o Everton no contra-ataque, o zagueiro na cobertura. Zagueiro nada, é Marlon Freitas. Impressionante o Marlon. Carlos Miguel está jogando mal de pé à direita, rouba a bola para a equipe portuguesa. Sekini no círculo central, recua, trabalha para Eduardo. Eduardo no campo de ataque para a Lusa. Olha a Lusa. Lusa desce, o Everton pedalou, no sul, girou pela meia direita para João Vitor. 2 na grande área, João Vitor tentou cruzar, explodiu na marcação de Giai, cama de gato, Giai sente.
Juiz não marca a falta, segue o jogo, bola para a equipe do Palmeiras do campo de defesa. Peças para carro, moto, caminhão, Nakata melhor que tem. Nakata sabe porque é tudo azul pela frente, vai de Nakata. Contra-golpe pro Palmeiras, agora a Lusa parou, lançado no campo de ataque na ponta esquerda, pode matar o jogo, pedalou, balançou o Bruno Rodrigues dentro da grande área, soltou de 3 dedos para ninguém. Na cobertura, tira a zaga da Portuguesa, Minhossi. Para destacar a reação das arquibancadas, irritados com o lance do Bruno Rodrigues, que erra o passe. Tinha o Andrés na área, o Maurício também. Perde a chance, o Palmeiras segue só 1-0 no Canindé. Léo Dias, o Palmeiras precisa matar o jogo ainda, Léo Dias. Corre perigo, Verdão. Precisa matar o jogo, a Portuguesa faz uma boa partida agora. Acho que o Marlon Freitas estava treinando com a Portuguesa desde outubro. É impressionante como ele está inteiro aos 40 do segundo tempo. Você foi bem, viu, Léo? Não parece começo de temporada, parece que ele tá treinando. Não sei se quando soube que vinha pro Palmeiras daquele gás, você sabe, né? O cara vai lá, vou ter que ganhar meu espaço de novo. Porque o que ele tá correndo, olha, impressionante, hein? Eu não sei se vai ter mais fim e começo de temporada, né? No nosso calendário. Vai ser temporada. E aí o cara se desgasta a qualquer momento que seja, porque nós estamos falando de um ano que vai ter jogo do dia 10, dependendo do dia 10 ao 10 tem, para quem joga a Série A, a Série B, né? Série C também. Do dia 10 ao 10 tem, porque é do dia 10 de janeiro até o dia 10 de dezembro, fácil. Quem jogar a Copa do Brasil até a final, aí vai um pouco mais longe. E esse é um ano de Copa, então vai espremer bastante o calendário, inclusive, e é claro que você sabe, né? Copa do Mundo! Você vai curtir na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Relógio vai marcar 40, passamos de 40 a 42 minutos jogados, quase 43 minutos jogados no segundo tempo. Palmeiras para matar o jogo, chute a gol do Maurício. Longe do gol em linha de fundo para Portuguesa e só isso, Miriossi. Pede a chance o Maurício, outro jogador que terminou o ano passado sem muito espaço, né? Acabou ficando no banco de reservas, não entrou em grandes jogos. Na Libertadores, por exemplo, nem foi utilizado na partida contra o Flamengo. Começa como titular, pega a faixa de capitão, faz um jogo razoável, a assistência foi dele pro gol do Luigi, que dá, por enquanto, números finais à partida no Canindé. Vai terminar o jogo no Canindé, 43 minutos jogados desde o segundo tempo. Ricardo Caprotti tá no refresco, tá esperando para subir no apito final do microfone da Bandeirantes. Marlon Freitas domina no círculo central do gramado, abra a jogada pela ponta direita, pisa na bola, Kelvin para Maurício volta para Bruno Fux carrega a bola no campo de ataque, tenta o lançamento na linha de fundo, corta a marcação, vai descer no contra-golpe a Portuguesa, tenta empatar o jogo, o Everton, círculo central do gramado, enxergou passando na ponta esquerda em velocidade, ganhou Lohan demorou para soltar a bola, perdeu. Com falta para a Portuguesa. Falta do Kelvin, falta para a Portuguesa aos 44 minutos do segundo tempo, Miniossi. E aí a chance que o Palmeiras não queria dar para a Portuguesa, né? Vai colocar todo mundo dentro da área, nesse que pode ser os últimos lances do jogo. A falta é perigosíssima e por isso se levanta o torcedor no Canindé. Última chance do jogo pode ser da Lusa, Martelli. Futebol pede uma boa ideia e uma boa cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Um abraço, Quebec. Falta para a equipe da Portuguesa bater no campo de ataque na ponta esquerda. Toma distância para fazer a cobrança. Tá lá posicionado Guilherme Portugal. Jogadores da Lusa na primeira grande área. 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe da Portuguesa. Pode ser a chance para os torcedores da Lusa comemorarem o gol. Verdão que é longe. Gabriel levantou, segunda trave, toque de cabeça para o gol. Carlos Miguel no centro do gol. Cobrança de falta do Gabriel para o Everton na pequena área. Ele no peixinho testou para o chão, mas muito para o chão. Aí a bola perdeu, a velocidade está nas mãos de Carlos Miguel. Tava na cara do goleiro, ele tentou fazer de manual, mas foi muito para o chão. Aí ela quicou e praticamente nas mãos do Carlos Miguel, Milhões. A chance que a Lusa tanto queria veio, Martelli. O Everton, que acabou de entrar, atacante, estreando com a camisa da Lusa, se joga na bola e cabeceia muito fraco. Ela pega no chão, sobe demais, o Carlos Miguel nem precisou reagir, segura a bola. Perde a chance a Lusa, temos mais 6 minutos de jogo no estádio do Canindé. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Ô Léo, você já tem a sua licença D lá da FIFA ou não? De treinador? Ainda não, estou em busca. Então faz lá pra você acertar a bola parada do Palmeiras, que quase que o baixinho
fez a Lusa ficar gigante, viu, Léo? A bola parada já foi o calcanhar de Aquiles do Palmeiras em 2025. A Portuguesa cria boas chances no segundo tempo, mesmo com um homem a menos. O placar não reflete o que foi o jogo. Placar de empate era mais justo? Sim, pelo menos o empate. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, 1 pro Palmeiras, 0 para a Portuguesa, 46, vamos até 51, finzinho de jogo no Canindé, finzinho de jogo para você que não desgruda da Rádio Bandeirantes, vem pro campo de ataque, o Palmeiras pode matar o jogo, tá impedido. Tá impedido, não adiantava, né? O Belé não dominou, mas estaria em posição irregular. O Belé recebeu um passe, não conseguiu domínio, o Gizão mandou seguir porque nada pôde fazer, tá nas mãos do goleiro. Bruno tentou lançar o Ipom. Um Ipom em cima do jogador da Luz, é falta. O Benedetti não tá achando nada hoje, hein? Bom zagueiro Benedetti, jovem, muita calma nessa hora, mas não é uma partida lá Benedetti, hein? Falta para cartão na meia direita, Bilhossi. Aplicado, né? Não tá achando nada, mas achou o cartão amarelo. Camisa 43 do Palmeiras. É o que você falou, ele derruba o camisa 2 da equipe da Lusa. Falta perigosa no campo de ataque, Martelli. Falta para a Portuguesa bater no campo de ataque na meia direita. Relógio marca 47 minutos jogados do segundo tempo. Gabriel toma distância, o melhor Guilherme Portuga toma distância para fazer o levantamento lá para o meio da grande área. O torcedor da Portuguesa se agita à direita da cabine da Bandeirantes. O torcedor do Palmeiras quer essa bola longe da grande área. Falta para a Portuguesa. No FM 90.9 em todos os cantos de São Paulo, do Brasil e do mundo. Na Bandeirantes a expectativa do gol da Lusa. Verdão posicionado na entrada da grande área para afastar a bola. Toma distância a Portuga levantou a primeira trave no mergulho. Agora bonito de Benedetti. Foi bem o Benedetti. Mergulha de peixinho, tira a marcação, tenta descer o contragolpe. O Palmeiras pode matar o jogo. Escapa da marcação, mas não solta. Nossa senhora. Meu Deus. Tackle. Alá futebol americano e para cartão amarelo aí, Milhossi. Mais um amarelo aplicado agora para a equipe da Portuguesa. É o 20. Camisa 20, o Portuga entrou no segundo tempo, leva o amarelo para matar o que seria o contra-ataque do Verdão. 48 minutos jogados, vamos até 51, o jogo tá parado, bola para a equipe do Palmeiras no campo de ataque na meia esquerda. Ricardo Caprotti tá tranquilo esperando o apito final no microfone da Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil. Pode confiar. Benedetti trabalha a bola para a equipe do Palmeiras do campo de defesa dentro da grande área para Carlos Miguel para meio direita para Bruno Fux, tenta descer para o campo de ataque a equipe do Verdão que vence o jogo pelo placar de 1-0 aos 5 minutos jogados do segundo tempo. Torres foi expulso, Palmeiras praticamente com tempo, com um jogador a mais e vencendo o jogo pelo placar de 1-0, quase 49, vamos até 51. Benedetti quebra para o campo de ataque, para ninguém, toca de cabeça, corta a marcação da Portuguesa, volta para Andrés Pereira, ele dá um tapinha na bola pela ponta esquerda para Giai Mal o Giai, lateral para a equipe da Portuguesa bater, cobrou rapidinho, cobrou rápido a Lusa, mal, mas muito mal o Lohan para fazer o pivô, mas ganha lateral, afasta a marcação do Palmeiras, lateral para a equipe da Lusa bater no campo de ataque na meia direita, próxima bandeira de escanteio, todo mundo pro meio da grande área. João Vitor toma muita distância para a cobrança de lateral, arremessou na primeira trave, toca de cabeça, corta a marcação do Palmeiras, volta para a Luz, ataque contra a defesa. É no sufoco que a Portuguesa vai tentar empatar o jogo. Lança para o campo de ataque, lança mal o zagueiro, perde a bola, a equipe da Portuguesa vem para o contragolpe, o Palmeiras pode matar o jogo, hein? Bruno Rodrigues, ponta esquerda, cruza a fronteira, carrega a bola sem pressa, gastando o relógio, passa à frente do ajoelhado Abel Ferreira e o Bruno Rodrigues vai embora. Bruno Rodrigues até a linha de fundo carregando, gastando o relógio na bandeira de escanteio. Bruno Rodrigues pede o lateral da Portuguesa. O lateral é da Luz, hein, Milhões? Vou te falar uma coisa, o Abel Ferreira não gostou não, tá? Não sei se pela marcação do lateral ou pela atitude do Bruno Rodrigues, tá reclamando bastante o técnico português, tá matando tempo, hein? Palmeiras evitando que a Portuguesa jogue porque quase achou o empate. E o Benedetti de perna esquerda atinge a cabeça do jogador da Lusa e já tem cartão. Reclamação do Fábio Matias, queria o segundo cartão, viu, Milhossi? Tentou fazer o pivô, o jogador do Palmeiras, bem na frente do Fábio Matias, e por isso a reclamação é tão assintosa. Ele, de fato, levanta o pé, faz a falta por enquanto, sem marcação, sem cartão amarelo, só posse pra Lusa. Também o Lohan baixou a cabeça na altura do quadril, né? Então aí parece pé alto, mas enfim. 50 minutos e 30, último lance do jogo, vamos até 51. A bola tá no meio de campo, ao lado direito, do lado da cabine do VAR, praticamente.
Toma distância, Guilherme Portuga para fazer a cobrança. Jogadores da Portuguesa vão lá para a entrada da grande área. Carlos Miguel tá na marca penal. A Portuguesa vai tentar no sufoco empatar o jogo. 1-0 pro Palmeiras da Bandeirantes. Vai terminar. Portuga bateu direto pro gol. Carlos Miguel adiantado. Carlos Miguel, hein? Que susto, meu amigo. O juiz acabar o jogo. Tá esperando o VAR. O Carlos Miguel, a bola foi subindo, pegando uma curva. O Carlos Miguel foi voltando. Aí ele foi voltando. Tá nas mãos do goleiro. O jogador da Lusa caiu. Claro que vai tentar forçar o pênalti, mas acho que ele vai terminar. Acaba assim a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Ele pegou a bola e não terminou. Aí, muito bom. Muito obrigado, hein? Agora sim, Lucas Caneto Belotti. Apita e termina o jogo no Canindé. O Palmeiras abre a temporada de 2026 com vitória com gol de Luigi. 1 pro Palmeiras, 0 pra Portuguesa. Na Bandeirantes, o apito final é seu. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli, pé quente aí, narrou a estreia do Verdão com vitória no Campeonato Paulista. Magrinha, é verdade, tímida, é verdade, mas não importa, 3 pontos, vitória é o que interessa e o torcedor fica com a esperança de que esse time vai evoluir ao longo da temporada. Atenção, Bruno Migliozzi, vamos lá, Migliozzi, me conta aí, o que é que você tá vendo aí? Me fala aí, Migliozzi, conta tudo aí nesse final de jogo aí no gramado do Canindé. Vamos lá, Capri, porque assim que teve o apito final, o técnico Abel Ferreira veio aqui ao meio de campo abraçar cada um dos jogadores, está cumprimentando um por um, parabenizando pela vitória, inclusive com atenção especial os garotos da base, hein? O Larson, o Benedetti, o Belec tiveram oportunidade e devem ser mais utilizados pelo Abel Ferreira em 2026. Teve também uma tentativa de invasão aqui agora, Capri, os seguranças cumprem isso capitamente, de torcedores da Portuguesa, não teve nenhum problema, eram 2 crianças que já estão sendo levadas e também agora uma troca de camisas ali, confraternização entre os jogadores. Clima tranquilo, o que não foi dentro de campo, uma partida bem pegada. O Palmeiras começa bem o Campeonato Paulista, vence a primeira, mesmo com o time modificado, e a Lusa tem na estreia de Fábio Matias já alguns problemas. Expulsão do Igor Torres, não vai estar à disposição para o próximo jogo, e também uma derrota que já coloca a preocupação. A primeira das 8 rodadas já foi no Campeonato Paulista, Capri. Você volta já, viu, o Bruno, no apito final, para ouvir o Abel Ferreira. Vamos ver o que vai dizer aí o treinador do Palmeiras depois dessa vitória magrinha contra a Portuguesa. Até já, Bruno! Já voltamos, Capri. É isso aí, daqui a pouquinho voltamos com Bruno Migliozzi no apito final, falando muito mais dessa vitória do Palmeiras por 1-0 contra a Portuguesa. Atenção, antes de abrirmos o apito final, eu quero escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes desse jogo. O craque do jogo com o Léo Gens, que vai escolher o melhor em campo. Vamos lá, Léo. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. E aí, Léo Gens, me conta aí, quem foi o melhor em campo? O craque do jogo, o craque Bandeirantes. O craque do jogo foi o Larson, garoto que deu um belo passe pro Maurício. Depois o Maurício daria assistência para o Luigi no gol do Palmeiras. Foi o destaque da vitória magra por 1-0. O Marlon Freitas também teve uma grande exibição. Os 2 volantes do Palmeiras que iniciaram o jogo foram bem. Então, para você, quem é, Léo? Larson. Larson é o voto do Léo Gens, comentarista Bandeirantes. Larson é o melhor em campo, craque Bandeirantes de Palmeiras 1, Portuguesa 0. E agora, na sequência, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, a gente vai falar mais dessa vitória do Verdão. Vamos ouvir aí os personagens dessa partida e tudo aquilo para você ficar muito bem informado dessa estreia palmeirense no Campeonato Paulista. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil, agora
agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Se abre a jogada pela ponta direita na velocidade, escapou da marcação, desarmado na bola, mas sobrou para Maurício, entrada da grande área, para Larson, para Maurício na cara do gol, vai fazer, Luigi! Numa bola trabalhada, numa sequência de passes. O Palmeiras foi na infiltração, a jogada pela ponta direita na velocidade. Souza, ele escapou, trabalhou por dentro. Tava lá Maurício, tava lá Larson, tava inteiro o Palmeiras no campo de ataque, botando a Portuguesa na roda, botando a Lusa na roda. Palmeiras abre o placar na ponta direita. Souza mete a bola atrás, boa bola para Márcio. Larson na devolução, levou para Souza na entrada da grande área. Ele só infiltra, entra, sai na cara do gol, olha pro lado direito, tinha Luigi, Maurício para Luigi, embaixo da trave, deu a bola, deu o gol, deu tudo pro Luigi, Maurício para Luigi, embaixo do gol, gol aberto, na marca dos 12 minutos jogados deste segundo tempo, para a explosão do torcedor do Verdão. Luigi marca o primeiro gol, é o primeiro do Verdão do Paulista. Tá aí o Pedro Martelli e o gol do Luigi, que garantiu a vitória do Palmeiras e os 3 pontos nessa estreia no Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, Bruno Migliosi vem lá da área de entrevistas do Canindé pra gente ouvir os personagens dessa partida. Estreia do Palmeiras, estreia da Portuguesa também. Mas antes, vamos ouvir Léo Gens, comentarista Bandeirantes, que vai explicar aqui em detalhes como foi a estreia palmeirense e como foi essa vitória do Verdão. Queremos te ouvir, Léo, vamos lá. É difícil a gente cobrar uma grande exibição de uma equipe que teve menos de uma semana para se adequar na parte física, recuperar a parte técnica. Mas o Palmeiras não fez um grande jogo. Não foi a exibição dos sonhos do torcedor palmeirense. Foi uma partida equilibrada, em que o Palmeiras criou algumas boas chances no primeiro tempo, especialmente com o Larson num arremate de fora da área, numa bola parada, primeiro tempo que terminou 0-0, com a Portuguesa também ameaçando o gol do Palmeiras. As duas equipes no primeiro tempo conseguindo marcar pressão, tentando recuperar a bola nos primeiros metros de campo, algo que não se repetiu no segundo tempo. Quando Abel Ferreira voltou com 3 trocas do intervalo, voltou com o Bruno Fux e também com o Andréas Pereira, para ter um meio-campista a mais no lugar do Alan. E logo na volta para a segunda etapa, o Palmeiras abriu o placar. Num belíssimo passe do Larson, o craque do jogo, para o Maurício, que depois conseguiu acionar o Luigi. Foi um placar magro, 1-0. E a partir dali, do gol feito pelo Palmeiras, a Portuguesa cresceu no jogo. Mesmo com uma expulsão, com um jogador a menos, a Portuguesa foi melhor na última meia hora do jogo. O placar não reflete o que foi a partida, Capri. Tô dando uma monitorada aqui, Léo. Tem muita gente reclamando do nível do futebol do Palmeiras, mas acho que a gente precisa ponderar aí, porque o Palmeiras voltou a trabalhar faz uma semana praticamente, né? Nem isso a gente foi levar em consideração, e nem isso. O Abel Ferreira chegou essa semana lá, ele nem se apresentou inicialmente com os jogadores. Para quem tá trabalhando há uma semana, acho que não dá pra gente exigir muito mais do que isso, até porque foi um time sem muitos jogadores titulares, né? Com o que tinha aí, acho que o Palmeiras fez o suficiente para vencer e conquistar 3 pontos, não? Vitor Roque não entrou em campo, Flaco Lopes não entrou em campo, estamos falando da dupla de ataque titular do Palmeiras, Gustavo Gomes também não foi titular, Andréas Pereira só no segundo tempo. Não dá para cobrar muito, e eu não duvidaria
de que o Palmeiras possa ter exibições ruins nas próximas 2, 3, até 4 partidas. Quando ali a gente já deve notar alguma melhora na parte física e também na parte técnica da equipe comandada por Abel Ferreira. Ô Léo, qual você acredita que deve ser o maior ponto de atenção para o Palmeiras e para o técnico Abel Ferreira nesse início de temporada aí? Qual deve ser a concentração do Abel para tentar melhorar o Palmeiras para esse ano de 2026, hein? Acho que são mudanças pontuais. O Palmeiras, na reta final de 2025, chegou a jogar um bom futebol, com a sua dupla de ataque se entendendo muito bem, o Flaco sempre achando o Vitor Roque, até especialmente ali a lesão do Lucas Evangelista, que acho que foi uma baixa importante. Ali o Palmeiras perdeu um jogador essencial na saída de bola, que conduzia bem os primeiros passes. A queda de rendimento do Palmeiras no mês de novembro ali para dezembro não tem a ver com uma falta de movimentos feitos pelo time do Abel Ferreira ou uma equipe mal treinada. Teve a data FIFA, teve um desgaste natural de uma reta final de temporada e de jogadores um tanto quanto inexperientes, que não tinham a dimensão do clube em que estavam. E acho que essa experiência de 2025 vai ser boa para o Palmeiras em 2026. Para mim falta ainda um zagueiro que o Palmeiras precisa contratar. Tem 3, né? O Bruno Fux, o Gustavo Gomes e o Murilo. Não conta o Benedetti, que é um jovem, pouco experimentado ainda no profissional. Acho que o Palmeiras precisa de um camisa 5 com mais características de primeiro volante. O Marlon hoje executou esse papel e pode ser peça importante para dividir essa tarefa com o Lucas Evangelista, mas para a composição do elenco do Palmeiras seria interessante ter um jogador para jogar nessa cabeça de área, e pode ter a cereja do bolo. Aí pode ser o Arias ou o Almada. Agora, Léo, como é que foi Marlon Freitas, hein? Estreou hoje com a camisa do Verdão. Falou no primeiro tempo que ele tinha ido bem. No geral, aí, como é que foi o Marlon Freitas, hein? Muito boa. Até brinquei na transmissão com o Pedro Martelli, porque a Portuguesa estava se preparando desde outubro para jogar o Campeonato Paulista. Parece que o Marlon ficou nas férias treinando com a Portuguesa e veio jogar e enfrentar a Portuguesa hoje. Foi uma grande exibição do Marlon Freitas, que jogou 90 minutos, jogou a partida toda e dando pique aos 40 do segundo tempo. Alguns jogadores do Palmeiras sentiram a parte física, não foi o caso do Marlon Freitas, que ditou o ritmo da equipe alviverde, dando os primeiros passes, se metendo entre os dois zagueiros. Belíssima estreia daquele que é o único reforço do Palmeiras ainda para 2026. Dos garotos, dos jovens aí do Palmeiras, quem é que te chamou a atenção? O Larson, com certeza. Para mim, o craque do jogo, foi o melhor jogador que a gente viu no campo hoje. Até melhor do que a exibição dele do que a do Marlon Freitas. Os dois foram bem, mas se tivesse que destacar um e o craque do jogo, eu escolhi o Larson. Esse garoto tem muito potencial, o Abel Ferreira gosta muito dele. Aliás, se o Palmeiras ainda não contratou um camisa 5, de repente isso pode abrir um espaço para o Pacheco, por exemplo, o jovem da base também, que não entrou em campo hoje, mas que pode ganhar uns minutos. O Larson já teve alguns. O Eric Belé, que entrou no segundo tempo, também pode ser peça utilizada pelo Abel Ferreira em 2026. É isso aí, não é? Então, entre veteranos e novatos, o Palmeiras vai se ajustando aí para tentar engrenar de vez na temporada 2026. 10h40, faltam 20 minutos para as 11 horas da noite no apito final da Bandeirantes. Deixa eu saber lá do Bruno Migliozzi qual é a situação ali na área de entrevistas do Canindé para a gente ouvir o Abel Ferreira. Me conta aí, Bruninho. Oi, Capri, tá me ouvindo? Já tô aqui na sala de coletiva, boa. Tô esperando a chegada do Abel Ferreira, movimentação por aqui. Capri, por enquanto o Abel não chega, conversei com o pessoal da comunicação e a gente só não vai ter zona mista, né? Porque não tem espaço aqui, então o Palmeiras não vai trazer nenhum jogador, só o Abel Ferreira mesmo é quem vai falar por aqui. Estamos no aguardo da chegada do Palmeirense. Então já, hein? Daqui a pouquinho vamos ouvir Abel Ferreira explicando essa vitória do Verdão. Já também tem o gabarito do jogo, as notas do Léo Gens. Você já preparou as notas aí, Léo? Vou te pedir as notas daqui a pouco, hein? Bora, Crapi. Já a gente passa. Então daqui a pouquinho vai somando aí, soma daqui, tira dali, dá uma caprichada. Já o gabarito do jogo, as notas de Léo Gens para essa vitória do Palmeiras sobre a equipe da Portuguesa por 1-0. Aliás,
Atenção, Michel Lopes. Vamos ouvir o gol do Palmeiras na narração do Pedro Martelli. A gente vai para o intervalo rápido, já pode emendar com o nosso intervalo. E na volta, quem sabe já teremos ali Abel Ferreira falando na zona mista do Canindé. Palmeiras 1, Portuguesa 0. Pedro Martelli foi para a rede e narrou assim o gol do Verdão. Pedro Martelli. Fux abre a jogada pela ponta direita na velocidade, escapou da marcação, desarmado na bola, mas sobrou para Maurício, entrada da grande área, para Larson, para Maurício na cara do gol, vai fazer, Luigi! Numa bola trabalhada, numa sequência de passes. O Palmeiras foi na infiltração, a jogada pela ponta direita na velocidade. Souza, ele escapou, trabalhou por dentro. Tava lá Maurício, tava lá Larson, tava inteiro o Palmeiras no campo de ataque, botando a Portuguesa na roda, botando a Lusa na roda. Palmeiras abre o placar na ponta direita. Souza mete a bola atrás, boa bola para Márcio. Larson na devolução, levou para Souza na entrada da grande área. Ele só infiltra, entra, sai na cara do gol, olha pro lado direito, tinha Luigi, Maurício para Luigi, embaixo da trave, deu a bola, deu o gol, deu tudo pro Luigi, Maurício para Luigi, embaixo do gol, gol aberto, na marca dos 12 minutos jogados deste segundo tempo, para a explosão do torcedor do Verdão. Luigi marca o primeiro gol, é o primeiro do Verdão do Paulistão. Luigi, 1 pro Palmeiras, 0 pra Portuguesa, Milhões. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
10h46 no apito final da Bandeirantes, nos embalos de sábado à noite, do apito final, nessa primeira rodada do Campeonato Paulista. Aliás, por falar em primeira rodada, vamos dar uma passada aí com o Pedro Cohen, que vai trazer pra gente os detalhes desse sábado, não é? Campeonato Paulista nesse sábado, futebol internacional, dá um balanço aí, ô Pedro, de tudo que tá rolando hoje aí, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pode caprichar aí, porque hoje tem muita coisa rolando. Fala aí, Pedro. Vamos lá, Capri, com certeza, ó, o São Bernardo venceu o Capivariano pelo placar de 4-0, jogo hoje às 3 da tarde. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes Santos 2, Novo Horizontino 1 às 4 horas. O Guarani e o Primavera empataram em 1-1, o jogo aconteceu às 6h30 e, claro, agora o Palmeiras e a Portuguesa. O Verdão venceu 1-0. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai vencendo o Avenida pelo placar de 4-0, os 4 gols nessa segunda etapa. E no Mineiro, é claro, a grande surpresa da noite, o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 2-1. E aí na Copinha, Capri, aqui os clubes de São Paulo, 2 entraram em campo. O São Paulo goleou o Real Soccer por 6-1, o Botafogo venceu o Taubaté por 5-0 e o Galo vai perdendo para o Osasco Audax por 1-0. O Santos entrou em campo hoje às 11 da manhã e venceu o São Carlense pelo placar de 2-1. Na Copa Africana de Nações, as semifinais estão definidas. A Nigéria venceu a Argélia pelo placar de 2-0 e o Egito venceu a Costa do Marfim pelo placar de 3-2. Agora as semifinais são: o Egito encara a seleção do Senegal na quarta-feira às 2 da tarde e Marrocos enfrenta a Nigéria na quarta-feira às 5 da tarde, Capri. Muito bem, são 10h48, vai falar o Abel Ferreira aí, Bruno. Cadê o Bruno Migliozzi? Abel. Não temos Abel. Tu tens que descansar mentalmente, a única forma é dar folgas. Vai-nos trazer experiência, dúvidas disso, vejam o que é o jogo. É verdade, vocês... Tá ruim aí. Vamos dar uma melhorada aí, ô Pedro Cohen, vamos tentar buscar aí esse áudio. Hoje em dia é o desgaste mental. Vamos ver se vai agora. E acho que estivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Leila e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo. Vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano. Acho que aprendemos o ano passado, não é? Até o VAR aprendeu, vocês não viram, não é? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste, não é? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR top e árbitro top, está aí a prova como o treinador às vezes o Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém o vai tirar e hoje tiveram a prova disso. Abel, boa noite aqui. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Para a imprensa analisar, para o torcedor analisar, é preciso entender o que se passa na cabeça do treinador e no planejamento que vem pela frente. Como você disse, uma pré-temporada de 4 dias, vamos lá. Não tem pré-temporada, o calendário começou, aí está, e é o desafio que vocês têm pela frente. Quando que a imprensa e o torcedor de modo geral vai poder olhar e falar assim, o Palmeiras está fisicamente com a pré-temporada completa?
Porque, de modo geral, são 30 dias. E você vai ter que fazer essa pré-temporada com os jogos acontecendo. Como que está o planejamento e quando vai dar para olhar e falar, o Palmeiras cumpriu a pré-temporada, mesmo tendo jogos em meio a ela? Acredito em 4 ou 5 semanas. Agora, por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Filipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. Eu gostava muito de dar respostas e prometo que um dia que eu parar eu faço reuniões para vocês perceberem tanto como eu e para errarem também com o meu erro, que também faz parte. Mas isto eu não te consigo, com 4 dias de preparação, isto vai ter que ser avaliado. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o Núcleo de Performance e o mais rápido possível querer saber, mais do que tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. É a primeira coisa. E depois fazer exatamente como uma bateria. Estão a ver a bateria do celular? Quanto é que está cada um neste momento? E amanhã é normal, depois de um período de descanso, os jogadores não estão preparados. Vocês dizem que o condicionamento físico não pode ser o mesmo com 4 semanas, 5. Eu acredito, a minha experiência diz-me que em 4 ou 5 semanas, os jogadores que não perderem nesta primeira fase estão prontos. Só que infelizmente, em função das lesões que nós vamos tendo, isto é um perigo, mas é o que é. Fazer 4 jogos, ao final de 4 jogos, pôr os jogadores neste nível de exigência, e não está em causa a qualidade técnica. O Palmeiras é disparado tecnicamente muito melhor do que a Portuguesa, com todo o respeito, só que o futebol de rendimento não se vive só de técnica, vive técnica, tática, física e a parte mental, né? E depois quando juntamos a isto o espírito de grupo, aí tu tens um elenco pronto para competir. Nós vamos tentar preparar a nossa equipa nesses quesitos e acredito, como te disse, aqueles que não perderem a pré-época, que em 4 semanas estarão prontos ou com a bateria cheia. Tá bem? Abel, aqui no fundo, boa noite. Essa é a 6ª temporada que você inicia como técnico do Palmeiras. Eu queria saber de que maneira você sente que você mudou nesse período todo, de que maneira a sua visão, às vezes, a respeito do futebol brasileiro, do Palmeiras, enfim, dos desafios que você tem pela frente, e como você está encarando essa temporada de 2026, com que espírito? Desafio. Orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram o ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não, e espero que não se repitam, mas daquilo que nós controlamos vamos, como te disse, vamos nos desafiar. E em relação à primeira pergunta, quem for atento sabe que ao longo destes 6 anos eu sempre fiz coisas diferentes. Mas entendo o futebol jogado, o futebol falado, a tática, as dinâmicas, é muito mais difícil de ser entendidas e se calhar dá poucos cliques que as pessoas não têm muito interesse em saber isso. É mais fácil o treinador criticou a arbitragem, o treinador pegou-se não sei com quem, ou os jogadores pegaram, só há um jogador dentro, vocês têm que dar informação. Mas se vocês prestarem atenção, nós já fizemos de tudo aqui. Já fizemos saída a 3, já jogámos com linha de 5, já jogamos de uma maneira que estamos a jogar um pouquinho diferente agora. Vamos à procura, acima de tudo, desafiar a equipa técnica. Mas como te disse, no ano passado, desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos, mais de tudo, o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices. Como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência, há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos. É disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni, parabéns pela vitória. O Everton está de volta e o Carlos Miguel permanece como titular. Com a renovação do Lomba e algumas especulações de negociações do Everton, eu gostaria de saber se mesmo em um ano com muitos jogos para disputar,
a negociação do considerado ídolo por muitos Everton é uma possibilidade ou um revezamento entre goleiros é mais provável? Obrigada. É sim, o Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe que nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Como eu vos disse, o meu gosto é ter 2 jogadores por cada lugar ao mesmo nível e depois escolher. É uma posição que estou muito contente. Tenho o Everton, tenho o Carlos e tenho o Lomba. E o Lomba traz-nos coisas que vocês não sabem porque não estão lá dentro e é um jogador que eu não abdico. Se tiver que não abdicar de um dos 3 ou de um dos 3 é dele, por toda aquilo que ele, por toda a experiência, por todo o exemplo, por tudo aquilo que ele representa para nós como grupo. Estava-te a dizer aqui que não adianta ter os melhores jogadores se tu não tiveres o espírito certo. E ele é um dos jogadores que contribui muito para aquilo que é um espírito de grupo, de cobrança, de exigência, de coragem, e é isso que nós queremos. E essa é uma posição. Eles vão ter a oportunidade de disputar o lugar e em competição, e depois o treinador vai escolher, que é para isso que eu aqui estou, escolher para tomar decisões difíceis para que o futuro do Palmeiras seja risonho. Abel, boa noite. Mariana Capra, da ESPN. Com a chegada do Marlon Freitas, como tu vê o posicionamento do Andrés para esse ano? Tu pretende usar ele como um 8, como ele foi no ano passado, ou tu pretende aproximar ele mais ao gol? Depende das lesões que eu tiver. Hoje jogou ponta por dentro quando entrou o Andrés, porque o Facundo não está, o Alá já estava com as pilhas em baixo. Mas ele pode jogar pela direita, pode jogar na 8. Eu pretendo jogar com ele por dentro, mas sei que é um jogador, pela experiência que ele tem. A posição que ele mais gosta de jogar é 8, mas quando nós o fomos contratar ele era 10. É bom ter, mais do que tudo, é bom ter jogadores com qualidade. Se o treinador vai pôr à direita ou à esquerda, confiem no treinador, é por isso que eu aqui estou. Nós temos é que ter jogadores de qualidade, jogam em qualquer posição, menos na posição do goleiro. Nas outras, quando tens qualidade, os jogadores jogam em qualquer posição. Abel, boa noite. Você falou, antes de terminar a temporada, você falou, o Palmeiras precisa de poucos ajustes no elenco. Foram 2 saídas, os jogadores que estavam aqui, e a chegada do Marlon. Queria que você fizesse um balanço nesse momento, começo de temporada. Você acredita que o elenco já está em opções? É aquilo que você esperava ou faltam ainda muitas peças? Palmeiras e equipas como o Palmeiras nunca estão fechados para nada. O Palmeiras é uma equipa que está sempre em reconstrução e reformulação. Se houver oportunidades de ajustar naquelas posições que nós entendemos que devemos ajustar, vamos fazer. Mas não vamos contratar por contratar. Eu acho que nós temos, como te disse, um elenco super qualificado, um elenco com opções. Estamos a disputar, mesmo num ano de reformulações, 17 entradas, Palmeiras chegou. E como disse ao teu colega, eu assumo a minha responsabilidade, mas quando fazes uma análise daquilo que aconteceu, não podes atribuir só a uma única questão. Muitas coisas passaram ao longo do ano, muitas coisas passaram em jogos específicos, mas o Palmeiras estará sempre aberto a bons jogadores e a jogadores que queiram jogar no Palmeiras em posições que o Palmeiras entenda que deve reajustar, mas estou muito satisfeito e contente com o plantel que tenho atualmente. O que eu mais quero, desejo e peço é que os jogadores que estão lesionados recuperem mais rapidamente. É isso que eu quero. Boa noite, Abel, tudo bem? Você citou os problemas físicos dos atacantes do Palmeiras, né? A situação do Flaco gripado e o Vitor que teve um problema no treino. E eu queria que você falasse dos dois jogadores que jogaram hoje, né? O Luiz e o Maurício. E sobre a situação do Bruno Rodrigues, né? Que também entrou no final da partida e que durante as férias acabou participando de um torneio amador. E a diretoria do Palmeiras não gostou do episódio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que sim, acho que no futebol parece que os profissionais de futebol não podem errar, não podem cometer erros. Basta só nós olhar a nossa volta na nossa sociedade e se fôssemos tão exigentes com outras áreas da sociedade como somos com os jogadores, talvez vivêssemos todos num mundo melhor.
sim, é de conhecimento público, não há como não entender como um erro, mas quem nunca cometeu, quem nunca falhou, que atira a primeira pedra, não é? Nós quando erramos temos que errar, assumir, aprender com o que fizemos e o mais importante é o que ele vai fazer da próxima vez. Portanto, assunto resolvido, como se resolve dentro do Palmeiras, falando olho no olho, assumindo as responsabilidades e continuando o caminho do trabalho, da exigência e seguindo com o nosso clube, nada de mais. Maurício e o nosso Luigi, como estavas a dizer, são jogadores super qualificados e que estão preparados para dar resposta àquilo que são as exigências de um clube como o Palmeiras. O Luís é um jogador da base que nós já trabalhamos há muitos anos com ele e espero continuar com este jogador. Como vocês viram hoje, é um jogador que nos dá um ataque à profundidade, é um jogador malandro, é um jogador que consegue segurar a bola e mais do que tudo é um jovem, não é? Nós temos que fazer com jovens o que outros fazem com homens experientes e nós temos que usar outros recursos, outra organização para nos batermos com eles, como sempre fizemos, e vamos fazer, como estava a dizer o teu colega, aquela teoria dos 700 milhões que o Palmeiras investiu, depois de vender 2 bi de reais, eu posso dizer que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300, depende para o lado, cada um quer puxar a sua narrativa, não é? O Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300, é isso que depois depende de vocês, para o lado que vocês querem olhar. É para os 700 que nós compramos, não é? Ou para os 2 bi que vendemos. E ficamos mais fracos, 1 bi 300. Ninguém se lembrou disso, pois não? Ou acham que eu sou o pior treinador ou melhor treinador que o Esteve? Obrigado, Abel. Ferreira começou daquele jeito, hein? Entrevista coletiva do Abel, mencionando a final da Libertadores, reclamando daquele lance, né? Aquela expulsão não dada pelo VAR e também alguns problemas que ele encara nesse começo de ano. Revelou, inclusive, uma lesão aí do Vitor Roque nos treinos, a gente não tinha conhecimento disso, não tinha sido revelado, e o Flaco Lopes que chegou gripado, então por isso foram ausências. Um Palmeiras que já começa o ano com alguns problemas para resolver dentro e fora de campo, Capri. É isso aí. Os jogadores não vão falar então, não é, Bruno? Não, Capri, não. Por conta da falta de estrutura mesmo aqui do Canindé, não teremos zona mista com os jogadores. Então vamos lá, já emenda o seu destaque final aí, as últimas informações do Verdão, que estreou com vitória. Vai, Bruno! Vamos lá, Capri, porque na quarta-feira tem mais, hein? Palmeiras volta e pelo que o Abel disse na minha pergunta, né, que foi a primeira da coletiva sobre o rodízio, algo que ele já fez do Campeonato Paulista, imagino que o time mais forte, com mais figurões aí do Palmeiras na quarta-feira, jogo que inclusive neste clássico contra o Santos vai ter, Capri, a Arena Barueri. Palmeiras ainda não tem o Allianz Parque à sua disposição nesse começo de ano por conta da reforma, então a Arena Barueri vai ser casa do Verdão pelo próximo mês, pelo menos, imagino que no meio de fevereiro o Verdão volte ao Allianz Parque, então vai se acostumando o torcedor, a Arena Barueri será a casa alviverde nesse comecinho de temporada, que agora não para mais, Capri. É quarto domingo, vambora até o finalzinho do ano, um ano de muitos jogos, e o Palmeiras começou bem, vencendo por 1-0. Valeu, Bruno, bom descanso e até logo mais, hein? Tchau, Bruninho. Um abraço, Capri, um abraço para a audiência da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Atenção! Você ouviu aí, ô Léo Gens, a entrevista do técnico Abel Ferreira? O que te pareceu aí o português hoje? Tá tranquilo, hein? Hoje não tava atirando pra todo lado, não. Tava até que tranquilo, até que gostou do desempenho do time, hein? Mas teve aquela resposta mais ácida sobre o Palmeiras ser 1.3 bi mais fraco, né? Pelas vendas feitas, de que não tem mais Estevão, de que não tem mais Endrick, depende da perspectiva, depende do olhar. Falou sobre o Marlon Freitas, sobre ele dar mais pausa ao Palmeiras, o que ele quis dizer com isso. Jogador que tem um passe qualificado para ditar o ritmo do Palmeiras desde os primeiros metros de campo. Se a gente for olhar para o Richard Rios, um jogador que compunha o elenco do Palmeiras, era um cara que pegava a bola e acelerava, carregava a bola por muitos metros. Essa não é tanto a característica do Marlon, que já é um bom passador para inverter o jogo de um lado para o outro. Acho que ele tem características interessantes. Falou sobre o lance envolvendo o Larsson hoje, que gerou a expulsão do Torres. Lance similar ao que aconteceu na final da Libertadores, quando o Pulgar vai de sola já com a jogada parada na canela do Bruno Fux. Ali o VAR
deveria ter entrado para expulsar o jogador do Flamengo. A queixa do técnico do Palmeiras é justa nesse caso. Acho que foi uma boa coletiva e o ponto mais significativo para mim, quando ele disse que o Palmeiras vai demorar mais ou menos um mês para conseguir entrar na forma física ideal, para estar tinindo. Quando tivermos um mês, Capri, praticamente vai ter acabado essa primeira fase do Campeonato Paulista, já estaremos às portas da fase de mata-mata. Bem, quando ele diz que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. Talvez o maior vencedor como goleiro, os maiores títulos, mas do ponto de vista técnico, o Palmeiras teve outros goleiros melhores do que o Everton. Não sei se você concorda, Léo. Concordo, e nem se a gente for olhar para a representatividade de cada um, o tamanho de cada jogador na história do clube. Marcos, Leão, são goleiros muito maiores do que o Everton na história do Palmeiras, você não tem a menor dúvida disso. Muito bom, atenção, são 11h07 no apito final da Bandeirantes, apito de Palmeiras 1, Portuguesa 0. Tá pronto o gabarito aí, Léo Gens? Prontíssimo. Então vamos lá, Michel Lopes, eu quero gabaritar, eu quero as notas, eu quero ouvir Léo Gens gabaritando Portuguesa 0, Palmeiras 1. Gabarito do jogo. E já sobe o hino da Lusa. Vamos à luta, ó campeões, ande vibrar os nossos corações. Nota do goleiro Bruno Bertinato. Não comprometeu, 6,5. João Vitor. Teve uma boa atuação, 7,5. Gustavo Henrique. 6,5. Eduardo Biazos. 6. Gustavo Salomão fechando a defesa da Lusa. Lateral esquerdo teve uma boa atuação também, 7 para ele. Meio de campo da Portuguesa teve Hudson. 6. Saiu para a entrada do Matheus Cecchini. 6. Zé Vitor. 6,5. Foi embora para a entrada do Kevin Coloni. 6. Gabriel Pires. 6,5. Saiu para a entrada do Guilherme Portuga. 6. O Guilherme Portuga joga em casa, hein? Isso é coisa espetacular. Igor Torres. Foi expulso, nota 3,5. Você foi bonzinho com ele, hein, Léo? 3,5. Expulso. 3,5. Foi bonzinho com ele. Você daria um Você 0, desse Capri? uma nota menor. Não, 0 também não, porque ele aqueceu, ele pôs o uniforme, fez o aquecimento, foi pro campo, né? Então dá um descontinho pra ele, mas, pô, bizarro, né? Foi ser expulso logo na estreia da Lusa. Poderia ter quebrado a perna do Larson. Quem gabarita é você, eu não vou cornetar seu gabarito não, quem gabarita é você. Maceió. 7. Jogador de velocidade, drible, improviso. Foi bem. 7. E a cidade de Maceió, qual a nota dela, Léo? 10. 10. Aí sim. Maceió é coisa linda. Muito bom. Maceió foi embora para a entrada do Lohan. Não entrou bem o centroavante. 5,5 para ele. René. 6. Foi embora para a entrada do Everton. 6 também. E finalmente o técnico Fábio Matias. Portuguesa teve uma boa exibição. 6,5 para o Fábio Matias. Boa, vamos lá dar uma animada no Fábio Matias e no elenco da Luz aí para a sequência do Campeonato Paulista. Gabaritada Portuguesa, troca o hino Michel Lopes, sobe o do Verdão. Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe Deus que vem. E a nota do goleiro Carlos Miguel. Errou uma saída no primeiro tempo, mas fez boas intervenções no jogo. 7 para ele. Ó, aquela saída dele ali, quase que ele entrega, hein? Quase, bateu na trave ali. Ai, Carlos Miguel, acorda aí, meu amigo. Giai. 6. Murilo.
6. Saiu para a entrada do Bruno Fux. Conseguiu qualificar a saída de bola do Palmeiras, 6,5 para o Bruno Fux. Benedetti. Para mim, merecia ter recebido o segundo cartão amarelo, consequentemente, ser expulso. Não gostei da atuação do Benedetti, 4,5 para ele. Para mim também, tinha que ter sido expulso o Benedetti. Foi imprudente e violento. Jefté. Também não foi bem, saiu lesionado da primeira para a segunda etapa, nota 5 para o Jefté. O Kelvin entrou no lugar dele. Melhorou o Palmeiras no jogo, 6 para ele. Marlon Freitas. 7,5. Foi bem no jogo, boa estreia, conseguiu qualificar a saída de bola, bons passes, inversões, 7,5 para o Marlon Freitas. E quase fez um gol ainda, hein? Chegou na área lá, quase que ainda deixa o dele na estreia com a camisa do Verdão. Maurício. Maurício não teve uma grande exibição, apesar de ter dado a assistência para o Luigi. Nota 6 para o Maurício. Alan. Alan esteve tímido. A característica dele é o drible, 1 contra 1. Em uma oportunidade só partiu para cima. Nota 5,5 para o Alan. Foi embora para a entrada do Andréas Pereira. Andréas melhorou o Palmeiras no segundo tempo, conseguiu reter mais a bola, conseguiu alguns bons passes. Nota 6 para o Andréas Pereira. Ramon Sosa. Também não teve na noite mais inspirada. 5,5 para o Sosa. Sosa, acorda aí, Sosa. Luigi. Autor do gol do Palmeiras, importantíssimo, gol da vitória, mas com alguns erros técnicos. 7 vai para o Luigi. O Bruno Rodrigues entrou no lugar dele. Nota 6. Nota de Larson. O cara do jogo, o cara do Palmeiras. 8. Nota dele. Olho nesse garoto no restante do Campeonato Paulista. Muito bom. E o Belé que entrou no lugar do Larson? Poucos minutos, mas teve uma exibição discreta. 6,5 para o Eric Belé. E o Abel Ferreira vai levar que nota hoje? Nota 6 para o Abel hoje. Difícil tirar algo de muito diferente dessa equipe em menos de uma semana. Não comprometeu nas trocas, mas também não fez algo genial. Nota 6 para o Abel. E finalmente, para fechar aqui, a nota do árbitro Lucas Caneto Belotti. Poderia ter expulsado o Benedetti com o segundo amarelo. Para mim, isso aí ficou faltando. Nota 5,5 para o árbitro. Muito bom, Léo Gens. Nota 10 para você. Muito bom tê-lo conosco hoje aqui nessa vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa. Amanhã tem mais, hein? Amanhã estaremos juntos para Mirassol e São Paulo. Amanhã, 8h30 da noite. Te encontro lá, hein, Léo? Pode contar comigo, Capri. Até amanhã. Uma boa noite para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito bom, muito bom. Tá aí o Léo Gens, nosso convidado, sabe tudo de bola. Grande Léo Gens, amanhã vai estar com a gente no jogo entre Mirassol e São Paulo às 8h30 da noite. Mais cedo tem o Corinthians recebendo a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Marca aí 2 minutinhos e a gente já volta aqui com o apito final para falar da vitória do Santos, o Peixão, que venceu hoje na estreia do Campeonato Paulista. Foi no sufoco, foi difícil, mas o Peixe venceu. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A
cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa chance equipe do de Palmeiras. esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fazem, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. O podcast Entendendo a Notícia é assim. Sobre o fato mais relevante do dia, sai uma análise aprofundada, contextualizada e explicada pelo Cláudio Zaidan. As razões, as consequências, o histórico, as personalidades envolvidas. Você ouve e entende mais. Diariamente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h18, hora de falar da vitória do Santos sobre o Novo Horizontino. Vitória de virada por 2-1, importante no sufoco, mas o Peixão venceu. E o Everton Ramos traz agora o trabalho nos vestiários lá da Vila Belmiro. Fala tudo pra gente aí, Everton. Fala, Capri, boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final. Pois é, hein? Roteirista que pensou nessa partida de estreia do Santos contra o Novo Horizontino. O torcedor estava empolgado antes da bola rolar, principalmente, claro, pelo fator camisa 9. Gabriel Barbosa fazendo o primeiro jogo nesse retorno à Vila depois de 2.604 dias. 8 anos, desde aquele 24 de novembro. O último jogo dele havia sido contra o Galo. E Gabigol correspondeu em campo, sempre levando perigo. Precisava de pouco espaço para levar perigo à meta do goleiro Jordi. Ele era a grande e principal expectativa, os torcedores do lado de fora, inclusive, acreditando em hat-trick de Gabigol. Não rolou. E em campo, um Santos que começa a partida no primeiro tempo dominando, vê depois de uma parada técnica para hidratação em um calor que se fazia em Santos, na Baixada Santista, vê logo após, na retomada da partida, o Novo Horizontino surpreender. Parecia a tática montada pelo Anderson Moreira em uma chegada ou outra. E foi assim que o Diego Galo, jogador formado na base da equipe de Novo Horizonte, abriu o placar para a equipe visitante. Durante o primeiro tempo, o Santos passou, logo depois de sofrer esse primeiro gol, inclusive, a ter bastante criticada a presença de Cabadeiro. O paraguaio foi o escolhido para atuar pela esquerda no comando de ataque santista. O torcedor queria, claro, a entrada de Robinho Júnior, que termina a temporada recebendo algumas oportunidades, ainda que como reserva é atleta da base santista. Vojvoda, que inclusive também comentou, a gente vai ouvir daqui a pouco o que disse o Vojvoda na coletiva, mas também ressaltou que esses jogadores, os meninos da Vila, eles parecem ter ali menos pressão por parte da torcida. A torcida parece pegar menos no pé caso eles errem. E que essa balança deveria valer para os dois lados, tanto para os jogadores da base quanto para os jogadores recém-contratados. Com o Cabadeiro questionado e até mesmo vaiado em algumas situações, o Santos sai do primeiro tempo perdendo e ele não volta para o segundo tempo. O Vojvoda coloca o Robinho Júnior, dá oportunidade ao garoto e também no segundo tempo dá oportunidade para outros atletas da base. Caso do Gustavinho, capitão do time na Copinha, e do Matheus Xavier. Ele marcou 4 gols em 2 jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os atletas foram integrados à equipe profissional na sexta-feira, participaram de apenas uma atividade e foram a campo no segundo tempo. Matheus Xavier, inclusive, em algumas jogadas, levando muito perigo pelo lado esquerdo do campo de ataque santista.
uma outra peça fundamental para o segundo tempo, além do Gabigol, é a entrada de Tassiano. Algumas jogadas de cabeça, ele acaba levando perigo, se adiantando a marcação, levando a melhor, e é assim que o Santos consegue, né? No adiantar da marcação, que ele consegue virar o jogo para o Peixe. O Gabriel Barbosa empata a partida já no começo do segundo tempo. Gabigol, destaque, camisa 9, todos os olhos virados para ele. E quando ele marca esse gol de empate, a Vila vem abaixo, a Vila explode. Todo mundo esperava, de fato, pelo menos um gol do Gabigol, e ele corresponde em campo, vai à rede. Marcou, inclusive, o gol de número 85 com a camisa do Santos nesse retorno. Ele está a um gol de empatar com Kleber Pereira como o quarto maior artilheiro do Santos neste século XXI. Então tá aí o detalhe, o Gabigol que não marcava desde o dia 5 de outubro, ainda quando ele atuava pelo Cruzeiro no empate em Minas contra o Sport, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O que chama atenção também, Capri, nessa partida de estreia, o número de cartões, tá? Em uma partida de 4 cartões amarelos, o Santos foi responsável por levar 3. O zagueiro Zé Ivaldo, que sai inclusive com desgaste físico, mas não preocupa para a sequência da temporada, inclusive uma temporada que começa daquele jeito, né? 2026. William Arão e Roleiser. Vou destacar também o Roleiser porque na jogada do gol de empate ele é fundamental, ele perde a bola já na linha intermediária, vai atrás com raça, consegue recuperar, tabela com o Lautaro Dias pela esquerda, tenta chutar, a bola meio que resvala na marcação e ele chega a tentar dar um toque ali pro Gabriel, que bate e empata o jogo pro Santos. Então fundamental a presença do Roleiser naquela altura ali do jogo do campeonato. O Santos estreando com vitória, é um campeonato de tiro curto agora com essa mudança, 8 jogos apenas, e desses 8, 3 grandes adversários da capital. Perder em casa na estreia seria de fato um peso pro técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda que vai ter aí já uma sequência de trabalho dura, porque o Santos tem jogo já no meio de semana, tem clássico, mas deve contar com retornos. Mas antes de falar dessas mudanças, vamos ainda na análise do jogo, ouvir o que tem para falar o nosso comentarista Leandro Quesada. Ele comentou a partida aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes e preparou pra gente então uma análise tática do que foi essa vitória do Santos. Os comentários de Leandro Quesada sobre o Novo Horizontino, a gente acompanha agora. Bem, Everton, Ricardo Capriotti, ouvintes da Rádio Bandeirantes, não foi fácil a estreia do Santos, mas Gabigol e Tassiano resolveram e o Peixe de virada bateu o Novo Horizontino na Vila Famosa sob o olhar atento de Neymar, que passou por uma cirurgia e está afastado neste momento. Os primeiros 20 minutos do Santos foram muito bons, né? O Santos faz 1-0 com o Gabigol, mas aí o Arão, que passou a bola para ele no passe depois dado pelo Escobar, antes dado pelo Escobar, impedido, então o gol, né, do Gabigol não valeu. Ok, estava certo a arbitragem. Aí o Santos criou mais pelo menos 2 possibilidades, só que em 2 lances também em impedimento. O Novo Horizontino fez muito bem, né, essa coisa do impedimento. Aí aconteceu um fato inusitado, a parada técnica. O Santos era melhor até então. Na volta, o que acontece? 26 minutos de jogo, o Diego Galo abre o placar para o Novo Horizontino. Uma jogada esquisita, porque a disputa foi no ataque, pelo alto, a bola voltou para o campo defensivo do Santos, o Rômulo pegou essa bola, sozinho lançou o Diego Galo e ele abriu o placar. Logo na sequência, o Brazão fez uma defesaça no chute do Tavinho e logo depois uma nova defesa importante na tentativa do Rômulo. A torcida pegou no pé principalmente do Cabadeiro, que perdeu 2 gols feitos. Na segunda tentativa ele poderia ter passado para o Gabigol e preferiu chutar e chutou para fora. E ainda no finalzinho o Gabigol teve uma chance e o Jordi, não é, estava ali para tentar salvar, só que aí o Gabigol chutou por cima. 1-0, pressão, vaia na Vila Belmiro, e na segunda etapa, com a volta de Robinho, o quebrador de linhas, o Santos começou melhor e aí conseguiu logo de cara chegar ao empate. O gol do Gabigol, não é? Numa jogada do Roleiser com o Lautaro, com o Gabigol, o Roleiser tenta o chute, a bola explode na defesa e na volta o Gabigol empata a partida. E depois o Tassiano, que entraria também no segundo tempo, marcou finalmente o gol da virada. Uma jogada do Igor Vinícius para cima do xará Vinícius Paiva, gingando, fazendo o cruzamento. Tassiano pegou até meio sem jeito na bola, mas sem jeito também vale.
Gol feio também vale, dando a virada, né? Confirmando a virada do Santos contra a equipe do Novo Horizontino. Merecido, porque o Santos teve metade de um primeiro tempo em que ele jogou bem, a outra metade foi do Novo Horizontino, e na segunda etapa o jogo esteve mais nas mãos do Santos e o Santos conseguiu chegar a esse resultado. Lembrando que no segundo tempo, ainda logo depois, né, do empate, o Gabigol ainda cabeceou uma bola no travessão. Eu considerei o Gabigol o melhor jogador em campo, uma boa reestreia com a camisa do Santos, e aí dando, né, uma tranquilidade para esse início de trabalho do Vojvoda e dando uma esperança à torcida santista que o Santos fará uma boa campanha no Campeonato Paulista, até para brigar por título, por que não, né? Porque ainda não está com o Neymar. O Neymar deve voltar só ali na reta final desses 8 jogos para estar bem apto para as quartas de final. Então, boas informações nessa perspectiva inicial bem positiva do time do Santos, estreando com o pé direito, num jogo difícil, repito, mas diante de muitos problemas, conseguindo o empate e depois a virada com gols de Gabigol e também Tassiano. Uma prova de fogo contra uma equipe bem montadinha, né, que nos últimos anos tentou voltar à elite do futebol brasileiro, não conseguiu, mas uma equipe que também deve brigar por alguma coisa aí, né, pela classificação às quartas de final, Novo Horizontino, nesse Campeonato Paulista. Tá certo? Abraço, Everton, Ricardo Capriotti, em especial para os nossos ouvintes. Tá aí então os destaques do nosso Leandro Quesada, o Capri. E também, seguindo, o Vojvoda falou na sala de imprensa reinaugurada aqui na Vila Belmiro, que leva o nome, inclusive, do jornalista Armando Gomes. O Vojvoda falou, ele foi bastante questionado sobre, né, não ter colocado jogadores da base já no time titular, principalmente a questão do Robinho Júnior, porque o Cabalheiro de fato não teve um bom primeiro tempo, principalmente após o gol que abriu o placar para o Novo Horizontino. Ele comentou também, fez uma análise do que foi essa vitória de virada importante na estreia e da presença de Gabriel Barbosa entre os titulares nos 90 minutos neste retorno e marcando o gol. Buenas noches a todos y feliz ano para todos. Es la primera vez que me presento aquí en este 2026. Bueno, en cuanto ao jogo, acho que fizemos unos primeros 20, hasta la primera parada de hidratación. O Chimi hizo una boa primeros 25 minutos. Creamos finalizaciones, convertimos un gol que estaba impedido. Com boa pressão pós-perda, acho que tivemos um bom rendimento. Depois dessa parada, vem o gol de adversário. Isso descolocou um pouco a nosso time durante 6 ou 7 minutos, mas fiquei conforme com o primeiro tempo. Segundo tempo, bueno, mudamos un jugador, después continuamos con nuestra insistencia para crear chances de gol, conseguimos empate y una virada en los últimos minutos, más allá que merecíamos por la producción de Chimi. Es lógico que bueno, que sufrimos algunas transiciones, es un Chimi de Serie B, un buen Chimi, o primera partida de ano, 8 días solamente de treino, entonces acho que encajó bien Gabriel, acho que encajó bien o en estilo de juego, tanto en la primera como en la segunda parte. Él es un jugador determinante dentro de la área y demostró eso hoy. ¿Sí? Vojvoda, boa noite já. Boa noite. Sim. Feliz ano novo, parabéns pela vitória. Queria que você falasse dos jovens, né? Porque, claro, uma questão de necessidade, acredito eu, para compor banco, mas também confiança naqueles que estavam se destacando na Copa São Paulo. Havia um planejamento prévio de que isso poderia acontecer e você acabou cumprindo, né? Queria que você falasse sobre as entradas, né, e a partida do Matheus Xavier e do Gustavinho, né? E não tem como fugir do Robinho, né? Que o torcedor nutriu uma expectativa, principalmente com a saída do Guilherme, de que o Robinho seria titular hoje. Por que ele não começou jogando hoje? Bueno, en cuanto a Mateo Xavier y a Gustavinho, habíamos planejado también con treinador de Sub-20, que yo tengo y agradeço a ele, eu sou grato con todo o clube, mas tivemos una conversa antes de nuestras ferias y eu falei claramente que
eu quería que eles, tanto Gustavinho, Mateo Xavier, Lira, Germón, jogadores que eu conhecía muito porque, bueno, eles estaban pronto para o primeiro time, eu quería que eles estejam pronto si acontecia algo, porque los primeros días de treinamento sempre acontecen esas coisas. Então, eu queria que eles jogaran uma ou duas partidas para, se eu precisava, encontrar a eles com ritmo de jogo. Eu sou um treinador que pensa muito no clube, principalmente, porque, bueno, muitas vezes treinadores somos egoístas e pensamos em mas o principal é o clube, e a Copinha para Santos é importante também, então eu quero que os jogadores jovens joguem a Copinha, que no confundan, que ellos están en una etapa de preparación, ¿me entienden? Entonces ellos muchas veces van a vir aquí y van a voltar, y cuando voltan tienen que hacer diferencias en sub-20 o en sub-17, entonces ese es o estilo de formación para un jugador. Yo falei con ellos también, me alargo en esto, que jogador es profesional no porque o asina un contrato de ser profesional. Un jugador es profesional por su comportamiento, por o respeto, por o profesionalismo en o día a día. Entonces, yo quiero ese tipo de meninos. En cuanto a Robinho, eu comprendo a la Vila, ¿me entiende? Principalmente ao torcedor, mas por qué opté como comenzar con Lautaro y Caballero. Caballero también, vamos a darle tiempo, es un jugador joven, es un jugador que, bueno, que Santos fez un investimento también, entonces considerar eso, yo pido eso para todo jugador que viene aquí, yo considero ya uno más de elenco. Eu sé la cultura de meninos de la Vila, eu ya he vivido esto, ¿me entiende? Y yo voy a estar siempre, no voy a dejar cultura de lado, ¿me entiende? Dice, no quiero eso. Más en cuanto a la pregunta concreta de vosé, Caballero me daba esa profundidad de pela izquierda, ¿sí? Que tenía en su momento Guilherme, pues son jugadores profundos. Lautaro es otro que me daba profundidades. ¿Sí? Entonces hay que atacar la última línea porque empurrando la línea para atrás, ¿sí? La línea defensiva de adversario empurrando para atrás. ¿Por qué? Porque bueno, ahí opté por Gabriel y por Roleiser, que son jugadores que os gusta más de fluctuar. Entonces les gusta más, entonces yo quería dos jugadores que ataquen, que empurren la línea, como Fiso o Caballero, como Faiz Lautaro, y para dar ese espacio a esa entrelínea de recibir Lautaro y para recibir Roleiser y Gabriel. Esa fue mi intención táctica. O primeros tempos, ya volta a decir, ¿me entiende? Y quería un jugador desequilibrante no banco para un segundo tempo también. Digo, bueno, si la coisa no funciona, atacando esa última línea, que adversario ahora en ese segundo tempo está cada vez con líneas más bajas, bueno, yo quería encontrar ese drible con Robinho y con esa clase de jogadores. ¿Sí? Oi, professor, aqui, tudo bem? Bom dia para você. Queria insistir no assunto Gabigol, porque a gente esteve aqui na segunda-feira, teve muita movimentação por parte da torcida, ele é ansioso para estrear. De que forma que ele contribuiu, não só hoje fazendo gol, mas também nesses últimos dias, passando a experiência para esses garotos que também retornaram da Copinha? Queria que você falasse um pouquinho desses primeiros dias de convivência com ele. No, normal, é um jogador, bueno, que tem seu recorrido en cuanto a experiencias vividas dentro del fútbol, no solo de Brasil, sino internacional. Él es un jugador ganador, es un jugador que, bueno, que tiene una estrella especial en las partidas importantes, en este tipo de partidas, en las primeras partidas él consigue poner o foco en el gol y consigue gol. En cuanto a día, se sumó rápidamente al grupo. Vos me pregunta la relación de él con los meninos. Bueno, Mateo Xavier llegó ontem, Gustavinho también, más sabemos que, bueno, son jugadores que siempre van a abrazar a otros jugadores que han vivido o están viviendo o la propia experiencia que él vivió hace cosa de 10 o 12 años atrás.
Voivoda aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Feliz ano novo e parabéns pela vitória. Insistindo também nessa questão da base, você comentou sobre o porquê escalou o Cabadeiro, as ideias de jogo com o Lautaro e ele também. Só que a minha pergunta vai como tem sido esse trato com os jovens no dia a dia, porque eles têm entrado em situações adversas do Santos. Hoje o Robinho entra com o Santos perdendo de 1-0, o Matheus Xavier entra com o Santos empatando e a Vila querendo essa virada. No final da temporada passada também, Robinho foi titular contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Inter no Beira-Rio, jogos mais difíceis do Santos naquela altura da competição. Como tem sido essa conversa com eles e essa ideia de começar com eles no banco e colocar nessas adversidades? E queria que você falasse da parte física dos jogadores, depois de uma pré-temporada mais curta. Bueno, a ver, me voy a extender un poco en esta pregunta y no sé si voy a errar, porque es una pregunta, bueno, que ahora você me estaba haciendo y yo estaba pensando. Es verdad de que ellos entran en momentos difíciles y dice, bueno, hay presión. Más los meninos de la Vila, a mi entender, en la Vila están protegidos, ¿o no? ¿Você concorda con eso o no? Entonces, ¿él está en presión o hay otros jugadores que entrando en esta situación en la Vila ten ainda más presión que él? Porque, no sé, yo veo que comienzo con un jugador y ya si erra una bola, ya no ten o torcedor esa paciencia que ten con un menino de la Vila. Entonces es una cuestión para analizar, es más sociológico que otra cosa, porque es una cuestión especial. Entonces, yo no tengo problema con los meninos de la Vila, porque digo, bueno, yo voy a votar a él y él si erra no va a pasar nada, más si erra otro jugador va a pasar algo, eso es lo que siento, y vos también, si somos honestos es así, ¿me entienden? Entonces, vamos a precisar de todos, del menino de la Vila, del menino de la Vila de Neymar y Gabigol, que son meninos de la Vila, más la Vila le va a exigir mucho, ¿sí? El menino que recién está comenzando, más también vamos a necesitar de jugadores que están llegando, ¿sí? Porque si no, hacemos una cosa, no contratamos más, entonces el presidente no contrata, entonces vamos a encontrar ese equilibrio con la ayuda de torcedor, con la ayuda de la Vila. Y yo soy entrenador y bueno, hoy comienzo con esos, o a mañana comienzo con otros jugadores, más los 11 que comienzan tienen que sentir ese apoyo, como sentimos en los momentos Kenchi de año pasado, y bueno, estábamos todos juntos ahí, estábamos, y bueno, no es de la Vila, o es un menino, no es un menino, bueno, vamos todos juntos porque es un momento que precisamos, bueno, es eso lo que tenemos que lograr, ¿sí? Con la ayuda de todos. Sim. Pois é, Capri, o Santos que deve então ter retornos para a próxima partida, pelo menos de Zé Rafael, que foi desfalque por causa de um quadro de conjuntivite, e do Gabriel Bontempo, que fez um procedimento no nariz e ele só retornou às atividades ontem. Vou destacar coisas que eu pude observar aqui nos bastidores da Vila Belmiro, tá? A presença ainda do lateral esquerdo Souza. Está sendo negociado, o Voivoda comentou dele na coletiva, disse que está bem encaminhado, 94 milhões de reais, um lateral esquerdo é um valor que de fato não teve como o Santos dizer não. Deve reforçar o Tottenham, mas ainda assim, depois da vitória aqui do Santos, ele vai para dentro do vestiário, participou então desse pós-jogo, ouviu ali a comissão do Voivoda após o resultado dentro do vestiário. Acho importante a presença dele, e além dele, Neymar Júnior também esteve aqui em campo, tá? O Voivoda foi questionado quanto a ele retornar, o Voivoda deu uma sabonetada, não falou precisamente quanto teremos Neymar Júnior, mas o Brasil precisa dele, é palavras de Voivoda, mas ele também precisa do Santos e o Santos precisa dele. E o Voivoda sabe que quando o Neymar estiver à disposição, ele que já está inclusive correndo em bicicleta na academia aqui do CTR Pelé, que quando o Neymar estiver pronto, ele mesmo vai avisar o Voivoda, posso ser relacionado, posso estar no banco, posso começar entre os titulares. Então o Voivoda disse esperar isso do Neymar. Além de Neymar e Souza, o outro nome que eu ia comentar que chama bastante atenção é o de Gabriel Menino. Ele também vai para o vestiário, também houve ali a comissão técnica de Voivoda após a vitória. Então Gabriel Menino bastante encaminhado, já tem certo a contratação por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Então chegando para reforçar a equipe de Juan Pablo Voivoda para a sequência do Campeonato Paulista. Tem Campeonato Brasileiro começando já no fim do mês. Em março tem a Sul-Americana, o Peixe que volta a disputar uma competição continental, internacional, depois de 3 temporadas. E tem também a Copa do Brasil, que para o Santos só começa no mês de abril. Então
Bom Tempo e Zé Rafael podem ser retorno já no próximo duelo contra o Palmeiras, e além deles também o Álvaro Barreal. Por causa dessa temporada na correria, tudo muito rápido, o Barreal não teve regularizada a situação dele no bid da CBF, por isso não pôde estrear. Ele pertencia até o ano passado ao Cincinnati dos Estados Unidos, o Santos obteve e exerceu o poder de compra. Só que, por causa das festas, do recesso de fim de ano, houve um atraso do envio dessa equipe norte-americana do Cincinnati da documentação para o Brasil, da documentação do Barreal. E aí, por causa disso, houve esse atraso, mas ele deve ter a situação regularizada já nos primeiros dias da próxima semana e deve ser retorno já importante para o clássico contra o Palmeiras, tá? Agora, Neymar e Tiquinho Soares ainda devem ser desfalques. O Tiquinho não vem sendo utilizado, pelo menos na equipe titular, mas lembrando que ele tá com edema muscular na panturrilha esquerda. Chamou a atenção, inclusive, Capri, já perto de encerrar, no press kit. O Santos divulga um press kit antes do jogo com todos os jogadores do elenco. Não tinha ali ainda o Gabriel Menino, tá bom? Mas também não tinham já a presença do Souza e do Vitor Hugo indicativo, né? O Souza saindo pro Tottenham e o Vitor Hugo comprado pelo Atlético Mineiro. O Santos vai receber cerca de $250 mil por essa negociação. Peixe, que retorna aos trabalhos no início da semana, terá segunda e terça-feira para preparar-se contra o Palmeiras. Tem clássico quarta-feira, 7h30 da noite, Palmeiras e Santos, direto da Arena Barueri, o primeiro clássico da temporada, já na quarta-feira, um dia depois, inclusive, do aniversário de Vojvoda, que faz 51 anos no dia 13. Ganhou um presente antecipado, quem sabe no duelo contra o Palmeiras ganha um presente depois do aniversário. Valeu, tá aí o Everton Ramos com o trabalho lá nos vestiários da Vila Belmiro, falando mais desta vitória do Santos sobre o Novo Horizontino por 2-1. O torcedor santista já se anima aí, esfrega as mãos, porque agora começa já a vislumbrar, a idealizar Neymar e Gabriel jogando juntos no ataque santista, hein? Tomara que dê certo, tomara, porque hoje o Gabriel começou bem, foi bem nessa volta dele com a camisa santista. Bem, se o Santos estreou com vitória, amanhã é a vez do São Paulo estrear contra o Mirassol às 8h30 da noite, mas por falar em São Paulo, os bastidores do tricolor estão fervendo, a política está pegando fogo. Na próxima sexta-feira vai ser votado o impeachment do presidente Júlio Casares, reunião do Conselho Deliberativo foi convocada e na sexta-feira os conselheiros vão se reunir para impedir ou não a sequência do trabalho do presidente Júlio Casares. E esta semana, aqui na programação da Bandeirantes, durante os Donos da Bola, nossa equipe ouviu o advogado do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O advogado é o Bruno Borragini. Então ele vai explicar um pouquinho pra gente aqui esse momento do São Paulo, do presidente Júlio Casares, as acusações, que são acusações sérias de desvio de dinheiro do São Paulo. São acusações bem pesadas e isso estará em pauta na reunião da próxima sexta-feira. Mas o advogado Bruno Borragini explica agora o que é que está acontecendo e qual é o trabalho aí da defesa do presidente tricolor na sequência aí desses dias que nós teremos pela frente. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Doutor, a defesa do presidente Casares praticamente se manifestou e automaticamente o próprio Casares, desde que tudo começou a vir à tona, com reportagens e investigações, através de algumas notas, né, rebatendo aí as reportagens e numa linha de defesa, citando, por exemplo, que anteriormente o presidente do São Paulo, antes de exercer essa função de presidente do Tricolor Paulista, ele exercia aí cargos na iniciativa privada, de boa valorização, mas vocês têm a intenção, de alguma forma, trazer à tona exatamente esses ganhos que vieram nessas reportagens e atrelados às investigações de R$1,5 milhão e que o Casares teria recebido na conta dele particular, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, a gente está vivenciando o momento inicial do inquérito, aonde nem a defesa, Paulo, teve acesso à integralidade das investigações, tá? Eu tive acesso ao início das investigações e ainda me falta ali boas páginas do inquérito. Então, logo nós tivermos acesso à integralidade,
o Júlio já contratou uma auditoria que está fazendo um cruzamento entre esses depósitos na conta dele e a origem e o lastro, tá? E sim, nós iremos apresentar no tempo correto dentro do inquérito policial. O inquérito policial, ele corre em sigilo, né? Nós sabemos que houve aí o vazamento, mas o que eu posso te dizer nós apresentaremos o lastro, a origem, de maneira cruzada, contrastada, tabelada e detalhada, para não ter dúvida nenhuma que esse dinheiro é de origem lícita do Júlio, fruto de rendimentos anteriores à assunção da função de presidente do São Paulo Futebol Clube. Doutor Bruno, dentro de uma semana, o Conselho do São Paulo tem uma reunião marcada que vai votar aí, num primeiro momento, pelo afastamento ou não do Casares. Existe da parte da defesa do presidente São Paulino a intenção de, nos próximos dias, já tentar esclarecer perante a opinião pública e, obviamente, aos conselheiros, deixar mais clara essa situação, para que dentro do conselho o presidente consiga de alguma forma sobreviver à frente da cadeira de presidente do São Paulo? Veja, Pedro, o que está acontecendo nós temos, para fins de impeachment, para fins de afastamento, uma matéria que não se confunde, o que está sendo tratado dentro do São Paulo não se confunde com aquilo que está sendo feito na investigação criminal, tá? Então, a estratégia da defesa é, primeiro, resolver, esclarecer e apontar o lastro desses valores, e neste paralelo, o próprio Júlio já está providenciando uma autodefesa, uma defesa dele mesmo, no curso desse processo de impeachment. Então, assim, em que pese as duas matérias estão correndo juntos, no tempo, elas não se confundem a título de fatos, entendeu? Doutor, com relação até algumas apurações por parte do Globo Esporte e com relação à investigação da polícia, algumas práticas elas chamaram a atenção justamente dos órgãos financeiros, de depósitos em valores fracionados, principalmente com relação até a valores que se aproximam de 50 mil reais, mas que não chegam a esse valor, que seria justamente o valor que dispara ali o alerta, né, do COAF, que é esse órgão de fiscalização. Isso, de alguma forma, a defesa ela consegue justificar os motivos dessas situações, envolvendo também familiares do presidente Casares, doutor? Sim, essa tua pergunta ela é importantíssima, até para eu poder fazer uma correção de ordem técnica, tá? Essa questão dos 50 mil reais que acionaria ali a bandeira vermelha do COAF, ela é um folclore, tá? Não existe isso. Então, não é porque foi depositado 36, 49 mil, 48, que foi pensado de maneira estratégica para poder ocultar ou dissimular aí e evitar que acionasse o mecanismo de controle. Hoje, se eu fizer, ou qualquer pessoa fizer um depósito de 30 mil reais e esse depósito for atípico na conta, vai acionar o COAF, independente se é 50 ou 60 mil reais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que funcionou? Quando a gente fala fracionado, não é fracionado para voltar e com a finalidade de praticar algum ato de dissimulação. É fracionado porque o Júlio fazia isso com base na necessidade de manutenção da tua conta bancária. Por exemplo, ele tinha um gasto de cartão de crédito estou falando hipoteticamente, de 35 mil reais. Ele ganhava publicamente 27 mil reais. Ele precisava cobrir esse gasto, ele ia ao banco e depositava esses valores de maneira a cobrir ali a manutenção financeira dele, tá? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, doutor, enquanto exerce essa função e ele tem um salário ali que ultrapassa a casa de 27 mil reais, isso e o próprio Casares já chegou a comentar em algumas oportunidades. Além dessa função importantíssima, né? O Casares anteriormente já exerceu funções aí comerciais dentro de grandes televisões, de grupos de comunicação. O presidente São Paulino, ele tem outros meios também de ganhar dinheiro, de lucro, além da atividade de presidente do São Paulo?
Vamos lá, ele não pode exercer outra atividade remunerada enquanto presidente do São Paulo Futebol Clube. O que ele tinha, tá? E eu volto a frisar, o que ele tinha, e você bem colocou, ele sempre exerceu funções no alto escalão da iniciativa privada, que lhe renderam boa renda. Ele tinha entre aspas, uma cama financeira, uma gordura financeira, que a partir do momento que ele assume a presidência do São Paulo em 2021, e ele passa a ganhar ali 27, 28 mil reais, ele tem uma queda brusca no teu patrimônio financeiro. Então ele precisa se socorrer dessa cama financeira que ele fez ao longo dos anos, antes de assumir o São Paulo, para poder manter ali o mínimo do padrão de vida que ele já tinha. É daí que surgem, das economias dele, esses depósitos, entendeu? E é bom frisar, Paulo, que esses depósitos não se confundem, não se relacionam e não se vinculam com qualquer dinheiro do São Paulo Futebol Clube. É meramente fruto de alto salário que ele ganhava na iniciativa privada. A gente está conversando com o Dr. Bruno Borragini, advogado de defesa do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Com a gente aqui o Bruno Migliozzi também tem questionamento, o Dr. Bruno. Doutor, tudo bem? Obrigado novamente por atender a Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira. Doutor, eu vou te perguntar sobre um outro caso. A gente teve uma notícia hoje, né, de que a polícia pediu explicações ao São Paulo sobre aqueles 11 milhões de reais sacados das contas do clube. É bom deixar claro, a gente sabe que não há nenhuma evidência de que o Casares, ou que o dirigente seja beneficiário dessas movimentações. A princípio não há essa ligação, apesar de o Casares ser o presidente em exercício durante essas movimentações, ainda sem explicação, né? A polícia pede explicações ao São Paulo. Já houve alguma articulação com o seu trabalho, com a defesa do Casares sobre esse caso e principalmente em relação à defesa do São Paulo, né? O departamento jurídico do São Paulo está em contato contigo para averiguar também como andou essa situação. Existe alguma explicação já para esses saques em dinheiro vivo que aconteceram totalizando 11 milhões de reais? Boa noite, Bruno, tudo bem? É o seguinte, até por uma questão de transparência e leniência, o Júlio optou por uma contratação de advogado particular. E então, eu só vou me manifestar se e quando o São Paulo juntar nos autos do inquérito policial algum tipo de documento que justifique ali, e eu tenho certeza que o São Paulo assim o fará, esses saques de 11 milhões. Eu nem, até por ética, eu não posso me articular com o São Paulo para fazer algo que no futuro venha a se beneficiar ao Júlio, né? Eu tenho que esperar o que o São Paulo vai fazer dentro do inquérito para depois eu trabalhar em cima dentro da nossa estratégia de defesa do Júlio enquanto pessoa física. Boa, então só para esclarecer, doutor, não houve ainda nenhuma movimentação desse caso com o nome do Casares? A movimentação a título do quê? Desculpe. No seu trabalho não houve nenhuma procura da polícia ou qualquer tipo de investigação que relacionasse o Casares com esse caso? Acho que é uma dúvida que está pairando no torcedor, é legal a gente separar caso a caso essas respostas da defesa do Casares. Não, isso é importantíssimo, eu entendi a tua pergunta agora, vamos lá. O inquérito, e eu posso falar isso porque foi vazado as escâncaras na mídia, né, já, ele nasce para investigar 6 outras pessoas físicas e uma jurídica, e não se relaciona em nada ao Júlio Casares. O que acontece? Em específico, em relação ao Júlio, o inquérito ele se encontra de ponta cabeça, porque eles não estão investigando um fato criminoso sobre a pessoa do Júlio. Eles optaram por já investigar o caminho do dinheiro, mas o caminho do dinheiro, para a gente falar em crime, teria que ter lastro em um fato delituoso, que não há em específico a relação ao Júlio. Então, a defesa optou por se habilitar no inquérito, ter acesso à integralidade do feito, o que não foi dado ainda para nós, tá? Para o meu escritório. E, tão logo nós conseguirmos acesso ao que falta ainda, aí sim a gente vai se manifestar por escrito. O Júlio já está à disposição da autoridade policial. É bom que isso fique muito claro, porque em nenhum momento ele pretende se imiscuir. Ele vai atender ali a aplicação da lei, ele vai falar tanto por escrito como também em sede de depoimento policial. Doutor, inclusive dentro disso já existe algum depoimento marcado para o Casares ou não? Ao que eu tenho conhecimento do inquérito até a data de hoje, não.
Doutor, e dentro dessa situação que o senhor estava abordando, o Casares também teria pedido aí acesso ao inquérito sobre o esquema de venda ilegal dos camarotes do Morumbi envolvendo a ex-esposa dele, a Mara Casares, e na gravação que veio à tona, o Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto. O interesse do presidente Casares nessa situação está exatamente no quê? O fato dele ser o presidente do São Paulo, o fato de ser o camarote ligado à presidência, vocês tiveram acesso a esse inquérito? O interesse do nosso pedido de habilitação nesse feito, ele parte de algumas reportagens que também teriam, por incrível que pareça, e não são reportagens da Rádio Bandeirantes, sobretudo de blogueiros ali, que se auto-intitulam jornalistas, que teriam feito algum tipo de vinculação e ligação deste inquérito também com a pessoa do Júlio. Então, como o seguro morreu de velho, nós optamos também por pedir acesso a essa investigação e cabe à autoridade policial falar e dar acesso ou não sobre a seguinte justificativa: esse caso não se relaciona com o Júlio, a defesa dele não tem direito ao acesso. Estamos conversando com o Dr. Bruno Borragini, advogado do presidente são paulino Júlio Casares. Everton Ramos, o seu questionamento. Doutor Bruno, boa noite, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, prazer falar contigo. Doutor, são muitas notícias veiculadas à imagem do Júlio nas últimas semanas e essa gestão dele foi muito marcada por ele de forma ativa nas redes sociais, sempre publicando muitas coisas, e a gente percebe que isso não está acontecendo, principalmente depois de alguns desses escândalos virem à tona. Em algum momento ele pretendeu ou conversou com vocês sobre convocar uma entrevista ou passar para o torcedor do São Paulo de uma forma mais pública o lado dele dessa história? Veja, Everton, você tocou num ponto muito importante, tá? A partir do momento que houve o vazamento de algumas informações relativas ao inquérito policial, a mídia irresponsável, né? Não estou falando aqui da mídia séria, da mídia correta, ela passou a vociferar uma série de coisas que não existem. E com isso, a gente está falando do São Paulo Futebol Clube, é uma paixão, né, para o torcedor. O Júlio passou a receber até ameaças de morte. O nome da ex-esposa dele, o nome dos filhos dele também vieram à tona. O Júlio está extremamente abalado psicologicamente, e aí ele optou por se recolher, trabalhar firme sobre a questão do impeachment e deixou isso a cargo dos seus advogados, e é o que eu estou fazendo agora, tá? O presidente não pretende dar entrevista e se pronunciar nos próximos dias, doutor? Não, por hora não. Eu confesso a vocês que eu nem conversei com ele sobre isso. Ele está mesmo centrado e olhando para dentro do São Paulo Futebol Clube. Doutor, hoje a informação do UOL de que o Ministério Público terá aí uma força-tarefa formada pelos promotores o José Reinaldo Guimarães Carneiro e o Tomás Busnado Ramadã, nesses inquéritos relacionados ao São Paulo. E são figuras ligadas aí a casos importantes, né, que têm uma experiência dentro de algumas investigações com relação ao enfrentamento do crime organizado. Isso de alguma forma chama a atenção de vocês? Vocês chegaram a conversar a respeito disso? Primeiro, eu também fiquei sabendo através da mídia. E, como eu te falei, eu não tive acesso ainda à integralidade do inquérito e até onde eu tive, isso não constava oficialmente dentro do inquérito policial, tá? Segundo, que eu vejo honestamente com bons olhos, porque são duas mentes pensantes trabalhando no caso e que verão, ao fim e ao cabo, a total inocência e a total desvinculação desses valores do Júlio para com valores do São Paulo Futebol Clube. Para fechar, doutor, até voltando um pouco à origem da entrevista, da minha pergunta, os próximos passos, em quanto tempo vocês da defesa do presidente pretendem aí apresentar, principalmente porque é claro que a investigação, e você trouxe aí um ponto importante, que
nem vocês estão tendo ainda a totalidade dessa investigação, total acesso a isso, mas o que vocês pretendem de alguma forma tornar público primeiro, para que a imagem do presidente Casares, porque a gente está falando de uma figura pública além do São Paulo, uma figura super midiática, para tentar restabelecer, imaginando que, dentro do que o senhor disse, é possível provar exatamente tudo de ilícito que vem sendo apontado aí com relação à figura do Casares. Vamos lá. A minha ideia é trabalhar dentro das 4 linhas do inquérito policial, tá? Eu nem posso, tudo aquilo que eu vou juntar e vier a juntar no inquérito policial, eu não posso fazer uso na mídia, tá? Certamente, até diante do momento de Brasil que a gente está vivendo hoje, a mídia tem tido acesso em primeiro lugar e só depois a defesa vem ter acesso às informações processuais. Então, certamente, tudo que eu vier a juntar dentro do inquérito a título de prova documental, isso vai, mais cedo ou mais tarde, provavelmente vazar à mídia. Então, até por uma via reversa, é capaz ali que isso terá tido publicidade antes da própria defesa poder, enfim, falar isso abertamente. Doutor, só para fechar, com relação até à situação do Casares como presidente do São Paulo, passando por esse processo, claro, de investigação policial, mas também dentro do conselho de impeachment. Com relação a algum tipo de orientação, de renúncia, se já passou pela cabeça do Casares, e até foi falado em off de que ele estaria até descartando a possibilidade de renúncia, porque seria alguma forma ali de talvez assumir alguma culpa com relação a tudo isso. Vocês, advogados particulares do presidente, também falam a respeito disso, do cargo que ele ocupa? Qual seria o passo mais importante até para ajudar na defesa? Eu confesso a vocês que nós optamos por não conversar com o Júlio sobre essas questões de São Paulo Futebol Clube e estamos integralmente focados no inquérito policial, tá? Então eu não tenho muito como contribuir se ele quer ou pensa em renunciar ou não, tá? Certo. Dentro de quantos dias vocês esperam ter acesso aí a todo o inquérito, doutor? Nós já pedimos, Everton, só que ainda não foi nos dado acesso à integralidade. O pedido foi feito na terça-feira. Certo. E de alguma forma vocês têm monitorado toda a situação com relação à repercussão através da internet? Foi falado também de que o presidente estaria colhendo ali algumas postagens, algumas notícias ligando o nome dele a essas questões. Como que vocês lidam com toda a repercussão de internet e de mídia, doutor? O que a gente está conseguindo identificar é um assassinato de reputação, né? Assassinato de biografia. O Júlio, ele tem uma biografia extensa, límpida e honesta. E o que a gente está vendo agora é essa tentativa de produção de dano reputacional irreparável à pessoa do Júlio Casares. A crítica, ela é construtiva e ela faz parte do nosso Estado democrático de direito. Agora, a partir do momento que você ameaça uma pessoa de morte, a partir do momento que você atinge a honra do Júlio Casares, cabe a nós, enquanto advogados, monitorarmos isso, e a gente vai sim praticar uma ofensiva contra esses ofensores, né? E eu digo aqui ofensiva, obviamente, jurídica, né? Tá certo. Doutor Bruno Borragini, defensor aí, advogado que defende Júlio Casares, presidente do São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, e a defesa do Júlio, ela se encontra aqui à inteira disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Então, ouvindo o advogado Bruno Borragini, pela nossa equipe aqui, o nosso timaço, que ouviu aí o advogado do presidente Júlio Casares, vamos ficar de olho porque a semana vai ser decisiva. Sexta-feira, a votação do impeachment do presidente São Paulino, e é claro que a reportagem Bandeirantes estará atenta a isso tudo.
Terminou o apito final. Ponto final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que volta amanhã, hein? Nesse domingão tem mais apito final. Por quê? Porque vem a sequência da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 4 da tarde tem Corinthians e Ponte Preta, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. E depois, na sequência, às 8h30, é a vez de Mirassol e São Paulo. Rogério Assis vai transmitir na Bandeirantes. Eu volto amanhã com esses jogos do Paulistão, mas volto amanhã também, daqui de hoje já, né? Já estamos no domingo aí, já nessa madrugada do domingão. Então eu volto nesse domingo para falar muito mais de fôlego para vocês às 8 da manhã. Daqui a pouquinho estaremos juntos. Fôlego, acordando com o São Paulo, com o Brasil, dando aquela motivada aí para você iniciar o seu domingo da melhor maneira possível. Por falar em domingo, tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana, um bom descanso para quem vai descansar, para você que está trabalhando aí, um bom trabalho. Vamos juntos na Bandeirantes, com a produção do Pedro Cohen, com o Michel Lopes na mesa de som, o Roberto Dias na central técnica e o Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.